Kaique, Charles, Gabriel Terra, Lucas Ramos, Cristiano, Roger e Felipe Marques. Lembrando que a bola rola às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. E o torcedor ainda pode comprar ingresso e estar presente em mais um jogo da Macaca. É isso, a expectativa é de um número maior de torcedores do que a última partida da Ponte Preta, né? A expectativa é que chegue pelo menos a 8 mil torcedores para acompanhar a líder do campeonato brasileiro da Série C. Como o Pedro já falou, Ponte e Ipiranga vem de vitória na última rodada pelo placar de 1-0. Esse time do Ipiranga, o Pedro passou a escalação, né? O banco de reservas é daqui a pouco, mas alguns jogadores conhecidos atuam pelo Ipiranga. Marlone, jogador que passou por várias equipes de futebol brasileiro, pelo Corinthians, pelo Vasco da Gama, enfim, é um jogador que está no elenco do Ipiranga. O Jean-Pierre, né, que foi uma cria do Grêmio, e o pessoal depositava muita expectativa no Jean-Pierre, acabou não vingando, estava recentemente no Ituano, está jogando pela equipe do Ipiranga. E tem também um jogador que é conhecido aqui do futebol de Campinas, o João Paulo, volante, experiente, passou pela Ponte Preta, jogou muito tempo também no Londrina, enfim, passou aqui pela Internacional de Limeira no Campeonato Paulista, não nessa edição, mas se eu não estou enganado, ano passado. Esse ano ele começou no elenco, né? Mas antes da estreia, ele fez a pré-temporada, mas antes da estreia acabou saindo da Internacional de Limeira. Tá no elenco da equipe do Ipiranga. O Heitor Roca, também, lateral esquerdo, que o ano passado estava no time da Ponte Preta, até fez algumas partidas como titular no time da Ponte Preta, que foi rebaixado para a Série B, também começou a temporada no Ipiranga. Na última partida ele não jogou, né? E a informação que eu tinha é que ele estava para ser negociado aí, não sei se tá machucado, mas estava para ser negociado com o futebol catarinense, Marcelo, com o Criciúma. o Heitor Roca? O Heitor Roca é titular do Criciúma, pô. Ah, é? Hoje é titular? Ele é titular do Criciúma, tá jogando no Criciúma. Eu acho que desde o começo da Série B. Porque ele disputou o Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga, mas aí foi contratado pelo Criciúma. O Heitor Roca, que aqui na Ponte Preta veio do São José, né? O ano passado foi uma daquelas 4 contratações aí que o Nelsinho aprovou, né? E acabou sendo titular até do time, mas não mostrou bom futebol aqui na Ponte. No Ipiranga se destacou no Campeonato Gaúcho e acabou conseguindo uma transferência para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro mais uma vez pela equipe do Criciúma, onde aliás está o Hudson também, que saiu da Ponte Preta, voltou para a Portuguesa, ele que veio emprestado da Portuguesa, junto com o Guilherme Portuga. O Portuga continua na Portuguesa, mas o Hudson foi jogar no Criciúma, mas me parece que não vai ficar no Criciúma não, Criciúma que não começou bem a Série B. O pessoal tá querendo já negociar ali, já passar para frente o empréstimo do Hudson. Bom, são 7 da noite em Campinas, bom ter você junto com a gente. Tem intervalo para pagar, vamos colocar aí um intervalinho, né? Agora com tudo ok, estamos normalmente no ar, mas quero aqui agradecer você que já está mandando mensagem aqui no YouTube Futebol Interior, e já vamos falar também aí desse time da Ponte Preta, tá? Já vamos falar desse time da Ponte Preta. Você que está acompanhando a gente, obrigado aí pela audiência, pela companhia, pelo carinho aqui com a gente no canal Futebol Interior. Bom, não estou conseguindo entrar aqui na live, mas eu tento daqui a pouquinho, vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar também desse time da Ponte Preta. Tem o Diogo Silva que é convidado para falar com a gente. Se pudermos, vamos pegar também as palavras dos 2 treinadores da Ponte e também do time do Ipiranga o Matheus Costa, da Ponte o Alberto Valentim, e é claro você conectado aqui no Portal Futebol Interior. Intervalinho, então a gente volta já. 7 da noite, mais 1 minuto, Portal Futebol Interior, Rádio FI, Rádio X Alphaville. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia.
A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance, em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Tamo de volta, 7 da noite, mais 5 minutos. Excelente noite de segunda-feira pra você. Tamo junto com a Série C do Campeonato Brasileiro, já com a arbitragem do Rodrigo da Fonseca Silva do Mato Grosso. A bola rola pra Ponte Preta e Ipiranga, 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos no sábado a abertura com transmissão aqui no Portal Futebol Interior. O Guarani venceu o Retrô na Arena Pernambuco pelo placar de 2-0. Também no sábado, ABC e Náutico empataram pelo placar de 0-0. Náutico teve mais um jogador expulso, hein? O sábado também apontou Caxias 4, Londrina 2. Ainda no sábado, o Floresta venceu o Itabaiana pelo placar de 1-0. Ontem, resultado surpreendente pra mim, hein? O Brusque, o que ele fez na Ponte Preta, ele levou do Confiança no Batistão. 4 pro Confiança, 1 pro Brusque. Tombense e Anápolis empataram pelo placar de 1-1. O Maringá empatou com o Ituano pelo placar de 1-1 também. Ainda ontem, o Figueirense bateu o Botafogo da Paraíba pelo placar de 1-0. Vamos estar acompanhando aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, além desse jogo que vamos transmitir, o jogo entre São Bernardo e CSA no 1º de maio. Também acontece às 7h30 da noite nesta segunda-feira. O Bernô pegando a equipe do CSA. Ponte Preta 16 pontos, Caxias 15, Brusque 14, Londrina 13, Maringá 13, Ituano 12, Floresta 12, São Bernardo 11. São os 8 primeiros. Vamos lá, o CSA... Ele tem 10, se ele vencer o São Bernardo, ele vai a 13. O São Bernardo tem 11, se vencer, vai a 14. Então aqui todo mundo fica atrás da Ponte Preta. Aí você pergunta, mas e o Ipiranga, Marcelo? Tem 10. Caso ele vença a Ponte Preta, ele vai a 13. A Ponte tem 16. O Caxias já jogou, ganhou na rodada.
né, de 4-2 o Londrina. Tem 15. Então a Ponte Preta, mesmo perdendo, segue na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Os 4 últimos, Itabaiana 17º, já jogou na rodada. Retrô 18º, também com 7. Confiança 19º com 7. Confiança que meteu 4-1 no Brusque. E o Anápolis é o lanterna do campeonato com 6 pontos ganhos. Portanto, esse é o G4, o Z4, né? Dessa 8ª rodada. Vai terminar assim o Z4. Muito bem, 7 da noite mais 7 minutos. Ô Pedro Lino. Você tem convidado aí, né? Já tá quebrando tudo aqui, hein, Marcelo Corsato? Tá ligado? Alô? Agora sim. Esse tá funcionando, ó. Então vamos fazer o seguinte. Cara, tem dia que de noite é assim mesmo, viu? Não tem dia que é noite. Mas, Marcelo, antes de chamar o nosso convidado, o gramado do estádio Moisés Lucarelli foi reformado, né? Vi umas fotos nas redes sociais. Tá um tapete. Bom gramado pra partida de Ponte Preta e Ipiranga logo mais às 7h30 da noite. E vamos chamar Diogo Silva. Pode chamar Diogo Silva, Bolacha? Nosso convidado de hoje é Diogo Silva, que falou com a imprensa no começo da semana. Na verdade, falou com a imprensa hoje, né? Falou com a imprensa hoje e vai falar agora aqui nos canais Portal Futebol Interior. Vamos conferir. Olha, eu lembro muito bem no dia, né, que gravei aqui com vocês, né? Eu falei que é um campeonato muito difícil, uma Série B disfarçada, com grandes equipes, e que nós tínhamos que começar muito bem, e que não podia se empolgar quando tivesse um bom momento, e também quando tivesse um mau momento já tinha que procurar reverter o mais rápido possível. E graças a Deus assim tá acontecendo, né? Só que parece que tá fácil, mas não é, cara. Se vocês pegar esse grupo, eles têm batido o recorde dos últimos anos da Ponte Preta em questão física, em distância percorrida, em sprint, todos esses detalhes. Então isso está fazendo a diferença no resultado. Então que nós possamos continuar com essa consideração, com esse foco, com essa dedicação, para nós continuarmos vencendo, que é muito importante, porque até agora nós temos uma liderança, mas não estamos nem classificados para a próxima fase, muito menos com o objetivo principal, que é o acesso. Acho que não só a minha, né? Nós temos uma equipe muito experiente, uma equipe bastante jogada, né? Os caras inteligentes. Como você falou, o jogo do Brusque foi um jogo atípico, né? Quando eu saí do jogo, já saí com aquela sensação, cara, toda a história que a gente lê de conquista tem uma página lá, né, difícil de ser lida, e eu falei pra rapaziada que essa seja a nossa página, aquela página que ninguém quer abrir para ler, mas no final que nós possamos conquistar o objetivo. Mas com isso aí, não ser só experiente, mas colocar essa experiência em prática, né? Até mesmo no jogo do Brusque, eu acho que faltou um pouquinho, porque nós estávamos com uma a menos, mesmo que a gente estivesse diante do nosso torcedor em casa, querendo ganhar, querendo empolgação, não poderia ser tão feio como foi. Mas os companheiros estão de parabéns, porque a resposta nós já conseguimos dar já no jogo seguinte, não só no resultado, mas quando começou a partida, já a entrega, o desempenho, a consideração de todo mundo, ali já foi um ponto muito positivo. Queria falar sobre esses fatos assim, dos cartões vermelhos. Vocês vêm conversando para tomar cuidado com isso? Claro, a gente conversa sempre, todos os detalhes. Isso tem um lado positivo, que todo mundo tá querendo ir no limite, ao máximo, se entregar, mas a gente tem que ter o cuidado, porque isso aí pode nos prejudicar, né? Graças a Deus, a última partida agora não prejudicou, assim também como outra lá no Paulistão, mas vamos começar com 11, terminar com 11, que facilita um pouco pra gente. Tá aí o goleiro Diogo Silva, Marcelo, pelas imagens da detentora da transmissão, torcida já chegando no estádio Moisés Lucarelli
comendo aquele pastelzinho e tomando um refrigerante, viu? É isso, daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli e você vai se ligar para Ponte Preta e Ipiranga. Ipiranga e Ponte Preta, sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, esse time da Ponte Preta aí, né, que o Pedro Lino passou o time titular, por exemplo, o Serginho entra como novidade na equipe, né? O Pedro falou aí dos desfalques que a Ponte Preta não tem hoje, né? Por motivo de suspensão, o Léo Oliveira, que foi expulso na última partida, e o Emerson Santos, que tomou o terceiro cartão amarelo. Então, o técnico Alberto Valentim, ele coloca o Serginho, né, no time, e também o Dudu que volta depois de cumprir suspensão automática, porque foi expulso também na penúltima partida da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, jogo contra a equipe do Brusque. O Dudu expulso contra o Brusque e o Léo Oliveira expulso contra o Náutico. Bom, eu gosto do time, acho que o time tá bem escalado, tem o Arthur como lateral esquerdo, tem o Danilo Barcelos também, aí fazendo aquela dobra, ora vai fazer 3 zagueiros, né, como jogou assim no Campeonato Paulista. O zagueiro Wanderson é o principal destaque do time, aliás, tem informações aí de que está sendo monitorado por clubes da Série B, hein? A Ponte, com essa campanha que ela está fazendo de líder do Campeonato Brasileiro da Série C, ela vai chamar a atenção aí de clubes da Série B, então provavelmente vamos ter jogadores que estão sendo monitorados e serão procurados aí por clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E o Wanderson começou muito bem o campeonato, é um cara que está sendo aí procurado. Lembrando que a Ponte Preta, né, essa semana que passou, ela acabou aí negociando, né, ou liberando 2 jogadores que estavam no elenco, né, desde o ano passado, são jogadores que têm o carimbo do rebaixamento para a Série C. O Matheus Silva, que já no jogo contra o Náutico já estava no ônibus do Náutico, enfim, já está treinando lá com a equipe pernambucana já há cerca de 10 dias. E a Ponte também acabou acertando aí a rescisão de contrato do Renato, atacante, que veio para a temporada passada como uma das grandes contratações da Ponte Preta, mas acabou jogando muito pouco, fez até alguns gols, mas esse ano pouco aproveitado. Aliás, o contrato dele é uma história curiosa, essa do Renato, né? Porque o contrato dele se encerrou no final do ano. Ele era um dos jogadores que a Ponte não ia renovar o contrato, né? E aí o Alberto Valentim chega e fala: não, eu quero contar com esse jogador, eu quero contar com o Renato. E aí tudo muda. A Ponte renova o contrato com o Renato. A informação que a gente tem é que nos moldes um pouco diferente do que tinha sido quando ele foi contratado. Quando ele foi contratado, a Ponte disputou ele com outras equipes do futebol brasileiro, né? E aí a Ponte mantém o Renato no elenco, mas ele não entra no Campeonato Paulista, entra muito pouco, e no Campeonato Brasileiro, então, sequer figura no banco de reservas. A Ponte libera, ele vai jogar a Série D pelo Santa Cruz. Então é isso, Ponte Preta aí pronta, com Jean Dias, que decaiu de produção nas últimas partidas, mas é o titular do time. O Gé, que é um cara diferente, aí vem ganhando regularidade e depois da contusão ficou muito tempo fora, tá ganhando sequência no time titular. E eu gosto do Serginho jogando com o Elvis, acho que o time fica com um bom toque, fica o meio campo leve e não perde na marcação, né? Porque a Ponte tem Dudu e tem também o Danilo Barcelos e o Arthur, jogadores que também fazem essa marcação. Lembrando que o Lucas Cândido, ele foi poupado, na informação que a gente tem, no jogo contra o Náutico, nem viajou com a delegação e hoje ele está no banco de reservas. O Lucas Cândido e o Toró também fica no banco de reservas no time da Ponte Preta. São 7 da noite, mais 16 minutos, 7h16, o Ipiranga do técnico Matheus Costa, né, treinou aí algumas equipes já de Série C, Série B, equipes do Paraná, é o treinador da equipe do Ipiranga. O Ipiranga, que é conhecido também como Ipiranga de Erechim, Ipiranga Futebol Clube, clube de futebol de Erechim, no estado do Rio Grande do Sul, que tem a data de fundação no dia 18 de agosto de 1906.
e 24. 18 de agosto, a Ponte 11 de agosto, 7 dias depois da fundação da Ponte Preta. Só que a Ponte é de 1900, eles são de 1924. Muito bem, o Canário Verde, é o Ipiranga que joga lá no Colosso da Lagoa, que tem capacidade para 22 mil torcedores. Muito bem. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela audiência, viu? Tamo junto aqui no Portal Futebol Interior. O Alberto Valentim tá falando, Bolacha, será que a gente consegue? Palavrinha do professor. Com muita vontade, preparado para a entrega que tem que ter no jogo Deus de hoje. Costa. Enfrentar o líder aqui no Moisés, a gente sabe da grandeza e da dificuldade que encontraremos, mas também sabemos da nossa capacidade, fazer um bom jogo, estar preparado para todos os duelos e em algum momento a gente impor o nosso ritmo para buscar nossa vitória, que nos recoloca no G8 e nos aproxima ainda mais dos primeiros colocados. Tá aí o técnico Matheus Costa do Ipiranga, Marcelo. São aqui do Arthur Eugênio, trouxe pra gente, treinou o Santo André. Eu me lembrava que ele havia treinado um time do futebol de São Paulo, mas não sabia qual. Treinou o Santo André. O Matheus Costa, a gente pegou só o finalzinho, infelizmente não deu pra pegar a palavra aí do técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim, que por incrível que pareça, tem muita gente que corneta o trabalho do Alberto Valentim, né? Já há algum tempo, e ele fez um bom Campeonato Paulista e agora tá fazendo uma excelente Série C, o nosso Alberto Valentim. Lembrando que no intervalo de jogo o Carlos Corsato chega para comandar a festa aqui e também o nosso fim de jogo. Você que está aqui no Portal Futebol Interior, obrigado pela audiência. Você que está acompanhando a gente na live, no YouTube, dá um joinha, compartilha a transmissão. Vai ser legal ter você junto com a gente, viu? Passamos de 100 conectados aqui na nossa transmissão. Então deixa eu já mandar abraço aqui para a galera, antes até da ficha técnica do jogo. Deixa eu já mandar abraço pra você que tá junto com a gente, viu? Boa noite, Corsato. O aconteceu na semana. O que aconteceu na semana? Um abraço pra você, viu? Silvio Seiko, boa transmissão. 6-0 tranquilo hoje. Que isso, Silvio? Eu queria ter essa confiança sua, hein? João Batista de Paula, estamos juntos, como sempre, abraço, obrigado, João. Amélia Reste, boa noite, Corsato. Luiz Felipe está machucado. E o Vitor Andrade? E o Toró, está sendo negociado? Não. O Luiz Felipe, eu não tenho informação se ele tá machucado ou não. O Luiz Felipe, que aliás entrou muito bem contra... Tá no banco de reservas, o Luiz Felipe? Não, o Luiz Felipe não está no banco de reservas, Marcelo, mas eles não estão sendo negociados. O Vitor Andrade é a opção do técnico Alberto Valentim. O Toró eu sei que tá no banco, que eu vi. O Toró tá no banco, Então, cara, o Luiz Felipe me causa estranheza. Pode ser que ele esteja assim, com algum problema, viu, Amélia? Porque ele foi muito bem no jogo contra o Náutico e ele é o 12º jogador da Ponte. Se não for o 12º, é o 13º. Porque o Alberto Valentim gosta muito do Luiz Felipe. Então, depois daquela partidaça que ele fez contra o Náutico, não deve estar no banco de reservas por força maior, viu? O Fabinho Pescador do Litoral. Equipe Futebol Interior, boa noite. Gostaria de saber se vocês acham que há necessidade de contratação no time da Ponte. Qual posição vocês acham que seria a necessidade? Fábio de Ubatuba. Ô, Fábio, eu, quando tenho oportunidade, aqui no Portal Futebol Interior, na Hora da Macaca, aliás, Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, quando a Ponte joga na segunda-feira, a gente passa o programa para quarta-feira. Então, nesta quarta-feira, no YouTube Hora da Macaca, tem Hora da Macaca, tá? Então, confira com a gente. É o seguinte, eu acho que a Ponte tem que ir atrás de um zagueiro. A Ponte precisa de um zagueiro mais confiável dos que estão nessa janela aí. Eu acho que do restante o elenco é bom. Não sei se você concorda comigo, Pedro. Um zagueiro, um atacante também cairia bem nesse time aí, viu, Marcelo? Atacante, mais um? Mais um atacante aí, quando já não puder jogar, né? Já tem um atacante no banco. No momento que os dois times entram no gramado do estádio Moisés Lucarelli, Marcelo. E a gente vai trazer a ficha técnica, então rapidinho aqui, o Lucas Eduardo tá com a gente, o Denilson Corsi, aqui só áudio, viu, Lucas? Denilson Corsi, meu pai está assistindo no campo, então boa sorte pro papai lá no campo. Silvio Seiko, futebol é contagiante, o Brusque meter 4 na líder e o Roma na lanterna, vai entender. Não, ele levou de 4 do Confiança que tava na lanterna, verdade. Marco João Carvalho, vamos ganhar, macaca querida, amor da minha vida. Valeu, Marcão. O Osmar Dangá tá aqui, boa noite, amigos. Nicolândia está sendo procurado por vários times da Série A e B. Você tá brincando, né? Valeu, Osmar, obrigado, viu?
Sumiu esse também, hein? Valentim está fazendo um excelente trabalho, mas é fraco o Marco João Carvalho. Aí, ó. O Fábio Almeida, 2-0 pra Ponte. Ótima transmissão pra vocês. Rivail Leite, salve macacada. Rivail, pra quem é de Campinas e conhece o rádio, foi um grande locutor aqui do rádio campineiro dos anos 70, anos 80. Tinha uma loja, né? Lojas Rivail. Perto... Tem ainda? Não, fechou. Fechou? Era na frente da Estação Cultura. Pra quem é de Campinas, do outro lado da Estação Cultura. Lojas Rivail. E patrocinava o programa dele na Rádio Brasil. Lojas Rivail. Bolacha que sabe muito de música sertaneja. Bolacha que trabalha numa rádio que toca pop rock, mas ele gosta mesmo de modão. O Maurício Foster, mande abraço pro pessoal da Casa da Mão. Rivail Leite diz que a Ponte vai vencer o jogo por 3-0. De onde é o Ipiranga? De Erechinho, DL Santos, 1979. Isso, do Rio Grande do Sul. Cadê a torcida? Vão chegar, Silvio Seico. É o seguinte, rapaz, eu espero que sim. A torcida da Ponte Preta costuma chegar bem em cima da hora. As equipes já no gramado, a Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Então para de falar, Marcelo, e chama a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o Ipiranga às 19h30 no estádio Moisés Lucarelli. Vai a campo com 12, Diogo Silva no gol. Na lateral direita, 2, Maguinho. Na zaga, 34, Wanderson e 6, Sérgio Rafael. Na lateral esquerda, 15, Arthur. No meio, 21, Dudu. 14, Danilo Barcelos. 37, Serginho. E 10, Elvis. Na frente, 7, Jean Dias e 9, Gé. O repeteco da Macaca, Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Sérgio Rafael, Arthur, Dudu, Danilo Barcelos, Serginho, Elvis, Jean Dias e Gé. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer mudanças no decorrer da partida, no banco de reservas da Macaca tem 30, Matheus Kaiser, 5, Rodrigo Souza, 8, Miguel, 17, Toró, 20, João Gabriel, 25, Lucas Cândido, 26, Vicente Concha, 28, Pacheco, 29, Everton Brito, 35, Diego Tavares, 77, Bruno Lopes e 99, Gustavo 25. Líder do Campeonato Brasileiro da Série C, 16 pontos, a Macaca em 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou 9, sofreu 6, saldo positivo de 3. Absurdo, 76% de aproveitamento. Próximo jogo da Macaca, 9ª rodada, sábado, 14 de junho. Vai ter um hiato aí, né? Vai ter um tempo aí de parada na Série C. Então, 9ª rodada, sábado, dia 14 de junho, 5 da tarde, aqui mesmo em Campinas, no Majestoso. A Macaca pega o ABC. Futebol Interior. O Ipiranga também está pronto, definido e escalado para enfrentar a Macaca, que vai a campo com 40, Zé Carlos no gol. Na lateral direita, Rian com a 22, na zaga 3, William Gomes e 36, Igor Moraes. Na lateral esquerda, 19, Kaique. No meio, 5, Charles, 25, Gabriel Terra, 16, Lucas Ramos e na frente, 9, Cristiano, 7, Roger e 11, Felipe Marques. O repeteco do Ipiranga, Zé Carlos, Rian, William Gomes, Igor Moraes, Kaique, Charles, Gabriel Terra, Lucas Ramos, Cristiano, Roger e Felipe Marques. Caso o técnico Matheus Costa queira fazer mudanças no decorrer da partida, no banco do Ipiranga tem 34, Arthur, 2, Marinho, 32, Fabão, 77, Pedrinho, 8, Clayton, 23, Marlone, aquele que jogou no Corinthians, 20, Maxwell, 99, Danielzinho e 18, Tommy. Esse, o time do Ipiranga, 9º colocado no campeonato, 10 pontos, 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, marcou 6, sofreu 10, hein? Tem um saldo negativo de 4, 47% de aproveitamento. O Ipiranga, o Canarinho, vai jogar no dia 15 de junho, 9ª rodada, lá no Colosso da Lagoa, 7 da noite contra o Confiança. Arbitragem. A arbitragem da partida fica por conta de Rodrigo da Fonseca Silva, do Mato Grosso.
Assistente número 1, Fernanda Kruger, também do Mato Grosso. Assistente número 2, Gislan Antônio Garcia da Silva, também do Mato Grosso. E o quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza, de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe do portal Futebol Interior. Muito bom ter a sua companhia com a gente nesta noite de segunda-feira. Capitão da Ponte Preta é o Elvis, capitão da equipe do Ipiranga, o experiente Zé Carlos, esse sim com passagens por equipes do futebol de Santa Catarina e também aqui pelo futebol paulista, atuou também muito tempo pela equipe do Santo André. Ponte Preta, portanto, escalada definida, o time do Ipiranga. Ô Pedro, podemos dizer que a Macaca, a última vez que eu falei isso, deu ruim, hein? Deu ruim. A Ponte perdeu de 4-1 em casa pro Brusque, mas a Ponte é favorita pro jogo. Ou eu tô errado? Ponte favorita pro jogo, Marcelo, jogando em casa, na liderança. Time titular da Macaca do técnico Alberto Valentim. Só que é aquela, né? Na última partida a Ponte também era favorita e acabou sendo derrotada. Na penúltima partida, né? A última partida em casa, a Ponte Preta era favorita e acabou perdendo de goleada para o Brusque. Marcelo, chegou uma mensagem aqui de um fã do programa Hora da Macaca, viu? Boa! Ó, Hora da Macaca é depois da cobertura do jogo. Quero chegar em casa e ficar informado. Avisa seu chefe aí. Eu falei assim, é amanhã. Não, aí ele falou assim, é quarta. Quarta-feira. Ele, quero dormir ouvindo as vozes gêmeas mais lindas de Campinas. Você tá brincando. Isso aí sério, tá aqui no meu WhatsApp, pô. Tá aqui, pô. Isso aí é zoeira dele. Mas obrigado você que tá junto com a gente, viu? Obrigado você que tá acompanhando a nossa transmissão, você que tá sempre junto com a gente. Cara, eu tô achando que não vai dar 7 mil pessoas no campo hoje não, hein? Pelo menos na geral ali. No máximo 5,500, viu, Marcelo? Eu tô achando que tem menos gente até do que o jogo contra o Brusque. E o gramado tá bonito, hein? O gramado tá bonito. Ponte Preta que tem iluminação recente estreada aí, né? Tá bem legal o estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta toda de branco. O time do Ipiranga com a sua camisa amarela, né? Camisa amarela, calção, meias nas cores verde. Ponte Preta, nesse primeiro tempo, vai defender o gol de entrada no estádio Moisés Lucarelli e, consequentemente, ataca pro gol de fundo, o gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli. Boa sorte, Ponte Preta. Boa sorte no campeonato para você, Ipiranga. Mas hoje, é claro, torcida nossa aqui de Campinas, pelo menos o torcedor ponte pretano, é para que a Ponte Preta vence. É claro que não é a maioria em Campinas, né? De pensamento assim, porque o torcedor do Guarani pensa diferente, torce pro adversário da Ponte Preta, e isso acontece quando o Guarani joga e a Ponte não. O torcedor da Ponte seca o adversário. Vai começar o jogo, apita o árbitro. Bola rolando. No Majestoso tem emoção na ponta da chuteira. Na ponta da chuteira. É isso. Hoje era Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do portal Futebol Interior comigo, Pedro Lino, também Eduardo Rodrigues, o Bolacha na mesa de som. Daqui a pouco chega o Carlos Corsato. Posse de bola pro time da Ponte Preta, zaga central, bola com o Wanderson. Soltou pro Elvis de primeira, pediu falta, o árbitro não deu. A bola caiu no peito do Wanderson aqui no campo de defesa. Cai para Serginho, domina. Ele que volta, o time titular da Ponte Preta soltou pela esquerda para Danilo Barcelos. Metade do gramado, pensa, toca a bola para Arthur. Arthur devolveu, tocou a bola para Serginho, ela volta com o Dudu. Dudu soltou na frente, era pro Gé, pediu falta. O árbitro não deu, gosta de deixar o jogo seguir. O árbitro da partida, bola voltou, sobrou no campo de defesa pro time da Ponte Preta, bola com o Serginho, para Sérgio Rafael, como o Carlos gosta de dizer, vice-campeão carioca 2024 pelo Nova Iguaçu, e ele que também foi campeão lá, jogando no exterior, agora não vou lembrar o país, mas tem esse título também no currículo. A bola voltou, sobrou pra ele, tentou sair jogando, chega a equipe do Ipiranga, a bola volta, sobra com o Serginho, pau nele! Pegaram o Serginho, hein? O Serginho começou elétrico o jogo. O jogo tá parado, falta campo de defesa pra Macaca, Pedro. Falta campo de defesa pra Macaca, Marcelo. 1 minuto do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. E o árbitro Rodrigo da Fonseca Silva conversando com os jogadores de Ponte Preta e Ipiranga
pelo jeito não terá nenhum cartão amarelo, viu? É isso, foi uma entrada um pouco mais forte, né? Mas ele entendeu que não foi para cartão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Marcelo. Eu? Tem um amigo meu que mandou mensagem no chat aí, depois você lê as outras mensagens. Leio. O Rodrigo Vieira, o Rod, manda um salve diretamente de um cruzeiro na Grécia. Ele está na Grécia, no cruzeiro, ouvindo o Portal Futebol Interior do jogo da Macaca, o Marcelo. Boa. E agora tá parado o jogo aqui no campo de defesa da Ponte Preta. Tem um impedimento ali do Cristiano, atacante da equipe do Ipiranga. O jogo tá parado, é posse de bola, é pro time da Ponte Preta aqui no campo de defesa. Muito bom ter você com a gente por aqui na sua casa, no carro, no trabalho. Vamos juntos. Conosco também a Rádio X Alphaville. Rádio X Alphaville sempre conosco. E agora a Ponte saiu jogando errado, hein? Não conseguiu pegar a bola aqui o Jean Dias. Pede desculpa ali pros companheiros. O torcedor continua chegando. Deu uma melhoradinha ali no público. Deu uma melhoradinha na geral. É o horário, né, Marcelo? 7h30 da noite, bastante gente sai do trabalho. O trânsito de Campinas também tá cada vez maior. A galera vai chegando no estádio Moisés Lucarelli, o Ipiranga tá no ataque. E o estádio da Ponte Preta fica bem próximo ali ao centro, né? Então é complicado chegar realmente. E eu, por exemplo, moro em Sumaré. Hoje, para chegar aqui no Portal Futebol Interior, eu tive um trabalho danado. E às vezes você quer mudar o caminho, piora, sabe? Então, dependendo da hora, se não adianta até eu sair meia hora antes, você vai chegar atrasado. Porque o trânsito realmente é infernal e só piora. É posse de bola no campo de ataque pra Ponte, bola errada. O Gé não conseguiu dominar, a bola se perde e vai embora. É posse de bola, é pro time do Ipiranga aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha o Ipiranga, Felipe Marques, lado esquerdo, tentou fazer a batida pra cima na marcação, bateu no Maguinho, foi embora. Tá dando escanteio, a arbitragem, o Maguinho reclama, mas eu achei que foi escanteio. Esse Felipe Marques, geralmente quando ele joga com a Ponte Preta, ele faz fumaça, viu, Pedro? É isso mesmo, Marcelo, o Felipe Marques, camisa número 11 do Ipiranga, pra cima do Maguinho. A bola saiu, o Maguinho reclamou que a bola resvalou no Felipe Marques. É escanteio pro Ipiranga, 4 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. O Ipiranga tem escanteio, chance perigosa, Marcelo. Perna direita, lado esquerdo, cruzamento na boca do gol, no meio do caminho, a bola bate na zaga da Ponte, Cristiano pegou, jogou de novo, dentro da grande área, Gabriel, solta a bola pelo lado esquerdo, vem cruzamento do Lucas Ramos na boca do gol, afasta a zaga da Ponte Preta, tira, um jogador atrapalhou o outro, do Ipiranga, melhor pra Ponte, será que dá contragolpe? Velocidade, bola com o Jean Dias, fez o break, parou, retrocede, toca a bola pra Dudu, que organiza tudo, solta a bola aqui no campo intermediário, campo de defesa, a bola com os zagueiros, Wanderson pra Sérgio Rafael, deu pra Serginho pela meia esquerda, campo de defesa, vai romper a divisória do gramado, rompeu, soltou essa bola pelo lado esquerdo, vai trabalhando por ali com o Danilo Barcelos, o Arthur se meteu lá na ponta, a bola volta com o Dudu que joga com uma segunda pele branca na sua mão esquerda, é característica do jogador Dudu, hoje menos volúpia, como diz o Carlos, menos volúpia, posse de bola pro time da Ponte, bola enfiada na ponta direita, vai pra fora, aí derrubaram até a placa de publicidade lá. O Maguinho tava na jogada, jogador do Ipiranga, a bola se perde e vai embora. É tiro de meta pro Ipiranga de Erechim fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 7 da noite, mais 35 minutos, quarta-feira no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca, você não pode perder, hein? 9 da noite, tá? Quando o programa não vai ao ar às segundas-feiras, por um motivo ou outro, hoje porque a Ponte tá jogando, estamos aqui na transmissão, né? O programa vai ao ar sempre às quartas-feiras, tá bom? O programa vai ao ar sempre às quartas-feiras, beleza?
o apresentador do programa tá querendo mudar o dia do programa, mas eu não vou deixar. Posse de bola pro time do Ipiranga aqui no campo de defesa, bola com o Zé Carlos, já alongou o passe lá na frente, bola pra Roger, ele pensa de cabeça, solta a bola no meio, deu o bote, ganhou o Dudu pro time da Ponte Preta, soltou essa bola, pro Gé, deu pro Elvis, tentou de primeira pro Arthur, chega a zaga, tira a bola, volta, sobre, cai com o Lucas, o Elvis briga, aí no meio do caminho, chega por ali o Gabriel, sai jogando pro time do Ipiranga, perdeu, recupera a posse de bola, o time da Ponte, vai o Gé bater pro gol, bate na zaga, volta, sobra, lado esquerdo, vem cruzamento, de lateral pra lateral, o Maguinho jogou na boca do gol pro Dudu, ela passa, vai embora, jogada legal da Ponte Preta, chegou, só que na hora do cruzamento tentou pegar de primeira, né, o Maguinho, e aí não conseguiu pegar do jeito que ele queria, a bola foi pra linha de fundo, Pedro. A bola foi pra linha de fundo, Marcelo, fácil pro goleiro do Ipiranga, o Zé Carlos, tiro de meta, 7 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Tem bastante mensagem no YouTube, viu, Marcelo? Eu vou ler já, viu? Vou ler já, que agora que eu consegui escalar o time do Ipiranga. E é o seguinte, cara, a minha letra... até 5 minutos só eu e Deus pra entender. Depois de 5 minutos só Deus, cara. Eu escrevi o nome do número 25 aqui. Quem disse que eu entendi o nome dele, cara? 25 é o Gabriel Terra. Não, eu tive que pegar de novo aqui. Meu Deus, que fase, cara. Vou falar pra você, cara, que fase, velho. 7 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Agora sim, eu vou lá pro YouTube. Valeu, você que tá junto com a gente. Lembrando que o Superchat tá liberado, tá? E tem também pra você votar na nossa enquete. 350 votos, hein? Que legal, 93% entendendo que a Ponte Preta vence o jogo. Valeu, todo mundo que tá acompanhando a gente. Você que tá conosco, quase 200 ao mesmo tempo, quase 200 simultâneos. É isso, produção. Ih, agora o jogo tá parado, hein? Pegaram o Dudu ali, é falta pra Ponte Preta, Pedro. Falta pra Ponte Preta, Marcelo. O Elvis já tá na bola pra cobrar, só que o Dudu tá caído, reclamando com o árbitro Rodrigo. 8 minutos, 0-0, Marcelo. Jogo tranquilo por enquanto, né? O Dudu tá... Não sei se o Dudu valorizou a falta, se... Deu uma Neymarzada. Então, tá lá Elvis e Serginho na bola, Marcelo. Elvis e Maguinho na bola. Jogada ensaiada. O Maguinho levantou o braço esquerdo, mas já saiu da bola. É o Elvis que vai pra bola. Tem ninguém na barreira, na intermediária pelo lado direito, bola pro Maguinho. Aí todo mundo que tava na grande área vai ter que voltar. Bola pro Serginho, não. Bola de novo pra dentro da grande área. Afasta a zaga da equipe do Ipiranga com o Kaique. Abaixou a cabeça pra tirar a bola, voltou, sobrou Cristiano, dando uma força aqui na marcação centroavante. Ele despacha essa bola lá pro campo de ataque, pra correria ali do número 7, que é o Roger. Correu com ele, chega por ali também o Danilo Barcelos. Recua pro goleiro da Ponte Preta, o Diogo Silva, que falou com a gente antes do começo do jogo, em entrevista coletiva com a imprensa, ele que tá todo de vermelho, parecendo um tomate. O Severino Francisco, boa noite, meus amigos, vamos que vamos. O Osmar Dangar, pra que mais atacante se temos o Gustavo 25, que sequer entra em campo? Ô Osmar Dangar, eu tô com você, mas o Pedro Lino fala que é mais um atacante. Ele gosta de atacante, se bem que eu sou mais o treinador que gosta de atacante do que o treinador que gosta de volante e de zagueiro, né? Mas acho que pra atacante, só se a Ponte perder um desses que tá no elenco, né? Perdeu o Renato, mas o Renato não tava sendo utilizado. Posse de bola pra Ponte Preta, vem Wanderson. Esse sim, tá sendo monitorado por clubes da Série B. Soltou a bola na frente, pro Maguinho, sai da ponta, vem pro meio, explode contra a marcação dele ali, o Charles. A bola volta, repica no Maguinho, sobra pro goleiro Zé Carlos, experientíssimo. Goleiro da equipe do Ipiranga fica com ela. O M. Vinícius Brito tá junto com a gente, transmissão, meu querido. O Ger Produção, boa transmissão, Corsato. Hudson Batagini, e aí, meu querido, como é que você tá? Bora, macaca querida, tá faltando só a torcida. Será que chega? Tá chegando, Hudson. Vivi Vicente, boa noite a todos. Cheguei, Brasil. O Vinícius Brito, Vinícius do Guarujá. Mora mal você, hein, Vinícius? Um abraço pra rapaziada do Guarujá. Guarujá, Santos ali, região muito boa, viu, Marcelo? Delícia, Guarujá é uma delícia, cara. Ricardo Monteiro, boa transmissão, Corsato. Já fará 2 gols. Tá animado o Ricardo Monteiro. Ponte Preta dá o bote, Dudu na bola, ganhou, tocou pro Gé, pro Elvis. Campo de ataque na frente pro Dudu, no meio do caminho, chega por ali o William Gomes. Mete o pé na bola, tira dali. A bola sobra no campo de ataque, bate por último o Arthur. Aí tava lá com ele o atacante da equipe do Ipiranga, me parece o Roger. Aí a bola se perdeu, foi embora, lateral, posse de bola lá do direito, campo de ataque. Mas
algumas jardas à frente da linha divisória do gramado pelo lado direito. Enxuga a bola o Rian. 10 minutos passados, toque eletrônico do Bolacha na mesa de som aqui no Portal Futebol Interior. Segue 0-0, ninguém é de ninguém, comecinho de jogo. É posse de bola pro time do Ipiranga, perdeu a Ponte Preta, recupera a posse de bola, vem com o Maguinho. Dá ali o corpo pro jogador do Ipiranga, que ficou sentindo, meu Deus, cara. O jogador do Ipiranga caiu fora do gramado, né? Ficou com a mão no rosto ali. É o número 19. O número 19 é o Kaique. Eu quando tem essas jogadas aí, rapaz, eu fico com medo, porque o time da Ponte Preta tem hora que eles abusam da vontade e acabam sendo expulsos. E agora tem uma falta pra cima do Dudu. O Dudu, por enquanto, não fez nenhuma, só tomou. Falta, posse de bola pro time da Ponte Preta no campo de defesa. Já tá no campo de ataque, bola com o Danilo Barcelos. Passou, deu pro Arthur. Arthur para, pensa, solta essa bola um pouco mais atrás, é pro Elvis, o nosso capitão. É o capitão da Ponte, bateu contra a marcação do Roger, a bola se perde e vai embora, campo de defesa. Lateral, lado esquerdo pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 12 minutos, é primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série C, 8ª rodada. Majestoso, te contei não, se liga, Ponte Preta, Ipiranga, Ponte Preta, 0-0, vai Pedro. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Marcelo, a Chapecoense vai vencendo o Amazonas por 2-0. Pelo Campeonato da Série C, a bola rola para São Bernardo e CSA 0-0. E às 8 horas da noite, a bola rola para o Campeonato Brasileiro da Série D, Marcílio Dias e São Luís. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Olha a Ponte, campo de ataque, bola para dentro da grande área, afasta a zaga, tira, caiu no peito do Maguinho, perna esquerda, bateu pro gol, para fora do gol. Primeira boa chance da Ponte no jogo, Pedro Lino. Bela chance do Maguinho, Marcelo, ele recebeu a bola na grande área, só que ele chutou torto pra fora, tiro de meta pro Zé Carlos. 13 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli e vai Ipiranga no ataque. Ipiranga vem pro campo de ataque, tem mais mensagens no YouTube, daqui a pouco a gente fala. Bola com o Kaique, pensa, solta a bola um pouco mais atrás, é pro Gabriel Terra. Gabriel Terra devolveu, soltou essa bola pro próprio Kaique, pro Gabriel, solta a bola aqui no campo de defesa para William Gomes. O quarto zagueiro joga a bola no meio ali pro Igor Moraes pro William Gomes. Vai dominando, vai tramando, vai transando a bola, o time do Ipiranga, bola enfiada no comando, na frente chega Sérgio Rafael, mete um bico na bola. Com a perna esquerda, tira dali, ela cai aqui no campo intermediário de defesa. O Igor Moraes mete a cabeça na bola, ela se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. YouTube, Futebol Interior, obrigado você que tá junto com a gente. Se não tá inscrito, se inscreva no nosso canal. Olha o time do Ipiranga, campo de ataque, bola metida na frente, bate na zaga da Ponte Preta, cai aqui do lado esquerdo, lado direito defensivo da Ponte. O Felipe Marques pede calma, é posse de bola, lateral pro time do Ipiranga aqui no campo ofensivo. 14 minutos passados deste primeiro tempo. E o homem chegou, hein? Segue 0-0, daqui a pouco o Carlos estará aqui na nossa transmissão. O Rodrigo Vieira, mande um salve, Pedro Lino. Já falou desse recado, né, o Pedro? Já sim, Marcelo. Valeu. O Sidney, Ponte, amor da minha vida. O Abimael Costa deixando o like 39, é isso, tá em Campinas, acompanhando a gente. Você que deixou o like também faça o mesmo. Registra aí o seu like. Legal essa iniciativa. Gidalti. Nós aqui de novo em Caçapava. Neucilo Cato, sempre juntos, Ponte. Matheus Yuri. Será que sai 1,5? Sai, Matheus Yuri. E eu espero que seja pro lado preto e branco. Igor Souza. 0,5 no primeiro tempo. Esse negócio aí eu não entendo muito bem, não. E olha que eu até de vez em quando já fiz algumas fezinhas, né? Mas eu não entendo muito bem, não, disso aqui. 0,5, 1,5. Negócio meio doido, né? Porque não tem 1,5 gol no jogo. Não tem meio gol no jogo. É posse de bola pro time do Ipiranga. Cristiano daí bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Passou, foi embora. Não teve desvio, não. Então é tiro de meta. O Cristiano falou, você feliz. Bateu pro gol, ela foi embora, hein, Pedro? Cristiano arriscou de fora da área, Marcelo. O Diogo Silva só olhou. A bola foi pra fora. É tiro de meta. E esse do 1,5 gol, Marcelo,
no mundo das apostas, sai um gol, beleza. Sai um gol, passa de 1,5, então são 2. Porque se você coloca 2,5, aí tem que sair 3 gols. É meio complicado, mas você vai entendendo aos poucos. Receta o narrador que eu não tô entendendo nada, mas tudo bem, seguimos. O Igor Souza falou que é meio gol. Então, 0,5. Então, sai um gol, aí ele ganha aposta. Mas claro que vai sair, pelo menos, se você vai apostar 0,5. Então, mas tem 0,5 no primeiro tempo. Se você joga 0,5, tem que sair um gol no primeiro tempo. Entendi. Tem no jogo inteiro e tem no primeiro tempo. Sai um gol. No primeiro tempo você jogou 0,5, você ganha a aposta que você fez em qualquer casa de aposta. Vamos ver esse lance, a Ponte Preta tá no campo de ataque, bola com o Jean Dias, pensa, toca a bola pra Elvis, dominou, meia esquerda, ameaçou tocar, tocou na frente pro Arthur, a zaga afastou, sobrou pro Gé, bateu pro gol, voltou na zaga, pro Jean Dias, bateu pro gol, bate na zaga, ih rapaz, deu ruim, hein? Deu ruim pra Ponte, contra-golpe, bola pelo lado direito, chega por ali o jogador da equipe do Ipiranga, o Roger fez a falta. Rapaz, eram 3 contra 2. E aí a recuperação do Danilo Barcelos, a falta do Roger em cima do Danilo Barcelos, o jogo tá parado. Ô Marcelo, chegou a melhor explicação aqui, direto da Grécia, direto do Cruzeiro na Grécia, o Rod falou aqui, é uma maneira de não confundir com um gol cheio. Se você aposta que vai sair mais de um gol e só sai um, confunde. Por isso as casas de apostas põem 1,5. Ah, boa, meu querido. Boa, quando você voltar do Cruzeiro e vier pra Campinas aqui, garanto que eu pago uma paçoquinha daquela quadrada pra você. Posse de bola pro time da Ponte, bola com o Gé, dominou, parou, pensou, tocou essa bola, solta pra o Serginho, pediu falta, era o Roger que tava lá, o árbitro não deu, a bola voltou pra Danilo, vai bater daí Danilo, lado esquerdo, solta a bola, ponta pro Elvis, da ponta pro meio, pro Serginho, dominou, Cristiano encurta a marcação, vem Sérgio Rafael, dá uma força no campo de ataque, bola com o Dudu, meia direita pro Elvis, jogou, campo de ataque pro Jean Dias, vai bater pro gol, trava a zaga! Trava a zaga e me parece que era posição legal. Não. Impedimento, Marcelo. A auxiliar, a Fernanda Kruger, do Mato Grosso, levantou a bandeira, ô Pedro Lino. Levantou a bandeira, bela chance do Jean Dias, só que ele estava à frente e essa banheira não pode, viu, Marcelo? Essa banheira não pode. Entendi. Ô Pedro, você viaja na maionese, né, cara? Não, Marcelo, segue o jogo. Entendi. Você ligado aqui no Portal Futebol Interior, vamos que vamos. Valeu, você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, Futebol Interior e YouTube Futebol Interior. Vamos chamar um teaser, canais Futebol Interior aqui? Nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E agora tem o jogador do... Você também vai desenterrar coisa do Arco da Velha, pô. Tem um jogador do Ipiranga caído, o Cristiano, e foi o Dudu. Cara, o Dudu, velho. O Dudu, ele parece um caminhão desgovernado, sem freio. E olha que o tal de Cristiano é forte. Ele conseguiu nocautear o Cristiano lá, mas não foi nada, não. Achei que foi lance do jogo. Mas o Dudu tem hora que ele dá uma passadinha do tom, hein, ô Pedro Lino? O Dudu tem que tomar cuidado pra não ser expulso de novo, Marcelo, mas tudo certo. Segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli no momento que o CSA abre o placar no 1º de maio, viu, Marcelo? Ah, é? CSA 1, São Bernardo 0, Thiago Marques, aos 18 minutos do primeiro tempo, fez o gol. Thiago Marques, centroavante, que se eu não tô enganado, na maioria das vezes me engano, já jogou pela Ponte Preta, já passou pela Ponte Preta. Se eu não tô enganado, ele veio da Ferroviária pra Ponte Preta, mas não ficou muito tempo, não. O Igor Souza tá aqui, o Roberto Zapiens. Boa noite, Marcelo e Pedro Lino. Vamos, Macaca. RG 1900, vamos que vamos, Ponte Preta. Valeu, todo mundo que tá pendurado aqui na nossa live. Olha a Ponte Preta, campo de ataque. Torcedor da Ponte Preta é aquilo, rapaz. A gente tá chegando ainda 20 minutos do primeiro tempo e a gente vê movimentação no portão de entrada. Ali nas arquibancadas tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Já tô achando que estamos mais ou menos igual contra o Brusque. De torcedor, bola enfiada no comando pro time da Ponte Preta pra Jean Dias. Vamos ver se o Jean volta a jogar o que ele jogava no Campeonato Paulista. Mas essa bola agora... Ih, rapaz.
Ih, rapaz, deu ruim de novo. Felipe Marques ganhou de Dudu. Sai da ponta, vem pro meio, trabalha. Essa bola pro time é do Ipiranga. Solta a bola pelo lado direito. Quem vem por ali é o Rian. Vai bater pro gol, tocou pro Cristiano de cabeça. Ela passa, vai embora. De longe, quase que da intermediária, pelo lado direito, ele levantou na boca do gol, Cristiano no segundo pau, chegava ali pertinho da marca do pênalti, golpeou de cabeça, ela passou, foi embora. Tiro de meta pro time da Ponte Preta fazer a batida. Pedro Lino. Tiro de meta, Marcelo, o Cristiano só olhou a bola indo pra fora, né? Pro goleiro Diogo Silva, segue 0-0 e é o Ipiranga no ataque de novo, Marcelo, é falta agora. Ele deu falta pro Ipiranga. O Dudu caiu, segurou a bola. A Ponte foi sair jogando, né, com a bola aqui. E todo o time do Ipiranga tava no campo de ataque. E ele vai tomar cartão. Amarelo. Ai, ai. Vai, Pedro Lino. Cartão amarelo para o Dudu. Está amarelado, Marcelo. E ele... Não, ele não está pendurado. Então o Dudu segue no jogo da semana que vem. Não sei não, há controvérsias, hein? Porque eu acho que ele tava pendurado no jogo que ele foi expulso. E aí ele toma o cartão vermelho. Não, aqui os pendurados da Ponte: Simon, Arthur, Danilo Barcelos, Wanderson e Diogo Silva. Suspensos Léo Oliveira e Emerson Santos. E no lado do Ipiranga, os pendurados são Igor Moraes, Cristiano e João Paulo. Muito bem. Todo mundo ali na marca da risca da grande área. Falta pro time do Ipiranga. Vai o Terra pra bola. Chuveirou na boca do gol. Dudu meteu a cabeça na bola, tirou. Ela caiu aqui do lado direito. Campo de defesa, bico direito da grande área. É pro Jean Dias. Fez a finta. A bola bate no Felipe Marques. Volta com o Gabriel Terra. Soltou pro lado esquerdo. É pro Roger. Perna canhota. Cruzou por baixo. Aí o Cristiano ganhou. Tocou essa bola pra quem vem de trás. É o Rian. Bateu pro gol. Ela bate na zaga. Vai embora. Foi o Rian, não, foi o Lucas Ramos, número 16, queimou pro gol, ela foi embora, bate no Serginho, vai embora, escanteio pro Ipiranga, que pressiona a Macaca, que era o primeiro gol do jogo, Pedro. Mais uma bela chegada do Ipiranga, Marcelo. Lucas Ramos tirou o zagueiro da Ponte, chutou, a bola desviou no Sérgio Rafael, foi pra fora. Escanteio pro Ipiranga, 23 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. O Ângelo fala, cheguei agora, nossa Ponte tá melhor. Pior que não, cara. Pior que não. O time do Ipiranga é melhor no jogo do que a Ponte Preta. Gabriel 25... Terra e Rian. E Rian, os dois. 25 e 22. Gabriel Terra bate com a perna esquerda. O Rian bate com a perna direita. Vamos que vamos, Gabriel Terra passou da bola, é o Rian, vai pra bola, perna direita, chuveirou, na boca do gol, bate ali no jogador que tava na risca ali de marcação do escanteio, era o Jean Dias, eu não sei se ele tava na risca não, um pouquinho à frente, mas é outro escanteio, mais um no jogo, o Igor Moraes, zagueirão, tá lá dentro da grande área. Lembra aquele centroavante do Vitória, aquele zagueiro que jogou na Ponte também, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dos dois. Bola pra dentro da grande área, toca de cabeça, ela passa, vai embora. Vai embora com muito perigo, Pedro Lino. Cruzamento do Ipiranga, Marcelo, a bola desviou no atacante do Ipiranga. O Diogo Silva só olhou, foi pra fora, é tiro de meta. 24 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E quem cabeceou essa bola, Marcelo, foi o camisa número 5, Charles. Isso, eu falei do número 36, o Igor Moraes, ele lembra o Léo Gamalho, né? O Léo Gamalho que tá, se eu não tô enganado, no Mirassol, né? Mas passou pelo Vitória. Olha a Ponte, campo de ataque, boa jogada, Dudu, passe errado, Dudu pro Gé, a bola voltou, o Serginho deixa ela passar, toca pro Elvis, fez a finta, passou o primeiro, toca a bola pro Gé, experimenta Gé, bateu pro gol, espalma o goleiro, pegou fora, hein? Ele pegou em 2 tempos, mas pegou fora o Zé Carlos. É escanteio. A bola se perde, vai embora. Escanteio pra Ponte Preta. O Gé deu trabalho pro Zé Carlos. Escanteio pra Macaca, Pedro. O Gé de fora da área chutou. O Zé Carlos espalmou, né? Foi tentar pegar, só que a bola já estava fora. É escanteio pra Ponte Preta, Elvis na bola, 25 do primeiro tempo, segue 0-0. Torcida sobe o som no estádio Moisés Lucarelli, sente o bom momento, Elvis vai pra bola, na bola parada, ele é muito bom, escanteio pelo lado esquerdo, pé trocado, perigo dobrado, mas jogou curto, bola pro Serginho, vai jogar pra dentro da grande área, Cristiano ajudando na marcação, mete a cabeça na bola, tira dali, ela cai com o Felipe Marques, solta essa bola aqui pelo lado direito, vem trabalhando o time do Ipiranga, recua a bola. Jean Dias na recomposição, solta a bola um pouco mais atrás, é pro Diogo Silva, que fica
Fica com ela, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. A Ponte Preta teve uma boa chance aí, mas o Ipiranga pra mim é melhor no jogo, viu, Pedro Lino? Ipiranga melhor no jogo, Marcelo, teve as melhores chances, a Ponte Preta chegou com perigo no chute do Gé. E primeiro tempo tranquilo, né, os duas equipes se respeitando, não tendo aquela chance, fala só, poderia ter aberto o placar. E a Ponte Preta tá indo a 17 pontos, Marcelo, na primeira colocação. O Ipiranga tá caindo pra 10º com 11 pontos ganhos. É isso. Ponte Preta 17 pontos com esse empate aí, 2 pontos acima do segundo colocado. Mas aqui vem Ipiranga, campo de ataque, bola enfiada na frente pro Felipe Marques, no meio do caminho, chega por ali o Wanderson. Mete o pé na bola, tira dali, manda a bola pra lateral, posse de bola pro time do Ipiranga. Eu falava de jogador que passou pela Ponte, que é parecido com o Léo Gamalho, é o zagueiro Renan Fonseca, né? Léo Gamalho, Renan Fonseca, agora tem mais um parecido com eles, o William Gomes. Olha o Ipiranga, a bola pro Cristiano, tá impedido, mas ele perdeu. Subiu ali a bandeira do Gislan Antônio. Meu Deus. Mas ele perdeu. Eu, claro, vou querer ver o lance de novo, né? Mas ele tava à frente ali, mas só que ele perdeu. Ele mandou a bola pra fora, Pedro. Ele perdeu um gol na cara do Diogo Silva, Marcelo. Já estava impedido. Só que mesmo impedimento, um gol desse não perde. A bola desviou no Diogo Silva também, né? Tá explicado, por isso foi pra fora. Só que a Fernanda Kruger deu impedimento, na verdade é o segundo árbitro, né? O Gislan Antônio deu impedimento e a Macaca no ataque. O lance que a TV reprisou realmente não dá pra ter um bom ângulo ali, mas o Bandeira tava em cima do lance e marcou o impedimento do atacante da equipe do Ipiranga. Já vou pro YouTube, enquanto isso vamos girar pra você, torcedor. Tá na hora de saber o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Para Rádio X Alphaville, Portal Futebol Interior, placar ao vivo Futebol Interior, passados 27 minutos e 40. 27 e 40 é primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 8ª rodada, majestoso. Placar tá assim, confere aí, ninguém é de ninguém. Ponte, Ipiranga, 0-0, Pedro. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Marcelo, no intervalo, a Chapecoense vai vencendo o Amazonas por 2-0. Mais tarde, às 9 horas da noite, tem Paysandu e Criciúma na Curuzu. E na Série C, o Thiago Marques amplia, CSA 2, São Bernardo 0, jogando no 1º de maio em São Bernardo do Campo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É Felipe Marques, é Gustavo Marques, é Thiago Marques, é muito Marques pra nossa cabeça. Será que é parente também, Marcelo? É muito Marques pra nossa cabeça. É posse de bola pro time da Ponte Preta, campo de ataque, bola com Elvis, trabalhou, soltou essa bola pra Dudu, Dudu domina, deixa pra Elvis sai da ponta, vem pro meio, toca pra Jean, sai da meia e direita, vai pra meia esquerda, toca pro Danilo Barcelos, cruzou na boca do gol, bate no Roger, bateu ali no costado do Roger, foi embora, lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo. Marcelo, favorece o time da Ponte, vai Pedro Lino. Um abraço pro Oscar Silva, direto de Rio Preto. Ele mandou aqui: tô curtindo a transmissão de vocês, graças a Deus recuperando de uma forte gripe. Vamos, Macaca, um grande abraço. Um abraço, Oscar, e melhoras pra você, tamo junto. Lenda do rádio de Rio Preto e região. Rio Preto, região e adjacências. Grande. Obrigado pela audiência aí, viu? O Edivanilson Santos tá pedindo gol. O Paulo César, boa noite, Marcelo e Lino. Será que vai voltar a síndrome de jogar mal no Majestoso? Eu não tô achando que tá jogando mal. Não tá conseguindo furar o bloqueio do Ipiranga. A Ponte Preta sempre tem um problema de furar o bloqueio, né? A Ponte Preta joga bem em times que vão pra cima e times que estão mais fechados tem aquela desconfiança, né, Marcelo? Lá ele, né? Lá ele. A Marla Silva, quem vence? Eu espero que a Ponte vença, viu, querida? Ageu Gomes, Macaca 2-0. MBO Oliveira, Ponte Preta é horrível e é líder da Série C. Imagine se o time fosse bom, hein? Imagine se o time fosse bom. Posse de bola aqui no campo de defesa para Zé Carlos. Todo de azul, Zé Carlos. Ô, Marcelo. Defendendo nesse primeiro tempo o gol do portão de fundo da linha do trem. Vai, Pedro. E o Rodrigo mandou assim, o Rod, quase 2 da manhã e eu dando aulas. Quero a paçoca, viu? Boa. Quando você estiver aqui por Campinas, só avisar que a paçoca é sua. Eu pago. O Vitor Herrera vai anotar e vai dar Ipiranga, ele tá querendo dizer, eu acho. Tchê. Valeu, Vitor. O Gaspar Nacão.
Vamos, Ipiranga. A Ponte Preta tá no campo de ataque, bola pelo lado direito, sai da ponta, vem pro meio. Jean Dias tocou um passe um pouco mais atrás. Olha quem tava lá, rapaz, Danilo Barcelos. Se enfiando no meio da zagueirada do Ipiranga, mas melhor pro clone ali do Renan Fonseca. E também do Léo Gamalho. O William Gomes fica com ela. Recua essa bola. Toca aqui no campo intermediário, quarta zaga, pro Igor Moraes. Na verdade é o Igor Moraes que parece o Renan Fonseca, né? O William Gomes não. O William Gomes tá aqui pelo lado esquerdo. É posse de bola pro time do Ipiranga. Perdeu. A Ponte recupera com o Dudu. Ganhou do primeiro, não ganha do segundo. E vai ser expulso o Dudu, hein? Ah, cara, vai ser expulso o Dudu. Ele acabou de tomar cartão amarelo. E aí no campo de ataque ele deixa o cotovelo no jogador do Ipiranga. O Dudu tá de sacanagem comigo, cara. Eu vou falar um negócio pra você. Ainda bem que a imagem não tá nesse momento no YouTube. O Dudu tá de sacanagem comigo, cara. Não pode, velho. Agora ele agacha e vai chorar. Pô. Vai ver se eu tô na esquina, Dudu. Pelo amor de Deus, Dudu. Você já tinha cartão, cara. 31 minutos do primeiro tempo. Ô, Pedro. Fala alguma coisa aí, vai. Marcelo, me desculpa, mas de novo o Dudu expulso. Eu avisei aqui mais uma vez no decorrer da partida. Se não tiver uma punição ou alguma coisa, o jogador vai fazer o que ele quiser, né, Marcelo? Mais uma vez o Dudu se comprometendo com o time da Ponte expulso. No jogo contra o Contra quem que foi, Marcelo? O Náutico. Contra o Náutico não. Contra o Brusque. O Náutico foi o Léo Oliveira. Contra o Brusque também acabou sendo expulso. Tá aí a Ponte Preta, 32 minutos do primeiro tempo. Ponte Preta com um a menos, Dudu expulso. E o técnico Alberto Valentim soltando os cachorros no banco de reserva. Esse Dudu aí vai plantar batatas, velho. Não era pra cartão amarelo. Cara, correu risco. Vai plantar batatas, Dudu. Cara, eu vou falar, se eu sou o Alberto Valentim, eu espero acabar a primeira fase pra colocar o Dudu no campo de novo, se colocar, velho. Sai fora, mano. Olha o Ipiranga, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, tira dali, mas tá impedido o Cristiano. Cara, ninguém merece, velho. Ninguém merece. Pô, cara, é o terceiro jogo consecutivo que a Ponte tem jogador expulso no primeiro tempo. No primeiro jogo contra o Brusque não foi no primeiro tempo, ele foi expulso no segundo tempo, no começo do segundo tempo. Mas, pô, pelo amor de Deus, cara. Nós não temos um minuto de sossego. Cara, esse futebol interior aqui, nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bom, hoje o Luiz Felipe não tá no banco, né? Vamos ver. Eu acho que ele não deve mexer no time, mantém o que tá, mas provavelmente vai mexer. Tô vendo ali o Lucas Cândido, né? Do jeito que tá o time, dá pra continuar. É a minha opinião, porque, por exemplo, tem o Danilo Barcelos e tem o Arthur. Vai ficar com um dos volantes e recua o Serginho pra volância. Estamos jogando em casa. Agora o que ele vai fazer? Ele vai tirar o Elvis de novo? O Carlos chegou aqui, vamos dar boa noite pro Carlos. Carlos, você chegou no mau momento da transmissão, viu? Porque o Dudu tá tirando o meu sossego de novo. Que fase. Boa noite pra você. E o Elvis sabe que ele vai sair, né? E o Alberto Valentim não vai cometer o mesmo erro de deixar a Ponte jogando com Elvis. Não vai deixar. Ele vai ter que arrumar o time. Agora, a história do Dudu, cara, é aquilo que a gente já vinha falando. A gente fala aqui nas transmissões, fala na Hora da Macaca também. Se não tiver uma punição, por exemplo, eu entendo que o Dudu, ele deveria, ele não deveria mais jogar com a camisa da Ponte, porque ele joga e ele põe o time em risco. Você já imaginou o Dudu na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro sendo expulso jogo sim, jogo não? Não tem mais jeito, cara. Não foi a primeira vez que esse cara é expulso desse jeito. Ele foi expulso contra o Novo Horizontino, a Ponte poderia ter perdido. Ele foi expulso contra o Brusque e agora expulso novamente. Alguém pode dizer, pô, Corsato, ele não pegou. O cara do Ipiranga fez uma simulação do caramba também. Mas ele deixa o braço, e aquilo que você falou, ele já tinha cartão amarelo. Correu risco, cara. Correu risco, né? Se a Ponte não começar a punir esses caras, mas no bolso, e foi por isso, Marcelo, que eu pedi uma entrevista com o Brigatti, né? E até agora não obtive resposta, mas pedi pra gente conversar com ele na Hora da Macaca pra, né, tentar entender por que a Ponte não pune esses caras e esse número de expulsões aí que é muito grande. E o Ipiranga vem pro campo de ataque, gosta do jogo, já era melhor que a Ponte com 11.
Né? Não chegava tanto no gol, mas chegou algumas vezes, a Ponte chegou menos ainda. Agora vai ficar com um jogador a mais aí, boa parte do jogo. A Ponte vai ter que tirar algum jogador do Ipiranga do jogo, só que eles não têm nenhum cartão amarelo no jogo ainda. Diferente do jogo contra o Brusque, né? Que a Ponte, quando perde um jogador, ela já tá perdendo o jogo por 1-0, né? Por exemplo, no jogo contra vai tirar o Serginho, ele não vai tirar o Elvis. Hoje a Ponte tá empatando 0-0, né? Mas cara, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que reforçar de novo o meio campo. E o Serginho sai pé da vida e com todo Ele tem que ficar pé da vida com o Dudu, né? E não com o Valentim, né? Substituição. E ele tem toda a razão, cara. Eu não teria mexido, eu teria mantido o Serginho como segundo volante. Vai, Pedro. Sai o camisa número 37, Serginho, e entre o 25, Lucas Cândido na Ponte Preta. E o Alberto Valentim não cometeu o mesmo erro de ter tirado o Elvis do que ele fez no jogo contra o Brusque, né? Porque o jogo é em casa, se fosse fora... Contra o Brusque ele não tirou o Elvis, a Ponte tomou de 4, ele tirou contra o Náutico. A Ponte ganhou o jogo. Ele tirou contra o Náutico. Porque se o jogo é fora, ele tira o Elvis e deixa o Serginho, porque o Serginho tem poder de marcação, melhor do que o Elvis. E corre mais um pouco, né? Mas assim, no jogo de hoje, mas o Elvis é o melhor jogador da Ponte. Não, eu não mexeria no time, eu manteria o time que tá. Tem que mexer, Marcelo. Tem que mexer porque a Ponte pode perder o jogo. A minha não, eu mantive o time. Tem que mexer. E quando ele não mexeu, no jogo contra o Brusque, a Ponte perdeu. E a Ponte vem pro campo de ataque. Olha o que o senhor Dudu fez de novo com o time da Ponte. Se bem que a Ponte tá acostumada a jogar com 10, né? É aquilo que você falou na hora da macaca. Eu acho que a Ponte já treina com 10, compreendeu? Tem que treinar. E agora pegaram ali o jogador da Ponte, nada de cartão pro Ipiranga também. É isso que eu não entendo, cara. A arbitragem no Brasil, ela é ruim e são 2 pesos e 2 medidas. Mas a falta no do mesmo Dudu, jogo. A primeira ele mereceu, amarelo? Primeira? Mereceu. Mereceu amarelo, sim. Ele mereceu amarelo nos dois lances. E Só agora? que essa agora também era pra amarelo. E no outro ele deu um tapa na cara do jogador de Ipiranga, não tem jeito, né? Era pra cartão amarelo. O juiz mostrou que era pra cartão amarelo. Mas agora também era pra cartão, é isso que eu tô falando. Critério, cara. Às vezes no jogo eles têm critérios diferentes. No mesmo jogo. Se é jogo diferente, tudo bem. Falta pra Ponte. Pela meia direita, o Elvis tá pé da vida com o árbitro que ele vai conversar lá dentro da grande área. Quer conversar, marca churrasco, juizão. Você também tá chato hoje. Tá chato hoje, hein, Marcelo? Mas marca um churrasco, velho. Se bem que ele pediu pra marcar churrasco. Quer conversar, marca um churrasco, cara. Vamos fazer um churrasco depois do jogo? Rodrigo da Fonseca. O Bolacha mata a gente. É falta pra Ponte. Barcelos ameaçou e quem foi o Elvis. Chuveirou na boca do gol. Toque de cabeça. Ela passa, vai embora. O Gé subiu como um trator e derrubou o jogador do Ipiranga. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar? 38 minutos passados do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série C, 8ª rodada. O placar, te contei não, confere comigo. Ponte Preta, Ipiranga, Ponte Preta, 0-0. Quem vai brilhar no placar ao vivo? Pedro Lino. Então vai, Pedro, o seu destaque no placar ao vivo. Meu destaque no placar ao vivo, Marcelo, a Chapecoense vai vencendo o Amazonas por 2-0 na Série B. Mais tarde, às 9 horas, tem Paysandu e Criciúma. E começou pela Série D, Marcílio Dias e São Luís vão empatando em 0-0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Cara, é o seguinte, hoje tá diferente aqui. Hoje tem óculos pra dar, vender e jogar fora aqui, ó. Onde você arranjou isso? Que é Tava isso? aqui. Vou narrar o jogo um pouco assim. Não, você não vai enxergar. Não, tô enxergando. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Bola aqui no campo de ataque. Já subiu a zaga do Ipiranga. Tirou a bola, voltou, sobrou. Bate na bola Lucas Cândido. O árbitro tá dando lateral. Posse de bola. Campo de defesa intermediária pro time do Ipiranga. Daqui a pouco tem mais um detalhezinho na transmissão. Vai, Carlos. Conosco a Rádio Futebol na Canela 2. Um abraço pro Thiago Lopes de Faria e também a Rádio X Alphaville. E aproveitar para mandar um abraço pro Daniel Silva. Daniel Silva, Corsato, que é narrador dos bons, viu? É parente do Oscar Silva? Trabalhou na Tropical de Belém do Pará. E há um mês está em Campinas. Tá ouvindo a gente, é amigaço do Gesiel Lima. E se é amigo do Gesiel, Daniel, saiba que é nosso amigo. Um abraço, obrigado pela audiência. Muito bem, um abraço aí, querido. Obrigado pela audiência, viu? Seja bem-vindo aqui à cidade de Campinas. Aí a TV dá pra ver, mas o que tá escrito não dá pra ver com esse óculos, não. Olha o time do Ipiranga. Campo de ataque pelo lado esquerdo, cruzamento na boca do gol. Bate na zaga da Ponte Preta no Wanderson. Meteu o pé na bola, tirou dali, lateral, posse de bola pro time do Ipiranga. Ponte Preta tem um jogador a menos. Todo jogo, Marcelo, esse jogo é o quê? Replay? Esse jogo é o último jogo da Ponte? Não. O Dudu foi expulso de novo, cara.
E o Alberto Valentim tá com uma cara de desilusão no banco de reservas e o Marcelo. Posse de bola pro time da Ponte. Chega, mete o pé na bola, tira dali do campo de defesa. O Gé reclama de alguma coisa. O árbitro não deu falta, gente. Então vamos jogar. Segue o jogo. Posse de bola aqui no campo de defesa. É esse cara que tá com a bola que parece o Renan Fonseca e o Léo Gamalho. Pelo menos tem um corte de cabelo parecido e uma feição também. É o Igor Moraes, o número 36. No jogo contra o Tombense. Trigêmeos. No jogo contra o Tombense, até achei que era o Renan Fonseca que tava lá, velho. Até achei que era o Renan Fonseca. Cara, você tá trocando de óculos toda hora. Ô, Marcelo. Agora eu coloquei o óculos que eu não tava enxergando. Eu pego o do Pedrolino que tá quebrado aqui, eu vou mostrar na câmera como Marcelo, que tá o óculos do Pedrolino. Vai. É o 6º cartão vermelho do Dudu em um ano. Ah, não, cara, o Dudu... É o 6º cartão vermelho do Dudu. Ele é bom jogador, mas desse jeito aí não vai dar, né? Olha o óculos aqui, Marcelo. Ó, aqui, ó. Quebrou. Deixa eu ver esse Olha os lance. caras. Olha o time do Ipiranga, batida pro gol. Bate na zaga da Ponte Preta, sobra, volta, tentou tirar e deu ruim. Bola com o ponta esquerda, lado esquerdo, cruzamento na boca do gol. Felipe Marques bateu pro gol pra fora. Ele se movimenta, o Roger, ele tava lá do lado direito, agora tá aqui do lado esquerdo. E o Felipe Marques foi lá pro meio, bateu pro gol. Tava o Rian também, a bola subiu, foi embora. Foi lá no Taquaral essa bola, viu, Pedrolino? Essa bola caiu na Ayrton Senna, Marcelo, descendo a Ayrton Senna. Segue 0-0, 41 do primeiro tempo. Meu óculos tá nesse estado aí. Teria que mandar arrumar amanhã, né? Que fase, cara. Cara, vou falar pra você. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Valeu você que está acompanhando a gente, ou assistindo, ou ouvindo a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Ponte Preta contratou o Zubeldia. Olha lá, mais um cartão pra nós, ó. Wanderson. Eita, 34 nós, hein? está amarelado, Marcelo. Pensa num time que gosta de tomar cartão amarelo. Eu não vou falar de cartão amarelo porque isso vai virar polêmica, né? Claro que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Porque hoje você pode apostar também cartão amarelo. Mas você que gosta de fazer pezinha, jogo da Ponte Preta, pelo menos 5 cartão vai ter. Não, e provavelmente todos da Ponte Preta. E pode colocar um expulso. Tem isso essa aí também. não é. Não, cara, isso aí é matemática. É média. Pode colocar um expulso aí. A Ponte treina com 10, não é possível um negócio desse, cara. O New Soccer, HD, tá falando, se eu soubesse que a Ponte pipocava assim e fosse tão amador, não teria apostado neles. Cara, a Ponte já ganhou o jogo com um jogador a menos, o New Soccer. Só pra avisar o seu, Nilson, a Ponte é a líder do campeonato e não perde. Se a Ponte perder de 200-0 pro Ipiranga aqui, continua na liderança. Não, mas aí ele perde a fezinha que ele fez na Ponte. Não, mas aí, pô, o que eu posso fazer, né? Só tô falando. Olha o Ipiranga, vamos ver esse lance de longe pro gol, vai embora. Teve desvio não, hein? Teve desvio não, foi embora, foi ele, foi o número 36, o Igor Moraes. Ele é bom esse zagueiro, viu? Ele é bom zagueiro, parece muito o Renan Fonseca mesmo, né? Sim, Léo Gamalho também. Léo Gamalho, enfim. O Enfermo Gamer, essas expulsões consecutivas parecem esquema, não é possível tanta competência pra ser expulso. Pior que não é, cara. Não, é ingenuidade mesmo. Ingenuidade. E você acha que ele é bom jogador, você acha que ele ainda não vingou por quê? Você acha que ele tá jogando a Série C por quê? Não, porque qualidade ele tem, mas E eu falei, antes dele tomar o cartão amarelo, que ele parece um caminhão desgovernado, né? Aí, é aquilo, foram 2 cartões amarelos e justos, os 2 cartões. Não dá pra reclamar, né? Não dá pra reclamar mesmo. Tem gente falando, mas ele não pegou. Não interessa, teve a intenção, cara. Se pega, quebra-dente do jogador adversário. E agora o árbitro pegou uma falta aqui no campo de defesa da Ponte. Posse de bola pro time do Ipiranga. A Ponte não chegou mais depois da expulsão. Não, e o Ipiranga era melhor com 11 contra 11. Falta pro time do Ipiranga. Nossa senhora, hein? Foi girar a bola aqui o Rian pro lado esquerdo, de lateral para lateral, melhor para nós, bola de graça pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Esses dias eu tava acompanhando a transmissão da 97 FM de Minas Gerais. Já eu falo, vem Ponte, campo de ataque, bola com o Jean Dias, soltou na direita pro Maguinho, jogou dentro da grande área, pro Elvis, dominou pra lá, pra cá, girou o corpo, são 2 na marcação, solta a bola pro Jean Dias, não foi pra bola. Tem que jogar na área, né?
Tem que jogar a bola na área, eu acho. Ele já tinha que girar o corpo e jogar na área pro Jack que tava lá na pequena área quase, mas a bola se perdeu e foi embora. E era um jogo do Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana. Mais aí, 2. Vamos até 47, informa o Pedro Lino. Aí o narrador tava narrando o ataque do Atlético Mineiro, e aí o time que tava jogando com o Atlético foi pro ataque. Ele pegou e falou desse jeito: ih, agora lascou. A Ponte lascou, estamos com um jogador a menos em campo. Ai, mas dá pra ganhar. A Ponte já ganhou o jogo com um jogador a menos em campo. É posse de bola pro time do Ipiranga, mas tem que jogar mais bola, tem que se esforçar mais. Sérgio Rafael chega, faz o corte, toca a bola pra Arthur. Arthur lança essa bola no campo de ataque, trabalhando bola pro Elvis, quase que deu pra ele. E aí na batida do zagueiro, a bola veio pra trás na entrada da grande área, na meia-lua. Ia ser pro Jean Dias no meio do caminho, chega por ali. Afasta o perigo, Kaique sai jogando, solta a bola na frente, procurava o Roger, ele recuou, soltou a bola aqui no campo intermediário, bola pra Igor Moraes, deu pra Kaique. Kaique vem subindo as peças, o time do Ipiranga, o time amarelo e verde, vem pro campo de ataque, toca essa bola aqui do lado intermediário para Gabriel Terra, meteu um 3 dedos, soltou lá do outro lado pro William Gomes. Ô, Marcelo, vem trabalhando o zagueirão da equipe do Ipiranga, vai Pedro. O pessoal tá falando na live aí, suspeita de bet, lembrando que no Brasileiro da Série C tem casas de apostas que não tem cartão vermelho na Série C, viu? É só Série B e Série A. Posse de bola pro time do Ipiranga, peraí, deixa eu ver o lance, Cristiano, ele é forte, vai pra cima na marcação do Sérgio Rafael, trava dentro da grande área. A bola se perde, vai embora. Sérgio Rafael foi bem no lance, mas é escanteio pros caras, hein, ô Pedro? Escanteio pro Ipiranga, Marcelo. O Diogo Silva amarelado, ele não enfrenta quem a Ponte Preta joga na próxima semana? PC. A Ponte Preta... Na verdade, não é na próxima semana, é no dia 14. Então o Diogo Silva fora do jogo contra o ABC no dia 14. Eu não vi ele tomando esse cartão não, mas você tá informando, né? Cartão amarelo pro nosso goleiro. Ih, vamos ver essa bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça do clone do Renan Fonseca, do Léo Gamalho. Tá na rede, Igor Moraes, já era. Gol do Ipiranga! Só a Ponte toma cartão amarelo, só a Ponte tem jogador expulso. E agora no último lance do primeiro tempo, tinha 4 jogadores fazendo a marcação. E não é por falta de jogador, não. O cara subiu, meteu a cabeça na bola na pequena área, fuzilou o goleiro da Macaca que nada pôde fazer. Tá aberto o placar, desbloqueado o placar no Majestoso. Gol deles, gol do Igor Moraes, 36 no costado, 1 pro Ipiranga, 0 pra Ponte. Não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no Majestoso. Aí, seu Dudu, o que você aprontou pra nós? Ponto final no jogo. Eu posso falar que ele é um burro? Pode. Melhor não. Pode. Melhor evitar fadiga, né? Eu já falei, é um burro. Ponto final no primeiro tempo, dá o destaque do gol, o detalhe do gol, a selfie do gol, faz o que você quiser aí, Pedro Lino, vai. Cruzamento na pequena área, Marcelo. Igor Moraes cabeceou livre, o Diogo Silva só olhou a bola entrando no fundo das redes, o placar está aberto, Ipiranga 1, Ponte Preta 0, e o Alberto Valentim brigando bastante com o treinador do Ipiranga, viu? Não é o treinador. É o auxiliar técnico. É o auxiliar técnico. Alguma coisa tá acontecendo. Tanto que o treinador vai lá e tira. O Alberto Valentim também não deveria fazer isso, Ele né? deveria ficar assim com o Dudu. Com o Dudu. Com o Dudu. Né? E não com o cara do Ipiranga. Agora, ele tá marcando alguma coisa pra depois, agora, hein? Ó. Agora houve falha na marcação do zagueiro que fez o gol, o Igor. Porque quem tava na jogada era o Maguinho, cara. Um cara daquele tamanho sendo marcado pelo Maguinho. Não tinha ninguém mais alto pra grudar e colar no cara. Bem estranho, hein? E agora é aquilo, né? Vai pro ataque no segundo tempo. Faz igual fez contra o Brusque. Tá com um jogador a menos. Aí vamos tirar um jogador do Ipiranga, mas os caras não tem nem cartão amarelo Não, ainda. Marcelo, mas assim, isso faz parte do jogo, mas o que a Ponte tem que entender é que, por exemplo, esse jogo pra Ponte não tá valendo nada. A Ponte vai terminar a rodada na primeira colocação. Perder de 200-0 aí não tá valendo nada. O que tem que servir isso aí? Tem que servir para a comissão técnica da Ponte Preta, e eu não vamos criticar aqui a comissão técnica da Ponte de um time que está na primeira colocação no campeonato, mas tem que parar de escalar o Dudu. Cara, em um time normal, em uma comissão técnica normal, né, os caras olham depois do jogo, vão parar
Peraí, vamos olhar os números e dar uma olhada no tal desse Dudu aqui, ó. Cara, não dá mais. Ele vai colocar o nosso trabalho de um ano todo, porque o principal objetivo da Ponte Preta é o acesso para a Série C esse ano, ok? Ou eu estou errado? Alguém aqui entendia que a Ponte Preta poderia ser, por exemplo, campeã do Campeonato Paulista. Nesses moldes não dá mais, né? Na Série C, eles fizeram aquela água que fizeram. Na Copa do Brasil. No campeonato, na Copa do Brasil. Perderam pro Concórdia daquele jeito que perderam. Então, o principal objetivo da Ponte Preta nesse ano, na temporada, é a Série C. E se deixar um cara desse aí, eu vou dizer pra você, Marcelo, é a cobra cuidando do ratinho, velho. Vai colocar a Ponte Preta em maus lençóis. Então aproveita que já pode, que o cara parece que tem mercado, aproveita e já tira do time. Já tira, já dispensa, compreendeu? Porque esse cara vai, infelizmente, ele vai zicar o trabalho da Ponte Preta na competição. No jogo de hoje, vai pra cima. Vai pra cima pra fazer o quê? Vai pra cima pra tentar o quê? Não pode ir maluco pra cima. Tem que ter calma. Tem que ter calma no segundo tempo. Mas esse jogo tem que servir para isso. Tem que servir para que o senhor Dudu não faça mais parte do elenco da Ponte Preta. Já teve mais chances. Não pode. Ele vai colocar a classificação da Ponte Preta numa possível Série B de Campeonato Brasileiro em risco com esse pensamento que ele tem. Ele não tem inteligência. Ele é titular do time, né? Ele não deve ser mais. Ele não deve ser mais nem aproveitado no time da Ponte. É isso. Muito bem, para X Alphaville, conosco também, Carlos, a rádio lá do Mato Grosso, né? Nossa, você tá bem informado, hein, cara? Rádio Futebol na Canela 2. Rádio Futebol na Canela 2, vou até marcar aqui. Anota, porque o Thiago merece. Viu, Thiago? Desculpa, tá? Isso, desculpa, Thiago. que o meu irmão, ele é completamente maluco. É que eu não... geralmente eu deixo tudo certinho quando eu sou avisado antes, né? Me avisou com 30 minutos do primeiro tempo. Então eu não deixei marcado. Mas da próxima vez, qualquer coisa eu vou pegar o seu zap, ô Thiago, e você me avisa antes do coordenador, que você vai estar junto com a gente, que aí eu já deixo anotadinho aqui os parceiros, ó. Entendeu? Eu já deixo tudo anotadinho, né? Mas, tudo bem, não tem problema não. Na próxima, eu falo com você direto, viu, meu querido? Aí eu vou falar de você a cada 10 minutos. Você pode ter certeza. Você deveria falar a cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Então eu vou falar a cada 5 minutos de você. E da nossa audiência aqui, daqui a pouco o Carlos vai registrar, mas... Você também não dá moral, né? Não, falei bastante. É que o Dudu me tira do sério, cara. O Dudu me tira... O Dudu, cara, ele me irrita de uma tal maneira igual você tá me irritando agora. Foi burro, né? Ele foi burro. Cara, é difícil, velho. É difícil. De novo, né? De novo, ele colocou o serviço da Ponte em risco. E a Ponte jogando no Majestoso, dá dó da torcida, né? Esse jogo não vale nada, viu, gente? Esse jogo não vale nada. Não, vamos dar uma segurada na vuvuzela. É jogo de 3 pontos. Não, vamos dar uma segurada na vuvuzela. Vai valer pra diretoria da Ponte Preta colocar a cabeça no travesseiro e entender que não dá mais pra jogar com o Dudu. O Dudu não pode mais vestir a camisa da Ponte Preta. Não é possível um cara em 3 jogos ser expulso 2 vezes. Ou então dá uma geladeira boa nele, deixar ele no banco de reserva uns 10 jogos, né? Porque... 10 jogos não joga mal no campeonato, é isso que eu tô dizendo. Eu acho ele bom jogador. É isso. Eu acho ele bom jogador. Não, ainda tem provavelmente voltaria na segunda fase. É isso, na fase foi na segunda fase. É isso que eu vou falar, por exemplo, ó. Tivemos o Dudu expulso, depois o Léo Oliveira, agora o Dudu. Certo? A segunda fase são 6 jogos. Imagine se a Ponte tem 3 jogadores expulsos em 3 jogos diferentes na última fase. E hoje tá perdendo. Pro Brusque perdeu. Ganhou do Náutico. Em 3 jogos, você fazer 3 pontos na segunda fase, tá eliminado. Cara, assim... E outra, é futebol profissional, Dudu. Que mundo que você vive, meu querido? Que mundo que você vive, cara? Pô, e 2 faltas, ó, evitáveis. Não dá mais pra defender. E olha que eu defendia a escalação do Dudu. Não dá mais pra defender. Não é possível o cara deixar um trabalho de toda semana, um trabalho de todo ano dessa maneira. Não tem salvação, não tem solução. Não tem solução. Vou dizer aqui de novo. É você deixar a cobra cuidando do ratinho. E a torcida do Vitória deu graças a Deus quando ele saiu de lá, cara. A torcida do Vitória deu graças a Deus quando ele saiu de lá. Ele foi pro Novo Horizontino, jogou pouco do Novo Horizontino também. Mas aí você vai pegar a ficha corrida do Dudu na Ponte, bons jogos, mas ele buga. Ele buga, você tem que dar o F5 nele. Qual é a principal característica do Dudu? Paulista, ele não foi Ser titular. expulso no primeiro tempo, cara. Paulista, essa é a principal característica do Dudu. No Paulista ele não foi titular. Ele tem mais expulsão, mais cartão amarelo do que assistência e gol. Você pode colocar assistência e gol, ele tem mais cartão amarelo e expulsão do que assistência e gol. Sabe? Não dá, cara.
É jogador profissional. Agora, esse gol que a Ponte Preta tomou aí, a gente tem que pagar um intervalo, né? Mas já fazendo um comentário aqui, erro crasso na marcação, né? Você não pode deixar o Maguinho marcar um cara de 2 metros, né? Vamos fazer o seguinte então, vamos pagar um intervalo, daqui a pouco a gente volta pro minúsculo intervalo de jogo FI no comando do Carlos Corsato. Fica aí. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol puro, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Muito prazer, Carlos. Hoje até o microfone não tá querendo funcionar. Nossa, não tá fácil não, mas vamos lá. Vamos que vamos. Seguimos por aqui com a nossa jornada esportiva. Essa é a 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte está perdendo. O Ipiranga marcou a 47 do primeiro tempo. 1 pro Ipiranga, 0 pra Ponte. Ponte teve jogador expulso. O Dudu, né? Que falta de inteligência do Dudu de novo, né? Aqui nas redes sociais, né? Teve até um ouvinte aqui no YouTube. Aliás, você pode mandar um superchat pra gente. Se quiser aí sentir no coração, vai lá, viu? Superchat, vai ficar fixada lá a sua mensagem. Tem um ouvinte aí que tá mandando uma mensagem. Ele mandou até... acho que foi exclusivo pra mim aqui. E aí, Corsato, seu preferido escalando o Dudu. Mas peraí, pô.
Peraí, né? O Dudu, quando foi expulso lá no jogo contra o Brusque, ok, excesso de vontade, tá bom, vamos entender assim, foi no lance de ataque, né? Mas como é que ele vai saber que o cara ia ser expulso agora? Não dá pra saber, né? A minha conta, eu vou até achar aqui pra ver quem foi pra abraçar aqui o ouvinte, né? Mas eu não quero deixar o ouvinte sem resposta, porque na minha conta, a partir de agora, eu não vou defender mais, né? Mas o Alberto Valentim também não deve defender, né? Toda hora que ele for colocar o Dudu, ele vai falar, não, peraí, eu vou colocar o Dudu vai me dar trabalho. Ele vai fazer eu ter que substituir um jogador no intervalo, vou ter que tirar o Elvis, então eu não vou colocar mais o Dudu. Ele pensa assim. Então, a partir de agora, né, que nós temos que entender que o Valentim não vai mais escalar o Dudu, né? Porque faltou inteligência pro cara, né? Faltou inteligência novamente para ele, né? Isso sem contar o excesso de cartões amarelos, né? Então, eu entendo que o Dudu no time, ele vai prejudicar o trabalho da Ponte Preta, a construção da Ponte, que é o retorno para a Série C do Campeonato Brasileiro. Gente, esse jogo aqui para o campeonato não tá valendo nada por enquanto. Por enquanto não tá valendo nada. O que a Ponte vai precisar tirar? O Everton Brito vai entrar no time, acho que aí ele vai tirar o Jean Dias. O que nós temos que... Não jogou nada no primeiro tempo também, viu? Não, aliás, já não tá jogando bem há um tempinho, né? Já podemos também pensar num banco pro Jean Dias, né? E o Everton Brito, toda vez que entra, tá entrando bem, tá melhorando o time. Deixa eu ver aqui, ó, Sérgio Rafael, Maguinho... É que eles vão esperar o Ipiranga Cândido, voltar, né? O que a Ponte precisa entender, né, e que a comissão técnica da Ponte Preta precisa entender também, é que esse tipo de jogador pode atrapalhar o caminho da Ponte pro resto da Série C. Tem que tirar... Você tem que tirar coisas boas de momentos ruins. Tirar coisas boas de momentos ruins. E você não pode errar novamente. Então, o que é? Chama o cara... A Ponte não ficou aí com o Matheus Silva, ganhando mais de 100 pau por mês aí, não jogou o tempo todo? E a Ponte ficou pagando o salário do cara. Né? Pelo que eu sei, não tá atrasado o salário do cara. Né? Então, não tava atrasado, né? Pra você ter uma ideia, cara, o Matheus Silva... E aí é uma pergunta que eu até faço. Quem estava pagando o salário dele? O Náutico já? Ou ele estava ganhando da Ponte Preta? O Matheus Silva no jogo contra o Náutico, ele estava no ônibus do Náutico, cara. Ele foi no ônibus do Náutico. Né? Mas a Ponte já não pagou mais de 3 dígitos pro Matheus Silva, que não ajudou em nada a Ponte Preta nesse campeonato, não jogou no Campeonato Paulista e não jogou no Campeonato Brasileiro. Então faz a mesma coisa com o Dudu, infelizmente. Não é o Jean que vai sair não, hein? O Jean tá no campo. Será que ele tirou o Elvis? Eu acho que sim, hein? Eu não vi o Elvis não, cara, voltando ali. O Elvis não tá no campo. Não tá, tá o Gé lá, ó. O Gé eu tô vendo aqui do lado esquerdo. Ele tirou o Elvis. Ou Jean Dias ou Elvis, né, Marcelo? Ou Jean Dias ou Elvis, né? Pra colocar não podia tirar o Gé, eu acho. Não podia. É o 10, é o 10. Ó. Sai o Elvis mesmo pra entrada do Everton Brito. Fazer o quê? Ele vai tentar empatar o jogo. Ele vai tentar colocar mais correria no jogo. Mas assim, não pode também ir louco pra frente, sabe? Tem que agora jogar o jogo e... Que a Ponte é melhor. A Ponte é melhor. A Ponte tem mais categoria do que o Ipiranga. Mas tá com um jogador a menos. É mais difícil de conquistar o empate. Mas não pode ir louco assim também, né? O Ipiranga também vai mexer, viu? Entra o 99 e sai o 11. Beleza. Daqui a pouco o nosso Pedro Lino vai identificar pra gente, mas o 11 tava fazendo um bom jogo, é o Felipe Marques, cara. Vai começar então o segundo tempo, você comanda aí, Corsaro. Beleza, vai começar o segundo tempo, o Carlos comandou o mini intervalo, daqui a pouco ele volta pro fim de jogo pra gente debater, por enquanto, essa derrota da Ponte Preta. Ponte que tem um jogador a menos, o Dudu foi expulso a 31 minutos do primeiro tempo. Posse de bola do time de Erechim, do time gaúcho. Cristiano vai dar o primeiro tapa na bola neste segundo tempo. Arredonda o cronômetro do braço esquerdo, o Rodrigo da Fonseca, do braço direito. Agora sim, apita o árbitro. Bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo
Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior, comigo Pedro Lino, Carlos Corsato, Felipe Marques, não, hoje é o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, conosco também a X Alphaville e a Futebol na Canela 2, você que tá junto com a gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia aqui, o Ipiranga vence, a Ponte Preta perde o jogo, Ponte teve um jogador expulso no primeiro tempo, que foi o nosso simpático Dudu, e aí com 2 cartões amarelos, e aí o time do Ipiranga com o Igor Moraes vai pra rede a 46 minutos do primeiro tempo. Posse de bola pro time da Ponte. A torcida tem que ajudar o time demais nesse segundo tempo, tem que empurrar, não pode desanimar, torcedor da Ponte Preta. Vamos fazer barulho no Majestoso. Vamos fazer barulho no Majestoso, ser o 12º jogador da Macaca. Vai, Pedro! Na Ponte Preta, Marcelo, saiu o Elvis, camisa número 10, e entrou o 29, Everton Brito. Saiu o Elvis, entrou o Everton Brito, e no Ipiranga saiu o 11, Felipe Marques, e entrou 99, Danielzinho. Danielzinho, portanto, 99. Cara, o Felipe Marques estava fazendo um bom jogo, hein? Tava fazendo um bom jogo o Felipe Marques. Enfim, eu acho que o treinador ajudou nós aí nessa, hein? Tem que saber também se ele não saiu contundido, né? Pode ser. O Everton Brito tá reclamando. Cara, eles não têm cartão amarelo. E o juiz não dá cartão amarelo pra eles. Era falta pra cartão amarelo também, ó. Essa falta do Rian em cima do Everton Brito. E o juiz, ó, nada de dar cartão. Não tô dizendo que não era pra ser expulso o Dudu, tá? Era a falta... O primeiro cartão dele, teve um internauta que lembrou a gente no chat aqui. Ele sofre a falta, o juiz não dá, ele põe a mão na bola e reclama. O juiz dá o cartão amarelo pra ele. E o segundo, ele deixa o braço no rosto do jogador do Ipiranga. Ah, o cara fez cena de cinema. Mas, pô... Ele arriscou, né? Ponte Preta no campo de ataque, mas vamos lá, Ponte Preta. Vamos tentar empatar o jogo, pelo menos. Bola com o Everton Brito pensa, toca a bola pra Jean Dias. Fez nada no primeiro tempo, hein, Jean? Tocou pro Maguinho, linha de fundo, lado direito. Cruzou na boca do gol. Zé Carlos tira, sobrou pro Everton Brito. Cavadinha na boca do gol. A zaga afasta, tira, sobrou pro Arthur. Opa! Segue o jogo. Pra mim foi derrubado, o árbitro não deu nada, manda seguir o jogo, o repórter já falou. Campo de ataque veio o time do Ipiranga, agora ele vai dar cartão pra Ponte. Pra mim foi pênalti, viu? Pra mim também foi pênalti. E ele dá cartão pro Lucas Cândido. O Danilo Barcelos agora é o capitão. Dá cartão, é cartão pra todo lado, hein? Cartão pro Alberto Valentim, jogador do Ipiranga, tá caído no gramado ali, o número 7 que tava puxando o contra-ataque, o Roger. Meu Deus do céu, hein? Vamos ver o lance, ó. A bola... bate na cabeça do Gé pra trás. E aí o Arthur vai na bola. Não foi nada. Foi nada. Cara, foi nada. Foi nada lá, ó. O pé dele caindo ali foi nada. Segue o jogo. Ele já tava caindo. Ele foi empurrado. Não. Cara, eu acho que até teria VAR nesse lance. Mas aí pra mim é interpretação. Mas tudo bem. Agora o juizão... Agora só dá cartão pra nós, cara. Só dá cartão pra Ponte, cara. Também tá de sacanagem, né? Ele deu cartão pro Lucas Cândido, tá? Só pra gente confirmar aqui. E teve um cartão no primeiro tempo que eu marquei pro Wanderson, não foi pro Wanderson, foi pro Diogo Silva, né, Pedro? Eu não achei esse cartão pro Wanderson registrado. Foi cartão pro Diogo Silva, Wanderson Lucas Cândido e Alberto Valentim. E o Dudu tomou 2, né? É. Então o Wanderson tomou sim o cartão. Eu tinha anotado um cartão pro Wanderson aqui, procurei em alguns lugares e não achei em lugar nenhum. Então quantos cartões temos no jogo, por gentileza? 1, 2, 3, 4, 5 com o Dudu e mais o vermelho, né? O Dudu toma 2 amarelos. Então vamos lá. Amarelo pro Diogo Silva, pro Wanderson e pro Lucas Cândido, além do Alberto Valentim. 4. O Dudu toma 2 amarelos que se transformam num vermelho. Então são 5 amarelos e um vermelho. O segundo amarelo é anulado. Anulado. Então são 5 amarelos e um vermelho. Tá? E todos pra Ponte Preta. O Ipiranga tá zerado. Como hoje a gente não tá na FM, o Ipiranga tá virgem no cartão amarelo hoje. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos, é difícil alguém concordar com você, mas o Ângelo Roberto fala, foi empurrado sim. Tá dizendo que foi pênalti. O Neuri, cartão só pra Ponte. Por que é difícil alguém concordar comigo? Porque você geralmente... Pra mim foi pênalti, essa é a minha opinião. Eu falo na vida, né? Eu e Pedro achamos que não foi pênalti, mas tem gente aqui no chat entendendo que foi pênalti. E já estamos com 781 votos na enquete do jogo. E agora mais uma falta em cima do time do Ipiranga. O jogo é muito picado, o jogo não corre e o árbitro ajuda. Falando, esse árbitro gosta de uma resenha. 89% da nossa audiência entendendo que a Ponte vai ganhar o jogo ainda, hein?
E agora a falta foi do Danilo Barcelos. Chegou atropelando ali o jogador da equipe do Ipiranga. Danilo Barcelos, que agora é o nosso capitão, hein? É o nosso capita. O Danilo Barcelos com a saída do Elvis. Será que o Elvis saiu contente no intervalo, não? Ah, esses caras com certeza vão dar uma chegada no Dudu e vão falar, você tá de brincadeira, né, Dudu? E o Diogo Silva, na entrevista coletiva que ele deu antes do jogo, né, que foi... A Ponte mandou pra todo mundo. Ele fala dessa sequência de cartões. Sim, e teve também... O Dudu também falou nesse meio de semana. E a entrevista dele foi até um pouco mais curta. Mas ele fala eu vou tomar cuidado. Né? A gente tem que tomar mais cuidado pra não ser expulso. Que cuidado que ele tomou, cara. Ele saiu chorando do intervalo quando foi expulso. Eu vi Ponte Preta no ataque. Eu não sei se ele chorou de tristeza ou de vergonha. É posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado direito. Vem com Jean Dias. O Maguinho passou, ele pedalou, puxou pra perna esquerda. Cruzou na boca do gol. O cara que fez o gol, Igor Moraes, mete a cabeça na bola. O gol foi no finalzinho do primeiro tempo. Lucas Cândido jogou a bola de novo pelo lado direito, de cabeça por ali. O Jean Dias era pro Maguinho. Chega a zaga do Ipiranga, tira. Ela cai aqui no campo de ataque. Wanderson meteu a cabeça na bola, jogou atrás pro Diogo Silva. Goleirão da Ponte Preta. É a torcida que tem que empurrar o time aí. Torcida que tem que subir o som no Majestoso pra elevar a moral do time, pra quem sabe tentar aí o gol de empate. Ponterror, a Jovem, a Serponte, toda a galera da torcida, as organizadas da Ponte Preta tentando empurrar o time. E o Danilo Barcelos fez besteira, sobrou pro Cristiano, campo de ataque, solta essa bola do outro lado, vem trabalhando por ali com o Roger, ele para, pensa lado esquerdo, solta a bola um pouco mais atrás, vem trabalhando com o jogador que é o Gabriel Terra, pensa, toca a bola pro Lucas Ramos, mais atrás ainda vai trabalhando o time do Ipiranga com o Charles levanta a cabeça, orienta o seu companheiro que é o Kaique. Kaique retornou essa bola, solta a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando por ali com o William Gomes. William Gomes pra Kaique, pra William Gomes. Vai, Pedro, placar ao vivo informa. Chapecoense faz 3-0 no Amazonas, o Marcelo. Walter Clar, de pênalti. Chapecoense 3, Amazonas 0. Olha os caras. Ipiranga, campo de ataque, cruzamento na boca do gol, de cabeça, Cristiano pega o goleiro. Pega Diogo. Não saiu forte a cabeçada, ainda bem o Diogo foi e fez a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Aqui no YouTube o André tá dizendo, aqui já era. Tem que multar todo jogador que tem esse tipo de expulsão, tá dizendo o Ângelo Roberto. A gente vem falando isso há um tempão aqui já. Posse de bola pra Ponte, chega a zaga do Ipiranga, tira. A bola cai na intermediária, sobe Maguinho, mete a cabeça da bola na divisória do gramado. Ela caiu com o Lucas, mas o Lucas deixa a bola ali pro jogador do Ipiranga, que bate na bola, a bola se perde e vai embora. Forçado. Lateral pra Ponte, que tem pressa, aqui pelo lado direito, vai. Ele tirou o jogador camisa número 11, o Felipe Max, para colocar o Danielzinho, 99. O Danielzinho é um atacante, 29 anos também, troca um atacante por outro. Olha a Ponte. Campo de ataque, bola pra o gol, pra fora do gol. Chute ali do Jean Dias. Isolou a bola, segue, Carlos. Então, ele tira um atacante e coloca outro. O Felipe Marques, ele é um atacante não tão de velocidade como o Danielzinho, né? É claro que a gente não sabe por que a troca, né? Porque o Felipe Marques fez até um bom primeiro tempo, mas ele não muda o esquema. Ele continua deixando lá um atacante, né, de beirada para tentar entrar nessa defesa da Ponte. É aquilo, né, que todo mundo fala, né? Taticamente dizendo, quando um time tem um jogador a mais, o que os treinadores fazem, né? Eles alargam o campo, eles jogam pela lateral para aumentar o tamanho do jogo, né? Para o espaço do gramado, para aí sim esse jogador a menos que o time tem fazer a diferença. Vamos ver a Ponte nesse lance, pelo lado esquerdo, Arthur tocou pro Barcelos, trabalha com o Jean Dias, tá aqui pela meia esquerda, o árbitro deu vantagem. Agora foi falta, hein? Ah, cara... Agora foi falta. E agora ele marca a falta pro Ipiranga. Tá estranho esse árbitro, hein? Tá estranho esse árbitro. O cara tá fazendo isso no Majestoso, cara. Rodrigo Fonseca. Cara, o cara tá fazendo isso no Majestoso, velho. Tá estranho esse árbitro aí, cara. Ele não marca nada pra Ponte, cara. E o Alberto Valentim tá pé da vida com o árbitro. Cara, isso não foi falta, isso aí? Foi falta, pô. Ah, você tá de sacanagem comigo, aí foi vai. Falta. Foi falta, o cara empurrou por trás. Foi falta em cima do Jean Dias. Ele tava na frente do jogo, cara. Ele estava na frente da jogada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E é o seguinte, isso aí é falta. Aquilo que aconteceu com o Arthur também foi falta. O cara coloca o braço nas costas do Arthur. Pra mim, foi pênalti não marcado pelo árbitro do jogo.
Não vou conseguir ler todas as mensagens, mas vou abraçando aqui. Ricardo Monteiro, o Alexandre Ananias, o Wilson Correia, o Marcos Oliveira, o João Rodrigues de Lima. Valeu, turma. O time do Ipiranga toca a bola. Vai, Gé, pra cima do goleiro, do Zé Carlos. Vai, Gé. Ele perde a presença dos jogadores da ponte. A bola volta, sobra aqui do campo. Que não pode largar o campo. Pro Igor Moraes. Aí jogou na frente, sobe de cabeça, mete a cabeça na bola. Sérgio Rafael caiu com o Cristiano. Cristiano, ponta direita. Pediu por ali o jogador que é o Roger. Ele preferiu tocar do outro lado esquerdo pro Kaique. Cruzou na boca do gol, bate no jogador da ponte, voltou, sobrou na entrada da grande área, é pro Roger, jogador da equipe do Ipiranga. Achei que ele ia marcar a falta. Eu achei que ele ia marcar a falta, agora ele deu a falta pra Ponte Preta, mas eu entendi que ele ia marcar a falta na entrada da grande área pro time do Ipiranga, mas ele deu sequência no lance. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Fique à vontade, mande mensagem pra gente no YouTube Futebol Interior. Lembrando que toda segunda-feira, exceto quando tem jogo da Ponte Preta, Hora da Macaca. Quando o jogo é na segunda, a Hora da Macaca é na quarta-feira. E agora falta pra cima do Arthur. Ah, cara, se ele não der um cartão agora pro jogador do Ipiranga, eu vou largar a mão de narrar esse jogo, cara. Ah, bom. Quantos minutos? 11 minutos do segundo tempo, ele dá um cartão pro Ipiranga. O cara segurou, puxou pela camisa, pegou por baixo... pediu dinheiro emprestado pro Arthur e mesmo assim quase que ele não deu o cartão, hein, ô Pedro? Isso mesmo, Marcelo. O Roger, camisa número 7 do Ipiranga, está amarelado, é falta perigosa pra Ponte. Tá lá Danilo Barcelos, Jean Dias. Vamos ver quem vai cobrar essa falta. O Ipiranga vai ganhando no estádio Moisés Lucarelli por 1-0. E lá Jean Dias e Danilo Barcelos. Eu acho que num jogada normal é difícil a Ponte conseguir empatar o jogo. Uma bola vadia, uma cobrança de falta, uma bola dentro da grande área. Quem sabe a chance agora, todo mundo se pegando. Ali na entrada da grande área, parece casa de swing. Nossa. É falta pra Ponte Preta, vai Danilo Barcelos pra bola. Perna esquerda, chuveirou na boca do gol. Segundo pau, toca de cabeça do Sérgio Rafael. Caiu, saiu da grande área, lado direito. Vai, Gé, direto pro gol, pra fora. Mas teve desvio, hein? Escanteio. Teve desvio, é isso, Gé. Briga, Gé. Escanteio pra Ponte, Pedro. Escanteio pra Ponte, ô Marcelo. O Gé chutou. O zagueiro do Ipiranga travou. É escanteio. Vamos ver quem vai cobrar. Deve ser o Danilo Barcelos, né? Esses caras estão se empurrando. Ô, Carlos, de onde o seu irmão tira essas ideias também, hein? Eu acho que o remedinho não tá em dia, não. Tá faltando. Danilo Barcelos pra bola. Perna esquerda, chuveirou na boca do gol. Mete a cabeça na bola, zaga tira. Sobrou com o Jean Dias, ameaçou bater, refugou pra lá, pra cá, gira o corpo. Lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo pro Danilo Barcelos, cruzou. Ih, rapaz, lascou, hein? Lascou porque sobrou pro time do Ipiranga. Aí o árbitro não deu a falta, segue o jogo. Danielzinho pegou, soltou essa bola aqui pelo lado direito. Se passar o Everton Brito deu ruim. Aí chega no meio do caminho a recuperação do Arthur. O árbitro vai marcar a falta. E vai dar cartão pro Arthur, hein? Deixa eu olhar direitinho pra ver se o Arthur já tinha cartão. Não tinha. Falta pra cima do jogador do Ipiranga, o número 22, o Rian. Mais um cartão pra Ponte. Vai anotando aí, viu, Pedro Lino? Mais um cartão pra Macaca. Mais um cartão pra Macaca, o Marcelo. O Arthur também estava pendurado, então ele não enfrenta o ABC. Então é mais um jogador fora da próxima partida da Ponte Preta. O Arthur está amarelado. O Rian queria cartão vermelho, cara. O juiz tá dando tudo pra você, tá dando nada pra nós. Não ia ser difícil ele dar cartão vermelho, não. É aquilo que eu falei antes do intervalo, né? No intervalo. Esse jogo, ele não vale nada pra Ponte, né? A Ponte só tem a perder com isso. Já tá perdendo o jogo e agora tá perdendo o jogador amarelado atrás de jogador amarelado. Pra que atacar e deixar só um cara no campo de defesa? A Ponte tem que jogar com inteligência. A mesma inteligência que falta pro Dudu, tá faltando pro time inteiro da Ponte Preta hoje no jogo. Falta inteligência pros caras. O futebol, ele, além de ser um jogo jogado dentro do campo, ele é um jogo de estratégia. E a Ponte não tá tendo estratégia. O que a Ponte vai fazer, né, com 9 jogadores lá na grande área? Se resguarda. Falta, vamos ver a falta. Vai direto pro gol, bateu 1, 2 vezes, o Igor Gomes, bateu na zaga, na verdade foi o William Gomes, aí a bola voltou, sobrou, caiu ali, sentiu o Danilo Barcelos, o nosso capitão, mas o Ipiranga tá no ataque, Rian chuveirou na boca do gol, sobe, Arthur mete a cabeça na bola, tira, aí com o Lucas Cândido molão, hein? Molão, parece eu quando tomo umas 15. Posse de bola pro time do Ipiranga. Cristiano invadiu a grande área, vai fazendo fila. Chega por baixo, Wanderson.
Faz o corte no último recurso. O Cristiano ia fintando a zaga da Ponte toda, quase o segundo gol do Ipiranga. Pedro. Quase o segundo gol do Ipiranga, Marcelo, só que a zaga da Ponte estava esperta, tirou. 15 minutos do segundo tempo, o Ipiranga vai vencendo a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar passados 15 minutos e 40. 15 e 40. É segunda etapa de jogo. Campeonato Brasileiro Série C. Segundo tempo no Majestoso. A Ponte perde, o Ipiranga vence. Gol no finalzinho do primeiro tempo. O Ipiranga tem um jogador a mais em campo. Dudu foi expulso no primeiro tempo. 1 pro Ipiranga, 0 pra Ponte. E aí, Pedro Lino? A Chapecoense vai vencendo o Amazonas por 3-0 pela Série B. Na Série C, o São Bernardo vai perdendo do CSA por 2-0. E na Série D, o Marcílio Dias vai vencendo o São Luís por 1-0. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. E agora o Arthur tá... Boa bolacha, valeu. O Arthur tá caído no gramado. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. O Ipiranga, com essa vitória, ele vai pulando pra 4ª colocação no campeonato, viu? Com 13 pontos. O Danilo Barcelos vai sair. Ele sentiu alguma coisa ali, né? Já entregou a faixa de capitão pro Arthur. Eu só sou o Valentim. Tira o Arthur também, cara. Tira o Arthur também. Na Ponte vai entrar o 28. No time do Ipiranga vai entrar o número 2. É isso. Muito bem. Macaquinha vem aí o número 28. No Ipiranga vai entrar o número 2. 28 é o Pacheco. Pacheco. Olha ele aí, hein? Pacheco. Muito bem. No Ipiranga... Bom, na Ponte saiu o Danilo Barcelos, já o Pedro Lino vai confirmar. Deixa eu chamar um teaser. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Antes da alteração, deixa eu ver essa falta. Entrou o 20 e o 2 no time do Ipiranga. Saíram o 7 e o 9. 7 e o 9. Portanto, 7 e 9 foram embora. Daqui a pouco a gente confirma o nome dos caras. Falta pra Ponte. Nessa bola aí, quem sabe pra empatar o jogo. É de longe. Jean Dias, lado esquerdo. Cavadinha. Na boca do gol pro Sérgio Rafael. Sobe com ele a zaga do Ipiranga. O cara que fez o gol meteu a cabeça na bola, tirou dali. Aí pra evitar o contragolpe, mete a cabeça na bola, tira dali o Everton Brito. A bola se perde, vai embora. Lateral, campo de defesa. Favorece a equipe do Ipiranga. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Substituição. Já, porque o Ipiranga vem pro campo, ataque, bola alongada na frente, chega, Sérgio Rafael dá o corpo, solta a bola um pouco mais atrás, é pro goleiro da Ponte, o Diogo Silva, meteu o pé esquerdo na bola, ela subiu com o Jean Dias, procurava o Gé, a bola caiu aqui do lado direito, ninguém foi, aí sobrou pro time do Ipiranga, a bola volta no campo de defesa pro time da Ponte, vai Pedro, faz o pacotão aí. Na Ponte Preta saiu 14, Danilo Barcelos e entrou 28, Pacheco, saiu Danilo Barcelos, entrou Pacheco, e no Ipiranga, Marcelo, saiu o 9, Cristiano, e o 7, Roger. Entraram o 20, Maxwell, e o 2, Marinho. Então no Ipiranga saíram Cristiano e Roger, e entraram Marinho e Maxwell. O Roger estava amarelado, o técnico Matheus Costa, esperto, tirou para não ser expulso e pintou mais um amarelo pro Ipiranga, viu? Eu acho que é pro Kaique, já se confirma, o Jack tá caído no gramado, ele marcou a falta, o jogo tá parado, vamos esperar a confirmação, mas me parece ser pro Kaique. Marinho, número 2, no time do Ipiranga. Você tá ligado com a gente? Não, foi pro 2, não foi pro Marinho, não. Foi pro 25. Foi pro 25, né? Gabriel Terra. É isso. Então, cartão amarelo pro Gabriel Terra. Fez falta em cima do Gé. Deixa eu anotar aqui então. Gabriel Terra. Amarelo, mais um no jogo. Falta pra Ponte. De falta em falta, quem sabe um golzinho maroto aí. 19 minutos passados do segundo tempo. 1-0 pro time do Ipiranga. A Ponte ainda vai terminar mesmo com a derrota na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Ipiranga tá indo pra 4ª colocação com 13 pontos. Vai Maguinho pra bola, chuveirou na boca do gol, toca de cabeça na trave. Explode no travessão a cabeçada do Lucas Cândido. Ela vai embora, tá balançando, tá balangando, tá balançando até agora o travessão do goleirão Zé Carlos. Quase o gol de empate da Ponte. Quem bateu a falta foi o Jean Dias, viu, Pedro Lino? Belíssimo cruzamento de falta do Jean Dias. O Lucas Cândido cabeceou.
A bola foi na trave, tiro de meta para o goleiro Zé Carlos Marcelo. O jogo era equilibrado, né? O jogo era equilibrado, Carlos. A Ponte Preta quase consegue um empate, como eu falei na bola parada. É isso. Boa jogada da Ponte, o Lucas Cândido. Cara, a Ponte é melhor do que o Ipiranga, né? Só que o Dudu resolveu deixar as coisas um pouco iguais, né? Veio o Ipiranga. Campo de ataque, bola enfiada pro Charles, bateu pro gol nas mãos do goleiro. De longe, pegou o Diogo Silva, fez a defesa, Carlos. É isso, agora entra o Maxwell, esse jogador estava no Pouso Alegre, no Campeonato Mineiro, 8 jogos, 1 gol. Quinta partida dele com a camisa do Ipiranga, tem só 25 anos de idade, é um atacante, né? Com base no Primavera, aqui da cidade de Indaiatuba. Ele tira o Cristiano, que era um atacante mais de área, para colocar aí o Maxwell. E o Marinho, ele vai fazer uma dobra ali na direita, porque o Marinho é lateral direito, viu, Marcelo? Que entrou aí o camisa número 2. E agora o árbitro embaçou com o Jean Dias. Jean Dias pegou a bola, colocou 2 passos à frente, ele falou, tô de olho. Foi lá, colocou a bola no lugar certo, fez um círculo lá com o play e pronto, já era. Falta pro time da Ponte. Quem sabe mais uma bola parada, a Ponte consegue aí o gol de empate. Everton Brito passou, deu pra Jean Dias. Chuveirou na boca do gol, deu de zagueiro agora o Wanderson. Deu de zagueiro, a bola caiu do outro lado pro Kaique. Perna esquerda, jogador da equipe do Ipiranga do Canarinho. Solta essa bola do campo de ataque. Ninguém da equipe do Ipiranga, só jogador da Ponte. Tem gol. Só jogador da Ponte é o Pacheco que tá na bola. Vai, Pedro. É o terceiro do CSA, Enzo. CSA 3. São Bernardo 0. Placar ao vivo, trazendo a informação para você. Placar ao vivo, sempre por dentro. Trazendo todos os resultados dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. A bola alongada no campo de ataque pro time do Ipiranga. Sai do gol, Diogo Silva. Perna direita, toca a bola aqui pelo lado esquerdo. É pro jogador da Macaca, o Pacheco. Soltou essa bola, solta ali. Jean Dias, pediu falta, o árbitro não deu. Bola com o Arthur. Pro Gé, pediu a falta. Agora a Ponte tem falta, hein? Arthur, jogador da equipe do Ipiranga. O número 2, o Marinho. O Marinho fez falta em cima do Arthur. Foram 2 faltas, né? Uma em cima do Gé, outra em cima do Arthur. E também é o Gé que tá caído ali fora do gramado. E o cara que fez a falta no Gé já tinha cartão, viu? Só que ele não marcou a falta, deu sequência no lance. E aí, agora, marcou a outra falta que foi do Marinho, que acabou de entrar em cima do Arthur, que segurou o Arthur. Vamos ver, a TV tá repetindo o lance. Foi o cara que fez o gol, né? Ele não tinha cartão, não. O Igor Moraes. O clone do Léo Gamalho. Mas foi pra cartão, viu? Ele jantou o Gé. Levantou o Gé. Tá certo que ele deu a vantagem, mas ele tinha que parar e dar o cartão, né? Essa, né? Deu a vantagem, mas depois dá o cartão amarelo pro cara. Cartão amarelo. Vamos ver se ele não deu, mas acho que não, hein? Não, só pro número 2, só. Só pro número 2. Só pro Marinho. Só pro Marinho, jogador da equipe do Ipiranga. Agora no segundo tempo ele desandou da cartão ali pro time do Ipiranga. Falta pra Ponte, é de longe de novo. Jean Dias na cavadinha, jogou essa bola, entrada da grande área, tentou a jogada ensaiada, o gol, toque de cabeça do Everton Brito. Ela passa por todo mundo, fica pro goleiro Zé Carlos, sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Rádio X, Alphaville conosco, futebol na Canela 2. Valeu, rapaziada, junto com a gente nesse pool. Na transmissão do portal Futebol Interior. Daqui a pouco mais alteração no time canarinho. É posse de bola pro time da Ponte Preta, Arthur. Agora capitão do time. O Elvis começou como capitão. Aí passou pro Danilo Barcelos. O Elvis foi substituído. Agora tá com o Arthur, que já tem cartão. Everton Brito alongou, soltou na boca do gol. O árbitro tá dando falta do Gé. Ele é confusaço, hein? Ele marcou a falta do Gé, em cima do cara que fez o gol, o Igor Moraes. Então tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem delay o árbitro. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Pedro Lino pode ficar sossegado que agora não vai ter giro de placar, não. Você fica atento nas alterações. Passados 24 minutos passados é segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série C. É a 8ª rodada, fechamento dessa rodada no Majestoso. Ipiranga tá vencendo a Ponte Preta. É, mais uma derrota da Ponte no campeonato. Mais uma em casa, segunda em casa. 1 pro Ipiranga, 0 pra Ponte. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Bom ter a sua companhia. Substituição. Vai, brilha, Pedro Lino. Saiu mais um amarelado, Gabriel Terra, camisa número 25, entrou camisa número 8, Clayton
E saiu também o 16, Lucas Ramos. E entrou o número 32, Fabão. Então no Ipiranga saíram Gabriel Terra e Lucas Ramos. Entraram Clayton e Fabão. As 5 alterações, então, já foram para o espaço do Matheus Costa, né? Já não pode mexer mais, porque ele tira o Gabriel Terra, Lucas Ramos, Cristiano, Roger e Felipe Marques. A Ponte está no campo de ataque, insiste, persiste, não desiste, perde o jogo 1-0. Bola aqui pelo lado esquerdo, Arthur soltou para Everton Brito, por enquanto não luziu no jogo. Aí chegou a recuperação, é do time do Ipiranga, sai jogando por ali. O jogador que é o Maxwell explode essa bola contra o Everton Brito, não bateu, então é lateral para a Ponte. Sérgio Rafael, aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo. Bateu, só tem um jogador da Ponte no campo de defesa, que é o Wanderson. O resto do time da Ponte todo no campo de ataque. Tá Sérgio Rafael, Lucas Cândido e o Wanderson agora chegando no campo de ataque também. Claro, jogador de linha, porque o Diogo Silva tá lá no campo de defesa no gol. A Ponte vai tramando, vai transando essa bola com o Jean Dias. Trabalhou, tocou pro Everton Brito, virou o jogo, tocou do outro lado. Lado direito, é pro Pacheco, pra lá, pra cá, pro Maguinho, ajeitou a perna direita, bateu pro gol! Zé Carlos! Zé Carlos! Voou como um gato e mandou a bola pra escanteio na paulada do Maguinho. Você viu, né, Pedro? Belo chute do Maguinho de fora da área, Marcelo. Zé Carlos esperto, espalmou, a bola foi pra escanteio. É escanteio pra Macaca, 26 minutos do segundo tempo. O Ipiranga segue ganhando por 1-0 e é Jean Dias na bola. Jean Dias vai pra bola, escanteio pro time da Ponte Preta. Todo mundo dentro da grande área. O árbitro gosta de resenha. Gosta de resenha. O árbitro tá conversando ali com o pessoal, com as crianças. Ali na marca do pênalti. Jean Dias pra bola, perna direita, autorizado. Chuveirou na boca do gol, no primeiro pau. Sobe a zaga. Sobe a zaga. Marinho meteu a cabeça na bola, tirou dali. Caiu pro time da Ponte Preta ainda. A bola recuada do Jean Dias, tocou pro Pacheco. Pacheco levanta a cabeça, joga essa bola dentro da grande área pro Gé. Deu de zagueiro, a bola voltou, sobrou pro Maguinho. Perna esquerda, chuta Maguinho. Preferiu tocar, deu errado, a bola voltou, sobrou com o Arthur, vamos queimar pro gol, chuveirou na boca do gol, toca de cabeça, voltou, sobrou do outro lado, pro Wanderson, passou por ele, ele domina, evita a saída, não deixa sair, a bola pra lá, pra cá, puxou pra perna esquerda, será que tem habilidade pra jogar? Tem sim, trabalhou, soltou essa bola pra Jean Dias, esse tem, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga! Sobe a zaga. E ele tá dando o quê? Tiro de meta? Tá dando tiro de meta porque o toque foi por último do jogador da Ponte Preta e parece que bateu cabeça com cabeça ali, hein, Pedro Lino? Bateu cabeça com cabeça, Marcelo. O jogador da Ponte, o jogador do Ipiranga caído. E no momento que tem gol na Série C, viu? Placar ao vivo informa. Gol do São Bernardo. São Bernardo CSA 3, São Bernardo 1. Gol do Felipe Azevedo, ex-Ponte Preta. Muito bem. Eu tive que sair aqui do YouTube porque o meu celular é da primeira geração ainda, então ele deu uma travada aqui e agora eu vou voltar novamente para agradecer a nossa grande audiência aqui, viu? Obrigado, você que está junto com a gente, acompanhando aqui a nossa transmissão, conosco também a Rádio X Alphaville, Rádio Futebol na Canela. Vai, Pedro Lino! No momento que você quiser, público e renda. Então vai, meu querido, traga pra gente a informação. Público pagante, 4.210. Público não pagante, 3.367. Um público total de 4.577. 4.577 para uma renda de R$ 70.750. E aqui vem Ipiranga, campo de ataque, bola trabalhada pelo lado esquerdo para Rian, parou, pensou, tocou essa bola pro Marinho, dobra de lateral, cruzou na boca do gol, Arthur fez o corte, pagou geral ali pra defesa da Ponte Preta, escanteio pra eles, hein, Pedro Lino? Escanteio pro Ipiranga, Marcelo, quem vai pra bola é o camisa número 2, Marinho. Marinho vai pra bola, a Ponte Preta quer o gol de empate, até que não tá jogando mal o segundo tempo não, lembrando que a Ponte tem um jogador expulso, Dudu. A Ponte é melhor, Marcelo, a Ponte é melhor, é que o Dudu resolveu fazer a Ponte ter problema no jogo, mas a Ponte era melhor do que o Ipiranga. Mas é aquilo, ó, a Ponte não, esse jogo não vale nada pro campeonato, a Ponte tem que entender isso. Marinho vai pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, afasta a zaga da Ponte Preta, tira, só jogador do Ipiranga aqui no campo intermediário, a bola voltou, sobrou do outro lado, lado esquerdo pra Kaique, sai da ponta, vem pro meio, boa jogada, enfiou na frente, linha de fundo, chega por baixo, Sérgio Rafael, mas ela tá dando impedimento, a auxiliar número 1, a Fernanda Kruger, tá dando impedimento do ataque canarinho. Canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente na sua casa, no carro, no trabalho, vamos juntos, já com 100 curtidas aqui no YouTube, obrigado, você, mais de 150 simultâneos, Ponte Preta tá no campo de ataque pelo lado direito, é o Maguinho que tá com ela, sai da ponta, vem pro meio, puxou pra perna esquerda, bateu no rasteirinho, no canto pra pegar o goleiro. Zé Carlos, começou a aparecer no jogo o Maguinho agora, hein, ô Pedrolino? Outro belo chute do Maguinho, Marcelo. Zé Carlos, esperto, fez boa defesa, o camisa número 8 do Ipiranga. O Clayton está caído e o Maguinho vai lá conversar com o árbitro. Muito bem, Maguinho tá conversando lá. Lecter, juiz acabou com o jogo. O Daniel de Paiva, Ponte Preta. Próximo Ibis. Cara, a Ponte é líder do campeonato, gente. Falta de conhecimento, né? Felipe Lima. Se a Ponte é o Ibis, os outros 19 times são o quê, meu querido? O Felipe Lima tá falando time ruim do... Ô Carlos, tem um comentário aqui, ó. Gustavo Antoniassi, o comentarista com esse cavanhaque não dá. Só critique, Gustavo, vai dormir, vai. Vai dormir. Seu time perdeu ontem. Qual o time dele? Ele torce pro Palmeiras, Rio Branco de Americana, União Barbarense, Vila Nova, União Vila Barbarense, torcedor Cascavel. misto, Cascavel, torcedor misto. Guarani. Posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado direito. Chega a zaga do Ipiranga. Perto da geral. Você acha que a torcida não vai reclamar? Foi falta, cara. Foi falta. O José Maduro tá aqui, torcida da Ponte muito pacata. Se fosse uns 40 anos atrás, essa hora o pau já tinha quebrado. Ô, Gustavo, manda um superchat aí que vai ficar bom, tá? É isso aí. Você tem a bala, você tem o dinheiro. E um beijo na sua mamãe, a Dona Maria. Grande, Gustavo. Um abraço pra você. Não vamos falar mais do Serão. Não. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Bola pra dentro da grande área. Sobe a zaga do Ipiranga. Tirou a bola, voltou, sobrou pelo lado direito. Vamos, Jean Dias. Pedalou, cruzamento na boca do gol. Trava por baixo a zaga do Ipiranga. Gustavo que é bom, viu, Pedrolino? Bom repórter. Mas aquele dia que você não pôde participar, eu chamei ele numa terça-feira. Não respondeu até hoje. Eu tô esperando a resposta dele até hoje. Qual o jogo? Aquele jogo que você não pôde participar. Você foi pra Lady Gaga. Escanteio pro time da Ponte. Vamos pro jogo. 32 minutos passados do primeiro tempo. Vamos, Jean Dias. Bota na cabeça de alguém da Ponte. Toque de cabeça. Ela passa, vai embora. Ó, a Ponte já tá merecendo um empate, viu? Com um jogador a menos. Se eu não tô enganado, foi o Arthur. Foi ele mesmo no primeiro pau, ó. Desviou de cabeça. Ela passou isso aqui do gol dos caras. Quase o empate da Macaca, hein, Pedro? Escanteio do Jean Dias. O Arthur se posicionou melhor, deu de cabeça, a bola foi pra fora, é tiro de meta pro Ipiranga. Segue 1-0 pro Ipiranga no Moisés Lucarelli. A família Silva em peso, Jefferson, o Everson, a Lica Pereira também tá aqui, o Josué Vitor, Vivi Vicente, tamo junto, Vivi. Obrigado pela audiência e pela companhia, José Maduro, já falei de você, né, Zé Maduro? Valeu, o Bruno Assunção tá aqui, Renata Dalgalo também. Bruno Assunção, famoso boca de leite. Meu pai amado. Cara, tem gente... Deixa quieto, vai. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô Marcelo, a Vivi Vicente tá online hoje. O que fica mandando um beijo pra ela toda vez, por enquanto não mandou mensagem. Ele deve estar pé da vida com a Ponte. Estressado, né? Com razão, né? Deve estar pé da vida com a Ponte. E agora tem uma falta aqui pro time do Ipiranga. O número 8 tá caído no gramado. E ele deu a falta do Jean Dias em cima do jogador do Ipiranga. Quem é? O número 8 é o Clayton. Entrou agora de pouco, né, Carlos? Tá caído lá no gramado. Isso. Jogador da equipe do Ipiranga. Quem fez a falta foi o Everton Brito. Isso. Mas não tomou cartão não, né? Eu não vi, por exemplo, dando cartão. Não. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar? Passados quase 34, 33 e 55, tá na tela do Portal Futebol Interior, 34 agora, em cima da pinta, é segundo tempo de jogo majestoso, o placar Futebol Interior aponta, Ponte Preta 0. Ipiranga tem 1, Pedrolino. Marcelo, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, começou o Paysandu e Criciúma, 0-0 na Curuzu. O segundo gol do São Bernardo, acabou de sair, São Bernardo 2, CSA 3, e acabou em Chapecó, Chapecoense 4, Amazonas 0. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior.
Jogo difícil. Esse cara sou eu, comigo Eduardo Rodrigues, ô Bolacha, também Carlos Corsato, Pedro Lino, toda a nossa audiência. Estamos na Rádio X, Alphaville, Rádio Futebol na Canela 2. Valeu você que tá acompanhando a gente, tamo junto e misturado. Ponte Preta tem posse de bola aqui no campo de defesa, tá acossado ali o Lucas Cândido e ele reclama com a arbitragem, o árbitro fala pra ele jogar. Falta ali do número 8, o Cleiton, pra cima do Lucas Cândido, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E o torcedor da Ponte Preta nem 5 mil dessa vez, em 4.577 torcedores. O que o torcedor da Ponte quer mais para colocar pelo menos 8 mil torcedores no estádio, hein, Carlos Corsato? O que você acha? Sabe o que eu entendo, Marcelo? Primeiro, assim, eu tenho que dizer que o horário é horroroso pro jogo. Isso é um ponto, né? Por exemplo, eu passava para vir até aqui, né? E eu cheguei com a bola rolando em virtude do meu outro trabalho. Normalmente, da onde eu trabalho até aqui, seriam 15, 20 minutos mais ou menos. Eu demorei mais de 30 minutos, né? Para chegar. Eu passei em frente ao estádio Moisés Lucarelli, tinha gente chegando no estádio com a bola rolando. Quer dizer, o horário já é ruim. Isso é um ponto, né? Outro ponto é que dentro de casa, realmente a Ponte ainda não está, assim, deixando o seu torcedor contente, né? E a Ponte está na Série C, né? Isso magoou também o torcedor. O público é ruim? Não, o público não é ruim. É quase 5 mil torcedores, o público não é ruim. Mas tem tudo isso aí. O time é líder, né? Não vai perder a liderança, mesmo que perca por 200-0 aqui e tenha mais 10 Dudus expulsos no jogo, né? Mas eu acho que todos esses fatores também somam aí um pouquinho para esse pequeno número de torcedor, viu, Corsato? E o time do Ipiranga vem pro campo de ataque. Bola pelo lado esquerdo, trabalha com o Danielzinho. Soltou a bola no meio pra Cleiton. Vai tocando bola o time do Ipiranga. A Ponte Preta tenta achar a bola. Quando pega a bola, vai lá pro campo de ataque. Recompõe aqui o Everton Brito. Vai pra cima da marcação do Marinho. A bola volta, sobra do meio. É pro time do Ipiranga, pra Cleiton. Cleiton devolveu, soltou essa bola. Tocou um pouco mais atrás ali pro William Gomes. William Gomes solta a bola mais atrás ainda pro Kaique. Mais atrás ainda pro goleiro Zé Carlos, experiente. Capitão da equipe do Ipiranga. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Fabão tem posse de bola pro time do Ipiranga aqui no campo de defesa, solta essa bola, toca um pouco mais à frente ali pro jogador da equipe do Ipiranga, que é o Charles. Charles movimenta essa bola, solta a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando por ali com o William Gomes. Ele para, pensa, toca a bola no meio pro Fabão. Fabão tem 2 da Ponte, já ganhou na bola, o árbitro tava lá no meio campo, cara. Ele disse que não, que foi falta em cima do Fabão. Ia ter 3 da Ponte contra 2 do Ipiranga. Falta já cobrada pro time do Ipiranga. Se segura aí, Ponte. O time amarelo e verde vem. A batida de longe pro gol. Desvia, fica fácil pro goleiro da Ponte. Sai do gol, fica com ela. Diogo Silva, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Toda segunda-feira, exceto quando a Ponte Preta joga, tem Hora da Macaca, 9 da noite. YouTube Hora da Macaca. Essa semana vai ser na quarta-feira, depois de amanhã. 9 da noite pra gente falar desse jogo. Fala dessa imundícia desse jogo que o Dudu enfiou pelo ralo. A Ponte vai fazer as 2 alterações, né? Pelo que eu vi ali é o 25 e o Diego Tavares. Muito bem. Marcelo, e o árbitro anulou o gol do São Bernardo. Então segue CSA 3, São Bernardo 1. Então a reação por enquanto tá um pouco pausada aí do time do São Bernardo. Posse de bola pro time do Ipiranga. Bola alongada na frente. Sai, Diogo! Sai, Diogo! Sai com a perna direita, despacha a bola lá pro campo de ataque. Vai brigar ali o jogador da Ponte Preta. Foi falta, hein? Foi seguro, o árbitro não deu a falta. Cara, esse juiz é fraco. Era o Pacheco que tava lá, né? Fraco esse juiz, fraco. E vem de novo o time do Ipiranga. Arbitragem ruinzinha. Expulsou justamente o Dudu. Mas do resto, cara, ele errou quase tudo. É posse de bola pro time do Ipiranga aqui no campo de ataque pelo lado direito. Vem trabalhando com o jogador que é o Charles. Levanta a cabeça, para, pensa. Pede a presença ali do Marinho. O Marinho passou, pediu. O Rian tá pedindo também. Ele soltou a bola no meio. Chega Jean Dias, dá o bote. Ganha essa bola. É pro time da Ponte Preta, mas a bola ficou do outro lado. Ele ganhou do Cleiton, mas a bola sobrou pro... Isso é falta. Pro Kaique. Deu vantagem o árbitro porque a bola voltou pro time de Erechim. Vai trabalhando com o Cleiton pela direita pra Marinho. Vai cruzar na boca do gol. Bate ali no Everton Brito. Vai embora, lateral, posse de bola pro time
do Ipiranga no campo de ataque. O Antoniassi queria aí, ó. O vizinho dele tá entrando no jogo. O 25, é ele, né, o Pedro Lino? Isso mesmo, Marcelo. Saiu o número 9, Gé. E entrou 99, Gustavo, 25. Também saiu o Maguinho, camisa número 2. E entrou o 35, Diego Tavares. Então saíram na Ponte Preta o Maguinho com a 2 e o 9, Gé. Entraram Diego Tavares e Gustavo, 25. E a torcida pedia bastante o Gustavo, 25 no chat. Tá aí, Gustavo, 25 no jogo contra o Ipiranga. Lateral pro time do Ipiranga, é o lateral barra escanteio, bola pra dentro da grande área, a zaga da Ponte tirou, voltou, sobrou pro Marinho, cruzamento na boca do gol, não tinha ninguém do Ipiranga dentro da grande área, mas essa bola saiu antes do cruzamento, ela se perde e vai embora. Se a gente não olhar direito, a gente pensa que o Gé continua no gramado, porque de longe assim o 25 parece o Gé, né, cara? Eu quero ver quem é que vai jogar lá na lateral direita agora, né, porque... Pacheco, pô. Mas e na lateral? Ah, é verdade. Ele tava com o Pacheco tá e com o Arthur. Verdade. O Pacheco vai lá para a direita, o Arthur fica aqui na esquerda, o Diego Tavares e o 25. Vamos ver esse lance. Olha a Ponte. Pacheco já tá lá. Cruzou na boca do gol pro 25. Sobe a zaga, tira, deu rebote, sobrou pro time da Ponte. Tentou a batida, o Lucas Canto chegou, o zagueirão ali tirou dele, pediu falta, o árbitro não deu. Melhor pro time do Ipiranga. Posição legal, hein? Tá valendo tudo isso. Vem pro campo de ataque com o Maxwell aqui pelo lado direito. Vai pra cima na marcação dele, o Diego Tavares. Aí chega na recuperação o time da Ponte. A bola volta aqui na intermediária. É pro time do Ipiranga. O Ipiranga vai tocando bola. Tem um jogador a mais desde 31 minutos do primeiro tempo. Dudu foi expulso. A bola sobrou ainda pro time do Ipiranga. Campo de ataque aqui pelo lado direito pro Maxwell. Quem tá encostando na marcação, o Diego Tavares entrou agora há pouco. Sangue novo, tá fresquinho no jogo. Pra cima do Maxwell. Chega mais um pra ajudar ali, o Everton Brito. Ele foi inteligente. Explodiu contra a marcação do Diego Tavares. A bola se perde, vai embora. Perto da Fernanda, a bandeira. É lateral, posse de bola pertinho da bandeirinha de escanteio. Favorece o time do Ipiranga. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lateral batido, bola pra dentro da grande área. Se segura aí, Ponte. Sérgio Rafael mete o pé na bola, tira dali. Não saiu pela última linha, saiu pra lateral. Lateral, posse de bola, lado direito. Mais um lateral pro time do Ipiranga. Passamos de 40 a 41, agora 42. 42 minutos passados, é segundo tempo de jogo. A líder da Série C vai perdendo. Em casa pro Ipiranga, que agora é o quarto colocado do campeonato. Não deu em nada esse ataque aí. Marcada a falta, não. Ele queria o Maxwell, mas só não pra deu lembrar falta. que esse time do Ipiranga perdeu de 4-0 pro Náutico em casa, né? É isso. A Série C é um negócio meio doido, né? Negócio meio doido essa Série C. Tá valendo isso aí. 25 ganhou na briga. Ganhou. Soltou essa bola pelo lado direito pra Pacheco. De novo na boca do gol. Zé Carlos sai, pega ela. Quase que ela escapuliu dele, hein? Outra coisa, Marcelo, a Ponte esse ano tá difícil de ganhar de time do Sul, hein? Tá difícil da Ponte ganhar em casa, cara. Ganhar em casa é um parto pra Ponte Preta. Perdeu do Concórdia, perdeu do Brusque. Tá perdendo do Ipiranga. Empatou com o Figueirense. Empatou com o Figueirense. Time do Sul, a Ponte Preta esse ano não conseguiu ganhar. Bom, próximo jogo é contra um time do Norte. É o ABC, né? Norte e Nordeste. É isso. Muda um pouco a geografia do time. Vamos ver esse lance, mas ainda tem jogo. Vamos, Ponte. Pacheco cruzou na boca do gol. Sobe a zaga. 25 tava por lá. Ela ficou viva dentro da grande área. Tá dando tiro de meta. O 25 tá caído no gramado ali. E tem uma resenha do goleiro com o jogador do Ipiranga. O árbitro tá dando tiro de meta. 25 tá caído no gramado. O árbitro vai perguntar pra ele se tá tudo bem. Aí ele falou: sim, tá tudo bem, professor. Mas era escanteio pra Ponte... Ah, não, a bola bate depois na sequência no jogador da Ponte Preta lá dentro da grande área, então é tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Cara, deu ruim pro 25, hein? Saiu do gramado. E agora a Ponte vai ficar com 9 jogadores, né? Eu não sei o que pegou lá, mas... Não deu bom não pro 25, hein? Saiu ali... Tô dizendo com 9 porque enquanto o 25 vai ser atendido, né? A Ponte, que já tem um jogador a menos, agora vai ficar com um cara menos ainda. 9 contra 11. O Danley FC fala que tem que ter 7 minutos de acréscimos. O Osmar Dangar, a Ponte está bem mais pesada que esses dois. É por conta do comentário acima do Gustavo Antoniassi. É verdade.
Quem tá mais pesado, o Elvis ou o Walter? O Elvis não tá pesado não, Gustavo. Para de causar, E o Gustavo. Walter também não. O Gustavo tá desinformado. O O Walter, Walter perdeu tomou o Ozempic, perdeu uns 30 quilos lá, O velho. Gustavo Antoniessi tá querendo, parecendo a Andressa Urach, rapaz. Tá querendo causar. Você falou que você não ia falar mal o nome dele, pô. Felipe Araújo, não dá mais pra apostar em futebol. De vez em quando a gente volta atrás, né? Vivi Vicente tá com a gente, o Wilson Correia. Valeu todo mundo acompanhando. O Josué Vitor, Jefferson Silva, José Maduro, Roberto César Santos. Valeu, rapaziada. Pintou os acréscimos ali, hein? Mais 5. Então não foram 7, foram 5. O Francisco Ferreira tá dizendo, a Ponte vai empatar aos 45. Então estamos ao 45, Francisco Ferreira. Vamos ver se Será? se a profecia dele vai dar certo. Tem 48 segundos agora, 45 pra Ponte empatar. Bola com o Everton Brito, sai da ponta, vem pro meio, domina pro time da Ponte Preta. Soltou essa bola um pouco mais atrás, círculo central do gramado, mais o campo de ataque pro Wanderson. Trabalha a bola, o time da Ponte Preta pra Jean Dias. Tá no meio, trabalhou pro Wanderson. Solta a bola pra Pacheco, Pacheco devolveu, tocou a bola pra Wanderson. A Ponte vai tocando bola, vamos até 50, 45 e meio. Jean Dias dominou, tocou pra Wanderson, campo de defesa agora, a bola com o Sérgio Rafael, passa a metade do gramado, rompe a fronteira, vem pro campo de ataque, trabalhou, soltou essa bola, pro Pacheco, sai da ponta, vem pro meio, lateral da Ponte, tentou o passe no meio, passe muito esticado, aí chegou a zaga, tirou a bola, voltou, sobrou pra Ponte, domina Wanderson, ganhou, deu pra Jean Dias, cruzou na boca do gol, opa! Pênalti. Penalidade não, ele não marcou o pênalti, ele vai dar cartão pro 25. Ele vai dar cartão pro 25. Ele é confuso até pra assinalar, cara. Ele fez assim com a mão, ó. Eu achei que ele tinha marcado o pênalti. E ele marcou, foi tiro de meta. Rapaz, como é que é o árbitro do menino, o nome do menino? Rodrigo da Fonseca. Jesus amado. Confusaço, hein? Até pra marcar. E teve torcedor da Ponte que comemorou, achou que ele tava marcando pênalti. O goleiro, o Zé Carlos, saiu pé da vida com ele ali. Achou que ele tinha marcado pênalti também. Que fase, hein? É que a TV não repetiu o lance, a gente né? não tem a imagem, né? Posse de bola pro time do Ipiranga. Já tem o fim de jogo. O Carlos Corsato vai brilhar muito aqui no Portal Futebol Interior. Quando eu falo que tudo na vida vem piorando, né? Rapaz, pra que tiraram as imagens das televisões que transmitiam, né? Bola aqui pro campo ofensivo, pro time do Ipiranga. Aí chega a zaga da Ponte, a bola se perde e vai embora. Vamos ver a repetição agora? Também ele não achei caiu, nada. pô, Ele não foi caiu, nada. Se aquele do Arthur a gente falou que não foi, esse aí também não foi. Não, vocês falaram que não foi. Porque tem muita gente no chat que falou que foi, hein? Pra mim foi pênalti aquele lá. Esse aí achei que não foi. Escanteio pro time do Ipiranga. Jogada trabalhada. Toque curto. Eles querem ficar com a bola. Eles querem gastar o tempo. Vai tocando bola. Aí a zaga da Ponte Preta passou por todo mundo. Sobrou pro 25, que tá ajudando aqui no campo de defesa. Aí, Pacheco. Pacheco, ainda deu certo, que o Gustavo 25 brigou e ganhou. Tocou pro Everton Brito, toca a bola, Everton Brito, tá sendo seguro. Tá sendo seguro pelo jogador do Ipiranga, tá parado o jogo. E o árbitro vai à caça do menino do Ipiranga pra dar cartão pra ele. Pro Kaique, barbudo. Kaique. O Alberto Valentim, mais novo do Ipiranga. Segurou, puxou a camisa. Cartão pro Kaique aí, Pedrolino. Isso mesmo, o Marcelo, cartão pro 19, Kaique do Ipiranga está amarelado. 48 minutos do segundo tempo, Jean Dias na bola. A Ponte Preta vai perdendo por 1-0 do Ipiranga no estádio Moisés Lucarelli. Quem sabe esse empatezinho maroto no final, com essa bola vadia na cobrança de falta. Jean Dias, para de reclamar, Jean. Ele tá reclamando da barreira. Tá pé da vida com o árbitro da partida. 48 minutos passados do segundo tempo. Quem sabe uma bola vadia pra dentro da grande área. Vamos, Jean Dias. Chuveirou, entrada da grande área na boca do gol. Sérgio Rafael jogou pro Wanderson. Toca pro 25, Everton Brito. Ele deu impedido. Cara, é que eu sou muito ponte pretano, né? Mas eu, assim, a princípio, achei que não estava impedido, que pra mim ele vem de trás. Hoje não tem jeito, cara. Hoje não tem jeito, a Ponte Preta até que tá tentando, mas não tá dando certo não, hein, Pedro Lino? Foi marcado impedimento do Everton Brito aí. Foi marcado impedimento do Everton Brito, Marcelo. Vamos aguardar. Não tem VAR, filho. O replay. Não, tá valendo, só que... tava na frente. Tava. Na hora que passa... Tava, porque a bola tava na frente. Tava na frente, tá certo. Tá certo, tava na frente porque a bola bate no 25, né? O 25 dá o passe pro Everton Brito. O 25 toca pro Everton Brito, o Everton Brito é impedido. O árbitro, o Bandeirinha, acertou nessa, segue 1-0, 49 minutos do segundo tempo.
e a Ponte Preta no ataque. Com 1 a menos, a Ponte não faz um mau jogo, cara. Não, a Ponte não merecia perder o jogo, não. E o 25 entrou bem, hein? Bola pra dentro da grande área nas mãos do Zé Carlos. É a deixa pra terminar o jogo. 49 minutos e meio. Não entrou mal o 25 no jogo, não. É por isso que a diretoria da Ponte precisa rever e punir, mas com rigor, esses caras que são expulsos. E a começar pelo Dudu. O Dudu não pode ter folga. O Dudu, ele tem que ser punido pela Ponte Preta. E tem que começar a pensar também se compensa, né, deixar o Dudu no time da Ponte Preta pro restante da competição, né? Porque ele pode colocar tudo a perder. Vou mais uma vez dizer aqui, a Ponte nos últimos 3 jogos teve jogador expulso contra o Brusque, teve jogador expulso contra o Ipiranga e só fez 3 pontos. Se estivéssemos na segunda fase da competição, 3 jogos, 3 pontos. Ia ser muito difícil recuperar no segundo turno. E agora o Rian fez a falta, segurou ali o jogador da Ponte Preta, o Everton Brito. Faltava ainda alguns segundinhos para terminar o jogo. Então, provavelmente, mas da arbitragem a gente pode esperar tudo, ele deve deixar a cobrança de falta acontecer. Ele deve, porque o jogador do Ipiranga continua lá sentindo câimbras. Ele deu mais um, só que o mais um vai ter que ser mais um, porque o jogo não roda, né? Ele deu mais um, verdade. Mais um, ó. Tá pedindo mais um. Mais um em cima daquele. 2, então, ele mais falou. Mais 2. Ele falou em cima daquele, mais 2. Então, 5, vamos até 52. Ele deu, então, tinha dado 5 e o internauta acertou pelo menos 7, então, no total. Falta pra Ponte Preta. Agora vamos bater na casa de 51. Quem sabe a Ponte Preta não consegue o gol de empate no finalzinho. Tomou o primeiro gol no final do primeiro tempo. Jean Dias, chuveirou na boca do gol. Pingou, pegou o goleiro. Cai nas mãos do Zé Carlos com tranquilidade no cantinho, faz a defesa. Tem 8 segundos, hein? Tem 8 segundos, senão é escanteio, hein? Aí ele sai jogando essa bola, joga lá no campo de ataque. Ela sobra aqui pelo lado direito defensivo do time da Ponte Preta. Saiu ali, bateu por último no jogador do Ipiranga. É lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. Lateral, posse de bola pra Macaca. Será que dá tempo de jogar essa bola lá no campo de ataque? Ainda tem 30 segundos. A bola saiu, não. Vamos, Ponte! Vamos, Ponte! Lucas Cândido jogou no comando, pediu a falta ali na entrada da grande área. O árbitro não deu. Chega, despacha a bola o time do Ipiranga. Mais 20 segundos pra terminar o segundo tempo. Pra terminar o jogo. Diogo Silva jogou a bola no campo de ataque. Tenta ali o 25. Aí chega a zaga, afasta, a bola vai. Parece ping-pong. Lá e cá. Voltou no campo de ataque de novo. De novo a zaga do Ipiranga afasta, tira. E aí não há tempo pra mais nada. Levanta o árbitro Rodrigo da Fonseca do Mato Grosso. Confuso, hein, juizão? Confusaço você, hein? A arbitragem péssima do Rodrigo da Fonseca. A Ponte Preta perde mais uma em casa. Ponte tem 2 derrotas no campeonato. As 2 jogando em casa para Brusque e agora para o Ipiranga. Mesmo assim continua na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Dudu foi expulso ainda no primeiro tempo. 0 para Ponte, 1 para o Ipiranga. Igor Moraes a 46 minutos do primeiro tempo. Fim de jogo no Majestoso, não deu para Macaca. Daqui a pouco tem o fim de jogo no comando do Carlos Corsato, onde vamos debater muito essa derrota da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série C. E a bobagem, a besteira que fez o Dudu ainda no primeiro tempo. E agora a saída dos jogadores no gramado do Majestoso. Você, Pedro Lino. Saída dos jogadores, Marcelo. Mais uma vez a Ponte Preta joga bem, só que por conta de uma expulsão, deu tudo errado, né, pro técnico Alberto Valentim. Ele teve que fazer várias mudanças. O Dudu tem que ser, que nem o Corsato falou aqui no decorrer da transmissão, o Dudu tem que ser punido pela diretoria. Já é a segunda expulsão, 6 cartões vermelhos para ele em 1 ano. Não é normal, vamos falar a verdade que não é normal 6 cartões vermelhos em 1 ano. Mais uma vez um jogador expulso compromete o jogo da Ponte jogando no Moisés Lucarelli. Fim de jogo no Majestoso, a Ponte Preta perdeu, o Ipiranga venceu, o Ipiranga agora é o 4º colocado com 13 pontos. A Ponte segue na liderança com 16, agora tem essa parada aí de 12 dias para a Ponte Preta para esfriar a cabeça o seu Dudu e a Ponte Preta se recuperar dessa derrota em casa. Um jogo que, se a Ponte tem 11 em campo, ela não perderia. Poderia não ganhar o jogo, mas perder não perdia, não. O segundo tempo da Ponte foi melhor, com um jogador a menos, foi muito melhor que o do Ipiranga.
É isso. Essa pode ser a sua manchete pro seu comentário daqui a pouquinho no programa que você vai comandar, né, Carlos? É isso, já é a manchete. Muito bem. Final, então, da transmissão da jornada esportiva. Mas a transmissão continua daqui a pouquinho para a concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Clube Concórdia, também o Futebol Interior, o maior portal de futebol do Brasil. Conosco nessa transmissão a X Alphaville e também a Rádio Futebol na Canela 2. Ó, você que tá no YouTube, Futebol Interior, não vamos eleger o melhor da Ponte no jogo porque a Ponte perdeu, mas a gente vai gabaritar os jogadores, tem a entrevista coletiva do Alberto Valentim, tem muito bate-papo, tem muita opinião pra você por aqui. Já já a gente volta depois do intervalo no comando do Carlos Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É hora de brincar a tela. Carlos Corsato.
9 da noite, mais 33 minutos. Olá, boa noite pra você. Tá no ar aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Pra concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Disque Entregas 32423125. Hoje é dia de pizza. Dá tempo de você pedir ainda até às 11 da noite. Consulte condições de entrega. Tá 32423125. O Dadá também tá no iFood. Você pode pedir também pelo WhatsApp, o 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Conosco também o Clube Concórdia, 155 anos de tradição. E Hora da Macaca, quarta-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, ao lado do Pedro Lino, ao lado do Marcelo Corsato e ao seu lado, torcedor de futebol, você Ponte Pretano, você secador. Os secadores, se quiser que eu leia a mensagem, tem que pagar. Vai lá no Superchat que aí eu vou dar aquela moral pra você. Se não pagar, só vou ler mensagem de Ponte Pretano aqui, tá bom? 9 da noite, mais 34 minutos. 9h34, a Ponte perdeu pro Ipiranga pelo placar de 1-0, mas segue líder. Vai, nesses 12 dias aí que faltam, né, pro próximo jogo contra o ABC no Majestoso, vai seguir na liderança. A Ponte é líder da Série C deste Campeonato Brasileiro. São 2 derrotas em casa, né, na competição. Perdeu para o Brusque 4-1, teve jogador expulso e perdeu também. Teve o Dudu expulso, né? Para variar, e perdeu hoje para o Ipiranga pelo placar de 1-0 com o Dudu, o inteligentíssimo Dudu, expulso. Agora teve uma mensagem aqui de um ouvinte e eu vou assinar embaixo aqui, cara. Ger Produção. Incompetente é quem acha que um jogador desequilibrado pode jogar normal. Então, né? Eu não sei se dava pra dizer que o Dudu... Já dava pra saber, Marcelo, na sua opinião, que o Dudu ele não tinha muito equilíbrio no quesito cartões? Já dava pra saber? O Marcelo não tá prestando atenção, então eu vou chamar outro que tá prestando atenção. Mas tá ocupado. Vai aí, Pedro Lino. Se você não estiver prestando atenção também, eu vou chamar o Eduardo Bolacha, que o Eduardo com certeza presta atenção. O senhor não... Né? Vocês Vocês não prestam atenção no que eu tô falando, Eu consigo cara. fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu sei o que você tá falando. Você tá falando do Dudu. Tá, dava pra saber antes desse jogo que ele não tinha equilíbrio emocional e que ele adorava um cartão vermelho? Claro que dava. Então quer dizer que o Valentim é incompetente, então. Não, cara, gente, peraí. Vamos lá. No mesmo tempo que o Dudu é bom jogador... Isso. No mesmo tempo que o Dudu é bom jogador, ele tem um despreparo mental... Mas a minha pergunta é, põe na conta do Valentim essa expulsão? Não, porque é conta do Dudu, né? O Dudu que foi expulso, o Alberto Valentim não poderia imaginar, por mais que a gente fale, mas... A gente não vai falar, o jogador vai ser expulso nesse jogo. Não, eu acho que imaginar dá pelo Dudu, tanto, ô Pedro, eu falei aqui... Não, a partir de agora eu não defendo mais. Tá? Não, eu falei aqui no primeiro lance dele, Pedro, que ele mais. parecia um caminhão desgovernado. Aí ele vai, toma cartão amarelo, ele sofre uma falta, põe a mão na bola, o juiz dá a falta contra a Ponte, ele reclama, toma amarelo. Não, a partir de agora eu não defendo mais. Então eu falei, ele parece um caminhão desgovernado. Imaginar, a gente até poderia imaginar. E detalhe, no começo do primeiro tempo, foi um outro jogador que fez a falta. Não foi o Dudu, não sei se foi o Gé. Foi um outro jogador. Eu falei, olha, a Ponte Preta em lances assim, lances esporádicos, de contato, de jogador colocando a mão no rosto, eu fico com medo. Eu falei antes da Ponte tomar o primeiro cartão. Então imaginar, a gente até imagina. Mas, pô... Mas não dá pra colocar na conta do Valentim A falta hoje. de inteligência é do Dudu de agora, novo, cara. Agora, na próxima vez que escalar o Dudu e ele for expulso, aí eu vou ser o primeiro a colocar na conta do Valentim. Porque acho que agora, né? Agora já não tem mais como defender o cara, né? E vou mais uma vez dizer aqui, ó. Mais uma vez digo aqui para nossa audiência que eu pedi na semana passada uma entrevista para a Hora da Macaca com o João Brigatti. Eu sei que é na segunda-feira, eu sei que é um horário onde o Brigatti não está mais trabalhando, né? Mas eu pedi a entrevista e fui informado pela assessoria de imprensa que às segundas-feiras o Brigatti não pode dar entrevista porque ele está fazendo um curso na CBF. Então ele faltou no curso hoje. E aí eu informei, né, que nós iríamos fazer o programa na quarta-feira. Foi-me dito, né, que o Brigatti poderia gravar, né, um trabalho conosco, né?
eu gostaria que fosse ao vivo, até para que a nossa audiência pudesse participar também, porque o Brigatti ele não se furta de nenhuma resposta, né? Mas vamos aguardar, porque esse assunto tem que ser abordado e tá na hora da Ponte Preta parar com essa bobagem, né? Esses caras, mais uma vez vou dizer aqui o que falei no intervalo do jogo. Escalar o Dudu nos próximos jogos é flertar com o término do principal objetivo do clube no ano, que é subir para a Série B novamente. Por quê? Vamos lá. O Dudu jogou 2 partidas em 3 rodadas. Foi expulso 2 vezes. A Ponte perdeu os 2 jogos. E vamos lá. Existe a possibilidade enorme de hoje o Ipiranga é o 4º colocado. O Brusque estava na 2ª colocação até o começo da rodada. Então, existe a possibilidade enorme de Brusque e Ipiranga estarem na próxima fase. E há a possibilidade de também estarem no grupo da Ponte Preta, né? Sem contar que o jogo do meio foi o Náutico, que também é um time que briga, né, para estar entre os 8. Então, vamos analisar. De 3 jogos importantes, a Ponte Preta perdeu 2 e ganhou 1. São 6 na 2ª fase, né? O que o Dudu fez para ajudar a Ponte nesse Campeonato Brasileiro da Série C? Eu acho que ele mais prejudicou do que ajudou. Então, 1 ponto. Tá na hora de não escalar mais o Dudu, né? A Ponte ficou com o jogador aí desde o começo do ano, ganhando mais de 3 dígitos depois do ponto. E o cara não jogou, então quer dizer, dinheiro não é problema, né? O absurdo, né? E aí é a pergunta, né? Quem estava pagando o salário do Matheus Silva? Na semana passada, ele estava em Pernambuco, no ônibus do Náutico. Isso é um descaso com o clube. E você fala, da onde você tirou essa informação? É só procurar aí nos portais lá de Recife e pegar a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos após o jogo, que ele afirma categoricamente que o senhor Matheus Silva estava no ônibus do Náutico no jogo contra a Ponte Preta. Então dinheiro não é problema, né? Pagaram R$400 mil para trazer um jogador que até agora tem mais cartão amarelo e mais expulsão do que gol e assistência. Então, ele é nocivo ao time, né? E eu não estou fazendo caça às bruxas. Eu só estou alertando. Como alertei lá atrás, né, em 2023, né, 2022, quando o senhor Hélio dos Anjos, né, pretendia escalar o zagueiro Dedé contra o Água Santa. Ele escalou o Dedé, a Ponte perdeu para o Água Santa, a Ponte muda a história do futebol paulista, né, o senhor Hélio dos Anjos, né? Porque ele escala o Dedé, a Ponte perde para o Água Santa, né, com uma falha clamorosa do Dedé. Se a Ponte empata aquele jogo com o Água Santa, a Ponte não teria caído. Quem teria caído em 2022 era o Água Santa. E em 2023, o Água Santa fez a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Então, o Hélio dos Anjos e a Ponte Preta mudaram a história do futebol brasileiro. Estou alertando aqui. O Dudu não pode mais jogar pela Ponte Preta. Por quê? Porque ele compromete. Qual a garantia que eu tenho que na 2ª fase, porque a Ponte vai passar de fase. Olha o jogo que a Ponte fez hoje. Com um jogador a menos, a Ponte jogou mais que o Ipiranga. A Ponte é melhor que o Ipiranga. A Ponte vai passar de fase. A Ponte vai passar de fase, né? Mas qual é a garantia que nós temos que o motivado incompetente do Dudu não vai ser expulso na 2ª fase? A não ser que a Ponte Preta comece a pegar no bolso desses caras. Mas tem que pegar pesado. Tem que pegar pesado. Não pode passar a mão na cabeça, né? Isso vale
o acesso do clube de volta para a Série B. A Ponte não pode ficar mais um ano na Série C. Isso vai afetar a finança do clube, mas de um monstro. Então, o Dudu pode fazer a Ponte perder milhões de reais na próxima temporada. Esses caras já fizeram, né? O senhor Jean Dias já fez a Ponte perder uns milhõezinhos aí na Copa do Brasil, né? Que foi no jogo contra o Concórdia. Mas eu não vou criticar aqui o Jean Dias porque ele mais fez do que não fez. Agora o Dudu, cara, menos fez do que fez. Então, né? Tá na hora da diretoria da Ponte Preta e do departamento de futebol da Ponte, que tem à frente o João Brigatti, né, entrar no meio e falar, não vamos escalar mais o Dudu não, porque dinheiro tem. Ficaram aí com o Matheus Silva ganhando 100 pau por mês e não jogando, né? E aí deixa o cara ainda ir para Recife. Eu espero que ele não tenha ido no avião da Ponte Preta, né, com a passagem paga pela Ponte, para depois ficar no ônibus, né, do Náutico. Porque eu não acredito que o Matheus Silva chegou para a diretoria da Ponte. Eu tô indo lá para Recife, viu? Mas pode descontar os dias trabalhados aí. E vocês já fizeram a conta de quanto que dá 100 mil dividido por 30? Dá mais de 3 mil reais por dia, cara. Dá mais do que 50% do salário do povo brasileiro. Né? Então dinheiro não falta. Dinheiro não falta. A Ponte já gastou 400 pau com esse Dudu aí, né? E deve estar pagando um bom salário para ele, mas para fazer esse tipo de coisa, para tomar cartão vermelho e fazer a Ponte perder o jogo em casa. Né? Então, tá na hora da diretoria de futebol pegar pesado com esses caras, porque o projeto pode ir por água abaixo, deixando esses caras aí como titular da Ponte Preta. E se o técnico não quiser tirar, tem que vir uma ordem de cima, não escala mais. E pronto. Né? Vamos lá. O Jacir Ferreira, concordo, tira o Dudu do time. O Wilson Correia, olha que os irmãos estão reagindo. Eles sobem e nós ficamos na C. O Ricardo Monteiro, Corsato, o pessoal passa pano nesses caras. O Rogerinho Carmo, ele ainda saiu zombando da nossa torcida. Aí é pior, né? Eu não vi ele tirando sarro da torcida. Mas se você tá falando isso, Rogerinho, eu acredito. Sim, Dedé, Dudu, 2 jogadores que prejudicaram a Ponte, diz o Wilson Correia. Ninguém faz nada, a Ponte está cometendo o mesmo erro do ano passado, jogadores sendo expulsos todo jogo. Ninguém faz nada, o time tem que se unir e tirar esse cara. Em qualquer empresa normal de trabalho, veja o que acontece. O José Nildo, eu não vou dar voz aqui a sua escrita, mas está escrito. Você responde pelo que você escreveu. O Enfermo Gamer, dizer que esse jogo não vale nada, como foi dito aí na transmissão, até a vírgula, né? Pensando que o time vai se classificar. Se o término da última rodada ficar faltando 3 pontos para o mesmo. Enfermo, eu tô falando pelo que eu tô vendo agora, né? Pelo que eu tô vendo agora. A Ponte, por exemplo, eu tô dizendo que não vale nada, porque a Ponte podia perder de 200-0 hoje, que ela ia terminar a tabela. Se você pegar lá o print da tabela, a Ponte é líder da competição. Classificam 8. Eu tô falando em cima disso, tá? O Walter, na conta do treineiro, fica o fato do mesmo não saber montar um time para criar alternativas para se impor e ganhar o jogo em casa. Quanto à expulsão, culpa também do treineiro por escalar, diz aqui o Walter. Gorila Raiz, Dudu está igual aquele funcionário que começa a fazer de tudo para ser mandado embora e ninguém percebe. Ou manda embora ou encosta ele, igual o Matheus Silva, que treina junto, mas não joga. O Matheus Silva já está treinando no Náutico já. Como pode... não entendi aqui. Matheus. Não, deixa quieto. Não vou ler, não. Wilson Correia. Não vou nem falar o nome aqui do ouvinte. O primeiro amarelo do Dudu foi brincadeira. Como agarra a bola. Só não perdemos para o Náutico porque no final eles ficaram com 9. Triste a situação da Ponte. Time gigante, diz a Tainá. Roberto César Santos. O burrão não sabe jogar pra frente. Pegando no pé do técnico aqui. Gorila, é que a gente não tem prova, mas o Dudu, brincadeira, hein? Mais uma vez estragou com o trabalho do grupo inteiro. Manda embora esse cara logo. Ricardo Monteiro, a Ponte não sabe jogar em casa. Neuri Menezes, falar que mais uma vez esse estúpido colocou o time na M e a Ponte perder. Falar que mais uma vez um estúpido
Colocou o time na M e a Ponte perdeu. José Limírio Neto, falaram o que era agora. Wilson Corrêa, Diogo Silva, Arthur, Dudu, desfalques para o próximo jogo. O Dudu não é desfalque, tá? O Diogo Silva e o Arthur, sim. Wilson Corrêa, a Ponte tem que jogar recuada e sair no contra-ataque. Incompetente é quem acha que o jogador desequilibrado pode jogar normal. Diz aqui, eu já li essa mensagem, né? Foi o do Ger Produções. Só lembrar, quantos jogadores foram expulsos no ano passado? Diz aqui o Ricardo Monteiro. Um monte. O Jacir, concordo, tira do time titular. Com o Valentim não sobe. Estou avisando. 3 zagueiros em casa. Escalou o Dudu. Então é culpado também. Luiz Simas. Carlos Corsato. Se for verdade isso que o jogador, tirando o sarro da torcida, tem que mandar embora. Não entra mais no majestoso. Luiz, estavam falando do Matheus Silva, tá? Eu não vi ele tirar sarro da torcida. O que eu entendo é o seguinte, né? E aí fica a minha pergunta, fica o meu questionamento. O Matheus Silva, ele era jogador da Ponte Preta no sábado passado, né? Só que ele estava em Recife, no ônibus do Náutico, no jogo contra a Ponte. A minha pergunta é, quem estava pagando o salário do Matheus Silva no sábado? Já era o Náutico? Não era o Náutico, porque ele não assinou contrato com o Náutico. Já saiu rescisão de contrato? Não. Então ele é jogador da Ponte até hoje. Eu tô dizendo não aqui, mas não sei, né? Porque a janela abriu hoje. Então a rescisão do contrato teria que sair hoje. Né? Mas assim, então eu vou pegar esse ponto aqui e colocar. Dinheiro não é problema. Porque, mais uma vez, lembro aqui, a Ponte pagava R$100 mil por um zagueiro que não jogou 1 minuto sequer até a rodada anterior com a camisa da Ponte Preta. Então, né? Só que o Dudu custou R$400 mil. Será que ninguém viu isso? Né? Essa ficha corrida do Dudu. O Pedro Lino passou aqui. São 6 expulsões. Né? 3 só na Ponte Preta. Ele foi expulso contra o Novo Horizontino, foi expulso contra o Brusque e expulso agora contra o Ipiranga. Novo Horizontino foi... 6 expulsões em um ano. Ele deu o cartão de visitas dele na Ponte Preta no primeiro jogo dele no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. E ele não foi titular no Campeonato Paulista, tá? É bom lembrar. Mas aí a Ponte entendia, né, que tinha que deixar o cara aí e pagar ainda R$400 mil para ficar com ele. Negoção bom, hein, esse, né? Mas agora é o seguinte, eu costumo dizer, né, que o que passou, passou. Né, parafraseando um grande locutor esportivo, né? O que passou, passou, o gol é a alegria do espetáculo. O que passou, passou, não volta mais. O que você precisa tirar? Lições. Então, qual é a lição que a Ponte tem que tirar? Que o Dudu não pode, né, jogar na Ponte, a não ser um jogo que não vale nada, aí põe o cara para jogar. O jogo não vale nada mesmo, põe o cara para jogar, se não der para colocar ele em outro time. Mas, ó, não pode mais ser escalado. E eu não vou defender mais o Valentim. Até o jogo de hoje eu defendia sim, porque não dava para saber que o motivado incompetente ia ser expulso 2 vezes em 2 jogos. Não dava para saber. Né? O cara não tem bola de cristal, né? Mas a partir de agora já é ficha corrida, né? Agora já não é mais uma exceção. Né? Agora já é uma regra. Ele é expulso todo jogo. Então não pode mais jogar. Porque ele vai simplesmente jogar no lixo o trabalho todo na segunda fase, se fizer desta maneira. E quer saber? Não é tudo isso também, né? Ou ele é o Dudu Arantes do Nascimento e eu não tô sabendo? Não é, né? Então, né? Aproveitar essa janela de exceção, ver se alguém quer. Já perdeu 400 pau mesmo, né? Mas já perdeu muito mais com o Matheus Silva, né? Se não, vejamos. Eu não vou nem contar o ano passado, né? São 5 meses de cenzão. R$500 mil a Ponte jogou no lixo, né? Com o senhor Matheus Silva, né? Jogou no lixo com o Matheus Silva. É isso. Então o dinheiro não é problema, né? Tem que pensar no clube, tem que pensar na instituição. E o Dudu tá comprometendo o trabalho do clube e da instituição. Eu não tenho coragem de escalar. É a cobra tomando cuidado do ratinho, tomando conta do ratinho.
né? Você sai de casa, deixa a sua cobra de estimação, né? O meu amigo Gustavo, que estava no Japão, né? Sabe disso. Deixa lá aquela cobra piton, que diz que é a cobra que é aquela cobra que pode deixar em casa, né? Que você tem em casa, que é a cobra piton, aquela cobra branca. Eu não entendo de cobra não, filho. O Gustavo disse que no Japão, o Gustavo estava me dizendo que no Japão o pessoal tem cobra como se tem cachorro em casa, né? Mas aí não tem gente que dá ratos, né, para cobra. Mas aí tem aqueles ratinhos também brancos que você tem em casa também, né? Como é que chama aquele rato lá? Hamster. Né? Tem o branquinho, tem o bege, tem tudo quanto é cor, né? Mas que você pode cuidar em casa. É a mesma coisa de você deixar a cobra piton sozinha com o rato em casa. Ela vai comer o rato, velho. É óbvio, né? E se você deixar o Dudu em campo, ele vai tomar cartão vermelho. Já tem Valentim? Já? Você vai pôr do começo? Põe do começo, então. Técnico Alberto Valentim explicando a derrota da Ponte. Noite, claro que para explicar um pouquinho do jogo passa pela expulsão do Dudu no primeiro tempo, mais uma expulsão, a quarta nos últimos 5 jogos da Ponte. O próprio Dudu falou de uma conversa durante a semana que você teve com os atletas. Queria que você falasse do lance e o quanto isso mudou a história do jogo, na tua opinião. Boa noite. Sim, foi conversado antes. Tivemos uma conversa de alguns minutos, porque você tem que analisar as expulsões, que a gente não vai permitir mais, que nós já tínhamos falado, mas agora com uma ênfase maior, que está proibido expulsões desnecessárias. Odeio conversar com os atletas no calor depois do jogo, mas ali já foi conversado, acabou já. Não podemos ter expulsões desnecessárias. Pode acontecer por um outro motivo, de uma talvez até que precise fazer uma falta, ou de uma leitura errada da arbitragem, já que não tem o VAR, mas expulsões desnecessárias, não podemos ter mais. Nós temos que melhorar isso individualmente. Nós temos que melhorar muito isso. Acabou. Condiciona o jogo sim, descaracteriza o jogo sim. Depois tem um gol que é erro nosso, tá? Porque uma bola parada ela independe de um a menos, mas descaracteriza o jogo, né? E por outro lado, eu tenho que falar bem daqueles que permaneceram, aqueles que entraram depois, porque o jogo ficou vivo até os últimos segundos. A gente podia ter empatado e esse resultado podia ser bem diferente. Roberto, boa noite. Wendel Coral para a Pan News Campinas. É claro que o tema da coletiva, acredito que seja realmente a expulsão do Dudu. Vou te passar alguns números que eu tenho certeza que você já sabe. São 7 expulsões da temporada, 4 na Série C e a terceira do Dudu, a segunda na competição. Você falou de expulsões desnecessárias. Logo, eu acredito que você imagina que a expulsão de hoje foi, então, desnecessária. Com base nisso e até na conversa que vocês tiveram ao longo da semana, você como treinador, eu sei que isso não passa por você, mas você como treinador, acredita que uma punição pecuniária envolvendo o salário mexeria com o jogador ou não? E se não, de que forma resolver? Não, isso aí é com o presidente. Isso aí você tem que obedecer hierarquias. Isso aí é com o presidente. Mas a sua opinião, enquanto treinador? A minha opinião, a gente tem que resolver e melhorar isso em campo. Se cabe a multa, é com o presidente. Não cabe ao treinador. Para mim, isso aí é uma falta de respeito com quem comanda. É falta de respeito seria uma arrogância da minha parte, falar com o presidente sobre isso, com o Ricardo, com o Brigatti e com o próprio Kiko. Isso aí cabe à diretoria. Cabe a mim corrigi-los e qualificar essa fase defensiva. Eu falei ali dentro agora. Qualificar a fase defensiva. Isso com dinheiro não mexo. Quem é que nos paga é que deve decidir. Tá? Então isso aí não cabe a mim. Fernando César, Rádio Central, né? A expulsão, você já disse, desnecessária, mas justa, né? Porque ele já tinha um amarelo. Mas o que você tem a falar da arbitragem? Péssima. Atrapalhou o jogo? Péssima. O que você pode Desculpa, falar? Eu odeio falar de arbitragem, porque o Bet fica transferindo responsabilidades. Mas poderia ter dado uma falta antes no Dudu. Infelizmente não tem VAR, que eu não gosto de falar, se estava impedido ou não. Então, para mim, não gostei da arbitragem, falei, me deu um amarelo porque eu ajoelhei. Eu ajoelhei na vitória contra o São Paulo, devia ter tomado amarelo, então. São reações minhas, eu não xinguei ninguém, eu não falto com respeito lá com o quarto árbitro. Agora, me deu 5 minutos de acréscimo, o quarto árbitro nos falou que ele não acreditou que ele deu só 5 minutos, o próprio quarto árbitro nos falou.
Mas vamos deixar a arbitragem para lá, porque infelizmente não tem VAR. Infelizmente a CBF não consegue ter o VAR na Série C, então a gente tem as correções e ajustes aqui dentro para nós fazermos. Pronto. Alberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. A nós nos parece, né, a mim, na verdade, me parece que você é um tanto quanto exageradamente precavido defensivamente. Não disse retranqueiro, exageradamente precavido defensivamente. Porque você escala um time com 3 zagueiros, jogando em casa, o time na liderança em busca da vitória. Acontece a expulsão, você tira o Serginho, coloca o Lucas Cândido, no intervalo acaba tirando o Elvis também, colocando o Everton Brito. Eu estou certo na minha análise, eu estou errado? Um time quando joga dentro de casa não precisa ser um pouco mais solto, um pouco mais ofensivo, defendendo a liderança e buscando a vitória? Opiniões, eu preciso respeitar muito a sua opinião, como respeito, e falei uma pergunta anterior agora em relação a hierarquias. Eu vou sempre respeitar vocês. Agora, de 11 contra 11, quem estava dominando o jogo, quem estava criando situações, o Danilo cruzando, a gente criando situações com o Maguinho para finalizar, com o Serginho trabalhando ali, 11 contra 11 primeiro, fazendo um trabalho muito bem feito ali de construção, ajudando na construção, ou, opinião minha, nós estávamos jogando melhor do que o Ipiranga, tá? Nós estávamos jogando melhor. Veio a expulsão, eu tiro um Serginho para colocar um jogador que também sabe jogar, que é um jogador que tem qualidade, e respeitando de novo Maguinho e Arthur, mesmo com um a menos, respeitando Maguinho e Arthur. Quem jogou melhor depois? Mesmo no 11 contra 10? Não, desculpa, não vou fazer uma pergunta em cima da minha resposta. Eu acho que nós tivemos chance de empatar o jogo até o último minuto. Eu acho que, e na minha opinião, é uma análise... 3 zagueiros, mas o Danilo é um lateral ala. A gente espeta os jogadores, o Serginho de segundo volante. Não vejo o time mais defensivo, eu vejo um time equilibrado até. E criando situações de gol. Agora que nós temos que melhorar o último terço, criar mais chances, finalizar melhor, isso vai ter sempre. Mesmo se nós tivéssemos com a vitória lá, trabalhando em cima de melhoras ofensivas. Mas não vejo que o desenho de 5, principalmente pelos jogadores que nós tínhamos hoje, que é um time líder, que ficou um time muito precavido defensivamente. Não acho. Não desculpar que eu não acho, porque o Serginho é meia, já fez até extremo aqui. E como segundo volante, com o Dudu, que é um jogador que sai muito também, que a expulsão dele foi pisando quase na área deles. Então é uma análise, assim, friamente falando, eu não vejo que o time vai deixar de ser ofensivo por causa disso. Alberto, boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Agora são 12 dias aí, né, um intervalo longo. A Ponte que já tem um intervalo de uma semana entre uma partida e outra, nesta Série C. A Ponte não, todos os times, exato. Eu queria saber se você enxerga esse intervalo de 12 dias de forma positiva, pensando também em trabalhar os nervos dos atletas, né, pensando na quantidade de cartão vermelho, ou peca um pouco por conta da falta de ritmo até o próximo jogo contra o ABC? Não, a gente está... O cenário perfeito, acredito eu, que se perguntar para todos os treinadores, seria sempre a semana cheia, independente de empate, derrota ou vitória. Porque você consegue trabalhar, recuperar bem, consegue recuperar bem os jogadores que jogaram, jogadores que estão em transição para voltar, ajustes a serem feitos. Então, para mim, o cenário primeiro quem dera se nós tivéssemos o calendário sempre com semanas cheias, né? Acho que seria, na minha opinião, eu gostaria de ter sempre assim. Desculpa, qual a outra pergunta? Não, em relação a... 12 dias até o... Não, assim, mas não está dentro dessa semana cheia, não? Eu acredito que vai nos ajudar, porque, queira ou não queira, te dá tempo para trabalhar. Repito, nós temos jogadores aí. Danley, que está precisando, que tem Danley, Simon, Vitor Andrade não está lesionado. Foi opção minha. Quem mais? Quem tem? O próprio Danley, atacante também. Né? O próprio Gustavo, 25, que está precisando melhorar essa forma física dele, então é ganho para mim, tá? Alberto, voltando a falar sobre a expulsão de hoje, como você disse, que condicionou a partida, em específico, a gente já falou sobre alguns números aqui em relação às expulsões, mas eu queria que você falasse a respeito do atleta Dudu, porque foi quem mais sofreu aqui de vaias da torcida
e que também é o terceiro cartão amarelo dele, cartão vermelho dele na temporada. Não sei se rolou uma conversa específica com o Dudu. Ali, já falei com ele na frente do grupo, né? Que eu falei que eu não gosto de falar depois do jogo, mas falei com ele ali que serve para todos. Todos os ajustes, sejam eles táticos, técnicos e, nesse caso, disciplinar, ele serve para todos. Né? Para vocês darem um exemplo, quando chamam um jogador em causa ali, ele serve para todos da mesma posição. E para o Dudu é igual. O Dudu é um jogador que nós já falamos aqui, que ele precisa melhorar esse temperamento dele, é preciso um jogador que tem uma qualidade absurda, para mim, valências que ele precisa amadurecer. E em vitórias, com boas partidas do Dudu aqui, se vocês lembrarem, acredito que eu tenha falado isso publicamente também, e falei para ele algumas vezes individual, no particular, é que ele precisa acelerar esse processo dele de amadurecimento. Quando ele fizer isso, e isso vem uma ajuda nossa também, lógico, tem que ter a cobrança interna aqui e tudo, mas é uma ajuda, e ele tá comprando essa ideia, ele tá confiando nessa ajuda que nós queremos dar a ele. Ele fazendo, acelerando esse processo de amadurecimento, ele vai dar um salto de qualidade muito grande na carreira dele, porque ele é um volante, um médio com valências muito interessantes. E ele tem que se policiar mais. Até um termo que eu usei para ele tem que se policiar mais. Nos treinos, nos jogos, a concentração dele tem que amadurecer essa preparação dele para os jogos. E, obviamente, vai valer dentro de campo, porque ali é tudo muito rápido, é tudo... Se vocês verem ali, é um amarelo. O amarelo, por exemplo, que ele toma primeiro, é um amadurecimento que ele precisa também, que ali é uma jogada para ele jogar mais simples, para ele tomar um amarelo. Então ali cabe esse amadurecimento para ele também, não exagerar, isso é tudo, não só do lado disciplinar. Que ele é um jogador que a gente acredita, que é um jogador que a gente conta muito, é um jogador importante, tanto é que vem iniciando nesses jogos. É cobrá-lo e fazer com que ele acelere esse processo o quanto antes. Gente, boa noite, obrigado. Aí o técnico Alberto Valentim, Corsato, recebi relatos no WhatsApp, nas redes sociais, que na saída do gramado... Tem até vídeo já, né? Tem até vídeo. O Dudu, quando foi expulso, ele provocando a torcida pedindo pra xingarem mais. Na verdade, vamos lá. A torcida da Ponte tava xingando o Dudu. Né? E ele sai ali, pelas imagens, parece que é ali do lado das cadeiras cativas, né? E ali o povo mete o pau mesmo, né? Aliás, a torcida inteira não gostou do que ele fez, porque sabe que ele deixou o time, né, na fria, né? E aí, o cara é jogador de futebol, pô. O que ele deveria fazer ali? A torcida é o maior bem que o clube tem, né? O que ele deveria fazer naquele momento ali? Abaixa a cabeça e pede desculpas, cara. Esses dias, e olha que eu não sou um cara tão sereno assim. Esses dias eu fechei um cara no trânsito. Eu não vi o cara, né? Eu costumo dizer o seguinte, que você não bate, você não quebra as coisas por querer. Eu vou bater naquele carro ali, pronto, vou estragar o meu dia, o dia do cara e perder dinheiro, né? Eu fechei um cara e o cara foi muito habilidoso e conseguiu sair, né? Ele baixou o vidro e falou poucas e boas. Eu vou mandar ele xingar mais? Ou eu vou xingar ele? Ele estava certo, eu estava errado. Baixei a cabeça e pedi desculpas. Era o que ele deveria ter feito ali. Olha, eu tô começando a achar, e assim, eu vi a entrevista ouvi a entrevista aí do Valentim, quero que vocês falem aí, o Marcelo também, mas ele quer o Dudu. Mas olha, eu não sei se ele vai ter clima mais para jogar na Ponte Preta depois disso que eu vi aqui na internet, não. E vai já tá na internet, né? A gente vai repercutir aqui, já estamos repercutindo. O torcedor Ponte Pretano vai ver a imagem. É um desrespeito com o torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Com relação à entrevista coletiva, dá pra ver que ele tá, eu vou falar, putaço mesmo com o que aconteceu no jogo. Né? Com a arbitragem a gente falou aqui, e não é jogando a responsabilidade na arbitragem não, porque eu falei várias vezes aqui na transmissão que o árbitro realmente era confuso, né? Que ele era um árbitro que ele não tinha confiança no que ele estava fazendo, né? E
cartão para Ponte Preta ele dava a qualquer hora, para o Ipiranga ele não dava. Teve lance para Ponte Preta de cartão, concordo, mas para o Ipiranga teve também, ele não deu. A expulsão do Dudu foi justa, os 2 cartões amarelos. O primeiro cartão amarelo ele põe a mão na bola, reclama. E o segundo cartão amarelo ele deixa o braço na cara do jogador da equipe do Ipiranga. Não fez igual o Léo Oliveira, que tinha que sair de lá de Recife para o distrito policial, né? Tinha que abrir um boletim de ocorrência contra o Léo Oliveira. Mas o Dudu não. O Dudu realmente faltou inteligência para ele. E a gente aqui com o microfone na mão, a gente tem que ter algumas responsabilidades, cara. Às vezes, a gente é torcedor, né? Antes de eu estar aqui na frente do microfone, às vezes eu esqueço isso, eu sou torcedor da Ponte Preta, isso há mais de 50 anos, né? Então eu acompanho o time da Ponte Preta há 5 décadas. E sempre esse sofrimento, mas tem algumas coisas que a gente sabe que vai acontecer, né? E o Dudu, o Dudu ele ganha a posição do Léo Oliveira no Campeonato Brasileiro, pra mim, sem merecer, porque o Léo Oliveira, pra mim, foi um dos melhores jogadores da Ponte no Campeonato Paulista. O Léo Oliveira sai do time, né, e agora, depois, ele foi expulso também agora. Mas o Léo Oliveira, ele é muito menos porra louca do que o Dudu. O Dudu não faz por mal, mas é o jeito dele. Só que isso aí, a comissão técnica, o staff da Ponte Preta já tinha que ter entendido que ele é assim, né? Porque você vai esperar que o Dudu é expulso? Vai, você vai esperar que o Dudu... Agora tem que esperar. Não, mas já antes, desde o jogo contra o Novo Horizontino. Aí é não, Carlos, desde o jogo contra... Não é engenheiro de obra pronta, peraí. Desde o jogo contra o Novo Horizontino, a gente fala aqui, Gé, Dudu, esses jogadores, eles são um pouco meio fora da casinha. Então, se tem cartão amarelo, a melhor coisa que tem que fazer é tirar logo. Agora, assim, que o Valentim ficou putaço, ficou... né? Eu acho que ele mexe errado no time. Pra mim, ele não tinha que ter mexido no time, mas o time melhora e isso aí a gente tem que falar. No segundo tempo, com as alterações, o time melhorou mesmo com 1 a menos, né? A Ponte teve chance de empatar o jogo. A Ponte não merecia perder o jogo. Não merecia perder o jogo. Contra tudo e contra todos. Contra o senhor Dudu. As alterações pra mim foram erradas. Contra a arbitragem. A Ponte quase empatou o jogo. A alteração foi errada ou foi certa? Não, alteração, na minha visão, foram erradas. Mas o time melhorou. O time melhorou. Então, dentro do campo, o que ele falou tem razão. E realmente, ele tá puto e tem que ficar puto mesmo com o Dudu. Porque o Dudu, e ainda depois, eu não vi ainda a imagem, né? E não vou querer nem ver. Eu acho que o jogador de futebol, o mínimo que ele tem que ter é respeito com a camisa que ele veste. E se você vai ter respeito com a camisa que você tá vestindo, você tem que ter respeito com o torcedor. Ele não teve respeito com a torcida do Vitória. Você tem que respeitar o torcedor. É o mínimo que você tem. Né? É o mínimo que você tem que ter é respeito com o torcedor do seu clube. É o maior patrimônio do clube e a torcida. Ele falta com respeito com a torcida, com o clube 2 vezes. Ô, e Marcelo, com os companheiros também. Porque ele coloca os companheiros de novo numa furada. Fala, Pedro. A torcida do Vitória foi buscar ele na favela, pô. Você acha que ele vai... Assim, cara, tem que ver o que ele quer também. Ele quer ser jogador profissional, né? Mas aí, quem tá cuidando do clube, quem tem o poder de decisão na mão, tem que ver isso também. Ó, peraí. Então, assim... Aliás, hoje quero parabenizar aqui o Wendel Coral, que já foi nosso companheiro aqui nos canais de futebol interior, hoje está na Jovem Pan Campinas, e o Vladimir Catarino. Cara, o Vlad da Band hoje, Vlad e o Wendel Coral. Cara... foram cirúrgicos. E a primeira pergunta do... E o Alberto Valentim respondeu com categoria. Até isso. E a primeira pergunta do Lupe também, ó. Gente, hoje vocês arrebentaram. Parabéns aos coleguinhas. E assim, Carlos, só pra não alongar muito, 10 da noite mais 11 minutos, o Dudu hoje, cara, foi o que você falou, cara, abaixa a cabeça, pede desculpa. Sai levantando a mão, pedindo desculpa, que a torcida ia entender. Porque a torcida gosta de jogador assim, de jogador voluntarioso, que tem raça. Pô, é um pouquinho, porque qualidade o Dudu tem. Quer dizer, ele sabe jogar, mas precisa arrumar isso aí, cara. Ele tá com a moral bem baixa com os companheiros agora, porque, por exemplo... E com a comissão técnica também agora. Você viu a cara do Serginho quando foi substituído? E o Elvis então? No intervalo. O que o Elvis vai falar? E assim, eu vou repetir de novo aqui, hein? O Elvis é parceiraço do presidente. É parceiraço. E o presidente não gosta desse tipo de coisa, não. Né? Já não é a primeira vez. No jogo contra o Confiança, ele pede a palavra lá, né? O Ricardo coloca o celular no meio lá, pede pro Valentim aí 30 segundos. Diz que foi 2 minutos sensacionais no jogo contra o Confiança no intervalo. Pau atrás de pau. A Ponte conseguiu completar o jogo.
completar o jogo. E diz que no dia após a apresentação contra o Brusque, aí foi tete a tete o bagulho, entendeu? Mas, assim, o presidente tem que fazer isso mesmo, porque, presidente, o Dudu vai embora, o Matheus Silva foi embora, e a conta fica pro senhor. Todo mundo vai lembrar que o senhor é o presidente. Porque então tem que pegar pesado com esses caras. Porque o futebol... Tem criança aí não. Ele não é só jogado no campo, né, o jogo. Ele também tem todo um processo que cerca o futebol, Sim, né? O campo é o fim, né? O grande final, né? Só que você tem que cuidar do fim também. Sim. E você tem que... Foi o que o Valentim falou. O cara tem que entrar focado, tem que entrar equilibrado. Mas não adianta, porque se você conversa com o cara... Você conversa com o cara... Você o cara vai lá e faz... E faz. Você sabe que há 25 anos atrás, eu tive que demitir um locutor, né? Porque antes do cara entrar no ar, eu peguei e falei pro cara assim, ó, você não faz isso, isso, isso. O cara entra no ar, tudo que eu pedi pra ele não fazer, ele fez. Esperei ele acabar o programa e falei pra ele, amigo, tchau e benção, né? Assim, essa situação do Dudu, como a do Léo Oliveira e outras que aconteceram, você falou aí do Jean Dias, teve outras aí, do campeonato do ano passado, então foi um horror. Né? Foi um horror. O goleiro do Juventude ontem me lembrou o Sérgio Rafael no jogo da Ponte Preta o ano passado. Ele dá um soco com a bola na mão no jogador adversário do Grêmio, né? Cara, inteligência, você tem que saber jogar o jogo. E, ó, é uma fase de classificação, esses 3 pontos, eu respeito sua opinião, Carlos, mas eu acho que não é um jogo que não valia nada. Valia 3 pontos e a Ponte poderia abrir 4 pontos da segunda colocação, né? É que assim, vocês precisam... A gente precisa... Não, eu entendi o que você falou. Não, então, mas a gente precisa entender que o quê? A Ponte tem que ficar em primeiro ou o que vale é ficar entre os 8? É isso que é a minha pergunta. Não, e outra, por exemplo, foi aquilo que você falou, e eu tô com você, porque, por exemplo, é melhor perder de 1-0 em casa do que perder de 4, igual perdeu pro Brusque. A vergonha é menor. Sim. Mas isso aí tem que ser analisado, porque numa reta final, isso aí pode... causar um dano que você não consegue resolver. Recuperar mais. Eu lembro, quando a Ponte Preta disputou a Série A2, o presidente era o Marquinho, né? A Ponte cai com o Marco Eberlin, e ele sobe depois, o Hélio dos Anjos é o técnico. A Ponte vai jogar em Ribeirão Preto, e o Gé, foi o Gé e o Matheus Anjos? Não, o Pablo Diego. Pablo Diego e Matheus Anjos. Eles brigam... Pablo Diego e Gé. Eles brigam, e depois o Matheus Anjos, num outro jogo, depois foi expulso por uma bobeira também. Matheus Anjos eu não lembro. Foi expulso por uma bobeira. Matheus Jesus, desculpa. Ah, tá. Matheus Jesus. Isso foi no jogo contra a Chapecoense pela Série B. Isso. Matheus Jesus e Gé. Isso. No finalzinho do jogo contra a Chapecoense. Eles brigando, não, mas tem o jogo contra o Comercial de Ribeirão Preto. Não, o jogo contra o Comercial eles foram expulsos. Os dois. Cara, porque brigaram. Se o Comercial... É um pouquinho melhor. A Ponte tinha sido eliminada do campeonato. O Comercial foi o time que mais deu trabalho pra Ponte. Naquela Série A2. O Comercial classificou em 8º. Sim, e a Ponte Preta tinha sido eliminada do campeonato. Então é assim, cara, tem que jogar com a cabeça. E um jogador desse, que já tem esse histórico, preocupa numa fase final. E ele é titular do time do Valentim. E ele é titular. Mas não sei se vai ter mais clima pra jogar, não. Agora, porque o povo não tá com ele. A sorte dele é que tem essa parada de 12 dias, ele tá suspenso pro próximo jogo, o povo que não em casa, então ele não vai estar em campo. O povo né? não esquece, hein? Mas é o seguinte, ó. O Dudu e outros do elenco também tem que ter uma conversa e não é gritar. Não é gritar, é conversar. Foi o que você falou, conversar. Ó, desse jeito, vai ser desse jeito. Cara, se acontecer de novo, não vai ter jeito. Não, mas já teve. Então, o Valentim falou que não era pra acontecer mais. Que eles não iam mais. Eles não iriam mais aceitar expulsões bobas. A expulsão de hoje foi boba. Como a do jogo contra o Náutico foi boba, como a expulsão dele no jogo contra o Brusque foi boba também. Enfim, cara, isso aí precisa arrumar. A Ponte é líder do campeonato? É por causa desse jogo que a Ponte não vai classificar? Também acho que não é. Mas só que tem que... Porque os companheiros dele... Também, cara... Você usou a palavra aí, que eu não vou usar, mas que é a palavra com P. Você acha que o Elvis não tá também P da vida? Com ele? Tá, o grupo também fica assim. O Diogo Silva, na entrevista que a gente colocou no ar antes de começar a jornada, ele fala que isso aí mostra que os jogadores estão envolvidos, estão empenhados, mostra raça. Gente, mas raça é uma coisa. Falta de inteligência é outra. E agressão também é outra. Ele agride o jogador, ele toma cartão amarelo.
Não é porque não tem E o um pior, VAR. já sabendo que ele tem amarelo. Então, cara. Cara, inteligência, tem que ter inteligência, tem que saber jogar, tem que ter inteligente. 10 da noite, mais 17 minutos, eu tenho 13 minutos, tem que pagar o intervalo, né, Bolacha? Tem mais um intervalo pra pagar aí na volta. Fica comigo aqui, porque não tem o craque do jogo, porque a Ponte perdeu, mas tem as notas do jogo daqui a pouquinho, depois do intervalo. 3 minutos, voltamos. Rádio Futebol na Canela 2, Rádio X Alphaville, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 10 da noite mais 21 minutos. Ô Bolacha, vamos trazer aqui as notas do jogo? Tá preparadinho aí? Tá? Então solta aí, por gentileza. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Sempre assim, viu, rapaziada? Primeiro o Marcelo, depois o Pedro, eu faço a média, ok? Bora, Diogo Silva. Cara, pouco trabalhou no jogo. Não apareceu. 5. Nota 5 também. 5 de média. Maguinho. Maguinho se esforçou, cara. Pra mim, um dos melhores da Ponte no jogo hoje, até ser substituído. Vou dar nota 6 pra ele. Wanderson. Peraí. Nota 6 também. 6 então de média. Wanderson. 6 também. 5,5.
5,75 pro Wanderson. Sérgio Rafael. Também, cara, mais uma partida ok do Sérgio Rafael. Tá recuperando a confiança. Não foi melhor do que o Wanderson, mas nota 5. 5,5. 5,25 de média. Mas é bom lembrar que o gol dos caras é numa jogada em que a Ponte falha. Por que a Ponte falha? Porque tinha um Maguinho marcando um cara de 2 metros de altura. Eu tava olhando o replay do lance, o cara é zagueiro, né? Então, vamos lá. Não vou colocar a culpa no Gé, tá? Porque eu não sei quem que ele tava marcando no segundo pau. Mas o Gé tava no segundo pau. E a Ponte tem Wanderson e Sérgio Rafael, que são gigantes. Onde esses caras estavam, né? É. Bom lembrar isso aí. Arthur também fez um jogo ok, 5. Nota 6. 5,5 pro Arthur. Dudu. Ah, cara, 0. Também 0. 0 pro Dudu. Danilo Barcelos. 5. 5,5. 5,25 a média. Elvis. Até quando tava jogando não tava mal no jogo, não. O primeiro tempo do Elvis não foi ruim. Se bem que o primeiro tempo da Ponte, por incrível que pareça, foi pior do que o segundo tempo. Nota 5. Nota 5,5. Então dá 5,25, né? Isso. Serginho. Tava bem no jogo também, cara. Mas é aquilo, teve que ser substituído. 5. 5. 5 então de média pro Serginho. Você pode ver, o time da Ponte não vai ter ninguém com nota 4. Só o Dudu que vai tomar 0. Everton Brito. Também, se esforçou. Doutor, nota 5. 5 também. Ele entrou no segundo tempo, né? Eu já vou deixar aqui. Mas eu não queria ter dado a nota pra ele agora, mas já foi. Jean Dias. No primeiro tempo não foi bem, não. No segundo tempo ele melhorou. Então, nota 5 pra ele, vai. 5,5. 5,25 a média. Gé. Se esforça, cara. Mas hoje não foi igual aos outros dias. Então, como o time perdeu, 5. 5. 5 de média. Bom, já demos nota pro Everton Brito, né? 5, um dos que entrou. Vamos falar aqui do Lucas Cândido, que foi o primeiro que entrou. Então, ele entrou no intervalo, né? O Lucas Cândido não. O Lucas Cândido entra na vaga do Serginho é verdade. no primeiro tempo. Entra na vaga do Serginho no primeiro tempo. Fez um jogo ok também, 5. 5. 5 de média. Aí vamos pro Everton Brito, que já levou 5, né? E o Everton Brito ele entrou no intervalo. Aí vamos lá. O Pacheco. Então, o Pacheco não entrou mal, não, cara. O Pacheco ele entra bem no time, 5. Eu não vou dar nota maior porque o time perdeu. Pedro. Nota 5. 5 pro Pacheco. Aí por último entraram Diego Tavares. Ah, esse pouco pegou na bola, mas vai. 5 também. 5,5. 5,25 de média. E o Gustavo, 25. Entrou bem no jogo também, o 25, hein? Ele fazendo o papel de pivôzão mesmo, fazendo o que o Gé faz. 5. 5. 5 de média pra ele. E o Alberto Valentim, técnico que perdeu o jogo. 4. Nota 5 também. 4,5 de média pro Valentim. Falei que não ia ter ninguém com nota 4, teve o Alberto Valentim, né? Pensei melhor. Então, mas você tá sendo incoerente, Marcelo. Não, desculpa eu colocar aqui. Porque você fala que você não teria feito as alterações, só que no campo as alterações mostraram-se boas. E aí você não dá nota 5 pro cara? Quem errou não foi o Valentim, quem errou foi você, na sua análise. Tá, então você me convenceu. Tira a minha nota 4, coloca 5 pro Valentim. 5 pro Valentim. E o Pedro deu quanto pro Valentim? Deu 5. 5. Então, nota média 5. Então você me convenceu. Por incrível que pareça, você conseguiu me convencer e não precisou muito, hein? Tá vendo? Ó? 10 da noite, mais 26 minutos. Tá aí as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos fazer assim, ô Bolacha. Prepara aí agora o comentário final. Aí a gente faz o primeiro comentário final. Aí vou dar aquele tempo para você, porque vou me despedir aqui do Pedro Lino. E aí faço a ficha técnica com o Marcelo e a gente faz o último comentário final. Pode ser? Espera mais um pouco. Então tá. Então vou fazer o seguinte. O Pedro Lino também vazado. Então deixa eu pegar aqui então o destaque final do repórter Pedro Lino. Ponte Preta perdeu para a equipe do Ipiranga pelo placar de 2-0. Pedro, é o quarto jogo da Ponte em casa. 2 vitórias e 2 derrotas. Né? 50% de aproveitamento. Ponte Preta perdeu mais uma em casa, o Carlos Corsato. Mais uma não, pô. Nós perdemos só 2 jogos, cara. Com mais uma expulsão, né? Ah, tá. Dessa vez a expulsão do Dudu. Dudu comprometeu o elenco inteiro. O Alberto Valentim não fez boas alterações também no decorrer da partida.
A Ponte Preta quase empatou também, né? Só que o Alberto Valentim pecou em algumas alterações que ele fez. Acertou em algumas. Vocês são loucos, cara. E acertou em outras. Vocês são loucos. Vai. Dá o destaque final. A Ponte Preta continua na liderança do Brasileirão da Série C com 16 pontos. O Caxias é o segundo com 15. E a Macaca volta a campo no dia 14, sem ser nesse sábado, no outro, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, onde enfrenta o ABC pela 9ª rodada da Série C. Eu me despeço aqui, volto aqui do dia 14. Um abraço para vocês, obrigado para quem acompanha a transmissão. Tamo junto e um grande abraço. Valeu, esse é o repórter Pedro Lino, aqui nos canais Futebol Interior. Bom, o Pedro vai só ficar na tela, porque já deu o seu boa noite, né? Então vamos trazer agora o comentário final. Agora, o comentário final. Carlos Cossato. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior a derrota da Ponte Preta para o Ipiranga. O Ipiranga venceu a Ponte pelo placar de 1-0 na 8ª rodada da Série C deste Campeonato Brasileiro. Mesmo com o resultado, a Ponte Preta segue líder da competição, tem 16 pontos ganhos. Ponte perdeu para o Ipiranga pelo placar de 1-0. O Marcelo Corsato, que está aqui do meu lado, foi quem transmitiu o jogo aqui para os canais Futebol Interior. E aí, Corsato, fala desse jogo aí, derrota da Ponte. Segunda derrota em 4 jogos em casa da Ponte Preta nesse campeonato. As 2 derrotas da Ponte jogando em casa no Campeonato Brasileiro da Série C, mas é líder do campeonato ainda após 8 rodadas. Então, o jogo tem que ser dividido em 2 tempos, né? E é claro, primeiro e segundo tempo, mas o primeiro tempo para a Ponte Preta acaba com 31 minutos quando o Dudu é expulso. Não vou dizer, eu não tenho bola de cristal, que a Ponte Preta, se o Dudu estivesse em campo, ia ganhar o jogo. Ou se ele não é expulso. Mas eu acho que perder a Ponte não perderia, né? Porque a Ponte toma o gol no final do primeiro tempo, quando já estava com um jogador a menos, e a Ponte, mesmo com um jogador a menos, no segundo tempo é melhor. O Dudu lascou o jogo da Ponte Preta hoje, Carlos. É isso. O Dudu foi... Nós não elegemos o melhor em campo, mas o Dudu foi o responsável aí, né? Indiretamente ou diretamente, sei lá, né? Porque a expulsão foi boba, justa, né? Diga-se de passagem. Foram 2 cartões, né? Ele toma o primeiro cartão quando ele coloca a mão na bola, pedindo uma falta que o juiz não marca e ainda reclama com o árbitro dá cartão. E depois, num contragolpe da Ponte, era um contragolpe da Ponte, ele toma a frente do jogador do Ipiranga, mas deixa o braço no rosto do jogador do Ipiranga, era lance para amarelo, toma o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. A Ponte Preta volta a campo agora, dia 14 de junho, no estádio Moisés Lucarelli, para encarar o ABC no Campeonato Brasileiro da Série C. Comentário final. Então é isso, fizemos aqui o comentário final do jogo. Esse comentário vai lá pro YouTube, recorte do YouTube. Daqui a pouco vamos fazer aquele mais curto pro Instagram aqui do Futebol Interior. 10 da noite, mais 30 minutos. Obrigado a você que está conosco no YouTube, no canal de áudio, no site futebolinterior.com.br/rádio, na Rádio X Alphaville e também na Rádio Futebol na Canela 2. Vamos agora trazer a ficha técnica do jogo? Bora lá então! Ficha técnica do jogo. Marcelo Cossato. Noite de segunda-feira, 2 de junho de 2025, 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu em casa para o Ipiranga pelo placar de 1-0. A Macaca de Alberto Valentim, Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Sérgio Rafael, Arthur, Dudu, Danilo, Barcelos, Serginho, Elvis, Jean Dias e Gé entraram no time do Alberto Valentim. O 25, o Everton Brito, o Lucas Cândido, o Pacheco e também o Diego Tavares. O Ipiranga, o time canarinho de Erechim, venceu com Zé Carlos, Rian, William Gomes, Igor Moraes, Kaique, Charles, Gabriel Terra, Lucas Ramos, Cristiano, Roger, Felipe Marques. Entraram no time do Matheus Costa, o Cleiton, o Fabão, Maxwell, Marinho e também o Danielzinho. Bom, o gol do jogo a 46 minutos do primeiro tempo, cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, bola na cabeça do Igor Moraes, que mandou a bola para o fundo da rede. Placar final 1 para a equipe do Ipiranga, 0 para a Ponte na noite de segunda-feira. Arbitragem fraquíssima
do Rodrigo da Fonseca do Mato Grosso, auxiliado pela Fernanda Kruger do Mato Grosso também, e também do Mato Grosso o Gislan Antônio, quarto árbitro paulista Gustavo Holanda Souza. Foram vários cartões, além dos 2 amarelos e vermelhos pro Dudu, tivemos cartão amarelo ainda pro Diogo Silva, pro Wanderson, pro Arthur, pro Lucas Cândido. Na Ponte Preta e ainda o Alberto Valentim. Para o time do Ipiranga, os cartões no segundo tempo. Primeiro tempo o árbitro não deu cartão para ninguém do Ipiranga. Não que eles não merecessem, mas ele não deu. Kaique, Gabriel Terra e também o Roger tomaram cartões amarelos. Bom, tivemos 4.577 torcedores para R$ 70.750. Derrota da Ponte, vitória do Ipiranga. 1-0 no Majestoso na noite de segunda-feira. Ficha técnica do jogo. 10 da noite, mais 33 minutos, 10h33. Você perguntava do bid. Hoje no bid não saiu nada. Aliás, tem um contrato aqui, um jogador chamado Lucas, 21 anos, que a Ponte Preta contratou em definitivo. Tá no bid já, né? Depois eu vou, na hora da macaca, na quarta-feira, a gente pode trazer até mais informações. E aí, um jogador com um contrato de base, né? Isso no dia de hoje. Foi a única coisa que saiu no bid da Ponte Preta. E eu tô dando uma bidada aqui nos dias, né? É que para você entender, para você ir por dia, você precisa colocar o dia, precisa colocar o time. E aí, toda vez que você coloca pesquisar, eles te dão um código de 4 letras. Aí você precisa digitar esse código de 4 letras para ver o que está acontecendo naquele dia. Então demora um pouquinho, né? Eu já estou aqui na quarta-feira e até agora nenhuma publicação, viu? Quarta-feira nenhuma publicação. Quarta-feira foi dia 29, né? Agora eu vou pular aqui para quinta-feira, né? Porque, cara, eu juro por Deus, eu tô curiosíssimo para saber quem é que está pagando o salário do Matheus Silva. Isso é uma coisa importante, porque ele não ganha pouco, né? Ele ganha R$ 3.330 por dia. Esse é o salário do cara, né? Detalhe, né? Para estar no ônibus do adversário da Ponte na 7ª rodada. E para já estar treinando na segunda-feira que passou com o Náutico. E eu não estou inventando isso, tá? Isso não é coisa da minha cabeça. Isso aí quem foi que falou foi o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, na entrevista coletiva pós-derrota para Ponte Preta. Eu realmente estou curiosíssimo para saber. Porque se é a Ponte Preta que está pagando o salário do cara, então, no caso do Dudu também é fácil, porque tem dinheiro sobrando, viu, Marcelo? Não sei não, enfim, bom. 10 da noite, mais 35 minutos. A Ponte Preta, algumas coisas... a Ponte Preta não divulga muita coisa, né? E assim, provavelmente isso aí foi um acordo feito entre clubes, né? Talvez a Ponte tenha acertado alguma coisa com o Náutico, falou, até aqui a gente vai pagar o salário do mês, depois já fica com vocês, mesmo ele não estando no bid e tal. Não sei se é tão fácil assim de fazer essa negociação. E outra, né? Depois que o cara coloca na justiça o que vale é que tá no papel, meu amigo. Ele é jogador da Ponte. Ele é jogador da Ponte. Ele é funcionário da Ponte Preta, né? Vai rescindir o contrato, mas ainda não rescindiu. Por exemplo, o Renato. O Renato, a informação que a gente tem é que ele rescinde o contrato com a Ponte Preta para fazer um outro contrato com a equipe do Santa Cruz. Enfim. Mas ainda não tá no bid. Enfim, vamos aguardar. Mas a informação que a gente tem é que ele rescindiu com a Ponte Preta, faz um contrato lá com o Santa Cruz, né? Ele queria um contrato de 2 anos, o Santa Cruz ofereceu 1 ano. Ele acaba aceitando num outro molde, né? Mas acaba aceitando. Enfim, a Ponte Preta está aí se movimentando no mercado e liberando jogadores que não seriam aproveitados aqui no estádio na sexta-feira. Na semana passada aparece aqui na sexta-feira. Confesso que não o vi na outra semana. Mas na sexta aparece 2 jogadores, na sexta, dia 30. Leonardo, rescisão, e o Luiz Felipe, que não é o Luiz Felipe que joga hoje na Ponte Preta, porque é um Luiz Felipe aqui, não é o Luiz Felipe do profissional, né? Porque é um Luiz Felipe que nasceu em 2007, então ele vai fazer 18 anos, né? Vai completar 18 anos ainda, porque ele é de 15 de setembro de 2007. Então ele vai completar 18 anos, uma rescisão. Esse Luiz Felipe que joga na Ponte hoje tem 25 para 26. Então, na sexta-feira, dia 30, são só 2 jogadores na rescisão. E depois, quinta, quarta,
terça, segunda da semana passada, não tem. E essa segunda-feira também não tem rescisão de nenhum jogador no bid. É um negócio que, claro, provavelmente vai ser apurado, a gente vai conseguir essa informação, se não pela Ponte Preta, por outros meios, né? Mas fica aí a pergunta. Enfim, algumas coisas precisam ser melhor conversadas, né? Porque, querendo ou não, é prejuízo pro clube. E mais uma vez, vamos dizer aqui, são 10h37 e a gente já vai fechar, vou pegar o destaque final do Marcelo aqui, né? Mas, mais uma vez, eu digo aqui, para mim, esse jogo de hoje, ele não tá valendo pro campeonato. Ou não valeu, porque a incompetência dos adversários fizeram com que a Ponte, mesmo que perdesse hoje 200-0, a Ponte continuasse na liderança. Ok, mas é de momentos ruins que você precisa aprender na sua vida, né? E eu não vou criticar, né? Não serei aqui comentarista de obra pronta, né? Olha, não deveria ter escalado o Dudu. Não vou fazer isso, né? Não vou fazer isso mesmo porque eu achava que a expulsão do Dudu contra o Brusque, ele levou o time... Atrapalhou o time? Atrapalhou. Mas a expulsão do Dudu contra o Brusque, ela acontece quando a Ponte já está perdendo de 1-0. Teve o pênalti, né? Cometido pelo Toró, que não está ficando nem no banco mais. Hoje estava. Hoje estava no banco? Hoje estava. Hoje o Vitor Andrade, que não está no banco e não está machucado, hein? O Valentim falou com uma voz bem curtinha ali no fundo, Opção mas minha. opção minha. Opção minha. Não, o Vitor Andrade não tá machucado, opção minha. Ele chega a falar até dos dois Darnley. O Darnley zagueiro, ok, que quando jogou bem. Agora o Darnley centroavante, ele chega a falar da recuperação do Darnley centroavante. E do Vitor Andrade, opção minha. Né? Mas também o Vitor Andrade foi avisado. Ele falou do Luiz Felipe? Não, né? Porque Não. o Luiz Felipe hoje não estava no banco, não. Não, também não foi perguntado, não foi questionado. Mas a partir de agora, após o jogo contra o ABC, aí eu vou dar voz aqui a quem fala que não deve escalar o Dudu. Não deve escalar o Dudu mais. A partir de hoje. Então não vou colocar aqui na conta do Valentim a expulsão do Dudu hoje, tá? Não vou fazer isso, não sou engenheiro de obra pronta, mas a partir de agora, né, olha, se escalar o Dudu, saiba que você corre o risco de jogar com um jogador a menos, que ele vai ser expulso. Nosso operador quer ir embora. Tá caidinho, tá com sono, tá moadinho. Tá na hora de ir embora, a gente gosta um pouquinho de falar, né? Mas é isso, seu destaque final, Corsato. Não vai ter o comentário pro Instagram? Ah, é verdade, né? Tem um comentário pro Instagram, falei tanto que acabei perdendo aqui. Então, tá preparado aí, Bolacha? Agora, o comentário final. Carlos Corsato. Macaca perdeu pro Ipiranga pelo placar de 1-0. Mesmo assim, termina na liderança da competição. E aí, Corsato, justo o resultado? Não foi justo não, a Ponte não merecia perder não, mesmo com um jogador a menos. A culpa toda do Dudu, que é expulso ainda no primeiro tempo. E só para registrar, a arbitragem do Rodrigo da Fonseca, do Mato Grosso, péssima. Tá certo, a Ponte perdeu pro Ipiranga, segue líder da competição na Série C, volta a campo agora dia 14 contra o ABC no Majestoso. Comentário final. Então é isso, Marcelo. Agora sim vou pegar o seu destaque final. Parabéns aí pela transmissão. Uma pena que a Macaca não venceu. Quarta-feira tem Hora da Macaca, hein? 9 da noite pra gente conversar muito com o torcedor da Ponte lá no YouTube. Hora da Macaca. Ah, tem muita gente que me irrita nesse mundo, viu, Carlos? O Dudu eu vou colocar em mais um também, cara. O Dudu me irrita, tem hora. Eu te irrito? Irrita. Ixi, Maria, como Bolacha. você me irrita? Não, Bolacha não me irrita, Bolacha não. não te irrita. Mas você me irrita A Ponte demais. Preta. A Ponte Preta me irrita. Me irrita. Tem vários momentos que a Ponte Preta me irrita. Pedro Lima. Nossa, mãe do céu. Esse, então, me irrita do mesmo modelo do Dudu. Agora, eu vou falar um negócio pra você, cara. Coitado do Pedro. Vou falar um negócio pra você. Dudu, coloca a cabeça no lugar, querido. Futebol você tem, bola você tem, você pode ajudar a Ponte, mas tem Final. o Instagram aqui do APP News, 15 jogos. Ele tomou 9 cartões, cara. Não. São 9 cartões. O cara que me irrita tá te querendo falar com você. Mas é isso, Dudu. Mas hoje você colocou a perder. A Ponte não ia perder o jogo. Eu não sei se a Ponte ia ganhar o jogo do Ipiranga. Mas perder a Ponte não ia. A Ponte não ia perder o jogo. Enfim,
Agora vamos aguardar aí essa pausa, né? Que pelo menos descansa um pouco a cabeça do torcedor. A gente vai ficar essa pausa na liderança. Nós somos líder, né? Somos líderes. Pega a tabela da competição, né? Lá que a Macaca é líder. Então se manter aí uma tranquilidade total, fazer mais, pelas minhas contas, né? Pelas minhas contas, 10 pontinhos aí, 10, 11 pontos. Já se garante matematicamente na próxima mas fase. Aí é pra ficar em oitavo, né? 26 pontos é pra ficar em oitavo. Não precisa muita coisa, mas não pode fazer o que o Dudu fez, né? Não pode colocar os companheiros também numa furada de novo. Você já tinha feito isso no jogo anterior, né? Contra o Brusque. O Léo Oliveira fez um jogo contra o Náutico. E eu já dei aqui a dica. Falei, Valentim, treina pelo menos 1 ou 2 vezes na semana o time com um jogador a menos, tá? Continua fazendo esse treinamento que é importante. Mas é isso, Carlos. Quarta-feira a gente se fala na Hora da Macaca, 9 da noite. Um abraço e até mais. Valeu, tá aí o Marcelo que transmitiu o jogo da Ponte Preta contra a equipe do Ipiranga. A Ponte perdeu pelo placar de 1-0. Cássio Alves, boa noite pra todos vocês. Perderam em casa, fala sério, hein? Meu Tubarão caiu pra 5º. Valeu, Celso. Velho, não é fácil, hein, cara. Tubarão, Londrina, né? O Londrina também perdeu. Londrina, deixa eu ver, o Londrina... Pro Caxias, mas perdeu fora, né? O Caxias jogou muita bola, teve hat-trick lá. Mas fica tranquilo, Celso. Londrina vai ficar entre os 8, tá? Como o Caxias também. E acho que esse time do Ipiranga também, hein? Bom descanso a todos. 4 na Hora da Macaca. O couro vai comer. Diz aqui o Enfermo Gamer. Dudu mais arbitragem, mais Valentim Medroso. Resumo da derrota de hoje, diz aqui o Roberto César Santos. Vale sim, poderia se classificar bem mais tranquilamente. Péssimo negócio esse Dudu, diz aqui o Wilson da Rocha. O Valentim precisa rodar o elenco, esse 25 precisa ter mais oportunidades. E o Rodrigo Souza que não entra, o Everton Brito precisa entrar nesse time no lugar do Jean Dias. Diz aqui o Wilson. Abimael Costa, Valentim é medroso, covarde na montagem do time. Põe até roupeiro na zaga. Tá sobrando até pro pobre do Valentim. Gente, o time do Valentim é líder do campeonato. O New Soccer HD. A Ponte vai continuar na Série C se não mandar o Dudu embora hoje mesmo. Já mandou o Dudu embora? O New Soccer, eu não escalaria mais. Eu tô contigo nessa. Boa noite, como assim? O Pacheco entrou todos os passes. Errou, mas ele escreveu Pacho. Errou todos os passes. Jean Dias está jogando com o nome que fez no Paulista. Danilo Barcelos sem condições físicas. Cheguei agora aqui porque eu estava no estádio. Se perder a segunda, é mais uma, Corsato. Já perdeu a segunda, né, Wilson? Não entendi aqui. Luiz Simas. Corsato, no lance da expulsão, ele dá uma olhada do lado para ver se tem algum jogador chegando no lance e manda a mão no rosto. Sabia que estava fazendo. Marcos Oliveira, quem ouviu o Rogério Ceni falar que o pior campo para se jogar era no Majestoso, era um inferno? De um dos anos para cá perdemos para times amadores, melhorados, lamentável. Mas o Ipiranga não é amador, o Brusque também não é amador, né? Abimael Costa, não vou falar isso aqui, Abimael. Vitor José, José Maduro, pegar esse na rua, nossa senhora, deveria ter lido antes. Eu vi treinadores Zé Duarte, Nicanor de Carvalho, Givanildo, Brandão, com esse treinador fraquíssimo, retranqueiro, não tem visão de jogo, pode até subir. Não dá gosto ver ele no comando da Ponte, diz aqui o Matozinho. Dudu mostrou que será uma eterna promessa, a Série C já é muito pra ele. Esse Dudu quase todos os jogos é expulso, quem falou do eterna promessa foi o Thiago. Gente, eu vou ter que terminar aqui porque tá todo mundo bravo, viu? Gorila Raiz, Valentim deu indícios que vai continuar contando com ele. Como é que confia um jogador... se não vier uma ordem de cima, né? Como é que confia um jogador desse? Imagina no mata-mata, esse cara é expulso. Eu falei aqui, né, Gorila? Obrigado, viu? Ô, Joel, se você pagar, eu ponho sua mensagem aqui. Se não, nem a pau, viu, Juvenal? Carlos Lemos Matozinho. A Ponte tem que fazer a reapresentação desse árbitro para nunca mais apitar jogo da Ponte. Desde o primeiro lance, falta em cima do Gé.
Baita empurrão. Eu achei que teve um pênalti pra Ponte que ele não marcou, né? Mas a bancada não foi comigo aqui. A Ponte tem que ficar em 5º lugar pra baixo. Se ficar em 4 pra cima, não sobe. Porque se decidir em casa, não sobe, diz aqui o Maurício Silva. Mexe no bolso, diz aqui o Edson Cláudio. Luiz Cima, na entrevista o técnico está certo que falou que a diretoria tem que tomar providências. Se for ver, diz aqui Roberto César. Eu presenciei isso. Se a administração da Ponte não fosse amadora, esse cara não jogava mais na Ponte. Está falando aqui do gesto do Dudu. Dudu hoje enterrou sua carreira no futebol. No futebol não sei, mas na Ponte eu acho que ele não joga mais não, hein? A Ponte me deixa tão irritada que escrevi tudo errado, diz aqui o Wilson da Rocha. O Celso está dizendo aqui, ontem perdemos de 4-2. Mas vai os dois, viu? Vai Ponte e Londrina, mas eu vou falar também, viu? Rafael Verginelli. O Valentim escala muito mal dentro de casa. Ele vai para Itu disputar a liderança com uma linha de 4 na defesa. E na hora de jogar contra o Ipiranga, em casa, escala uma linha de 5 na defesa. Não dá. Valeu, Rafa. Obrigado, viu? Gente, tá na hora de ir embora. Com trabalhos técnicos aqui do nosso grande Eduardo Rodrigues o Bolacha, pra concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Hora da Macaca, quarta-feira, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Se você não tá inscrito, se inscreve lá. E se não tá inscrito também e quiser ver o programa, fique à vontade. Hora da Macaca, mas aí você não consegue participar do chat, da conversa que é boa, viu? Entre os ponte-pretanos lá, tá bom? E a gente lê todas as mensagens, todas vão pro ar, claro, as que dá pra colocar no ar, né? Mensagem de antes, como eu não tenho superchat lá, eu não coloco no ar, tá bom? Faltando 12 minutos pras 11 horas da noite. Estivemos na Rádio X Alphaville, um abraço lá pro Décio Reis, pra Márcia e pra toda a equipe. Aliás, a Márcia, que também avisou que a rádio estava fora do ar lá no aplicativo. Obrigado. O Thiago Lopes de Faria, lá da Rádio Futebol na Canela 2, também deu aquela moral pra gente aqui, avisando que estávamos fora do ar. Valeu, Thiagão. No YouTube tava tudo certo, né? Com a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo hoje do Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Marcelo Corsato transmitiu, o nosso Pedroca, o Pedro Lino, reportou. Eu estive aqui nos comentários e também apresentando o intervalo e o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você e lembre-se, com o tempo você descobre que é melhor uma pedra no caminho ou até no sapato do que uma pedra no rim. Cuide-se. Tome muita, mas muita água, pelo menos 2 litros por dia. E se livre dessa pedra. Um abraço e até quarta-feira na Hora da Macaca. Tchau, 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 tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior.